Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Pedro Pinheiro. Ah, pois não, grande Giba! É isso aí, meus amigos da Bandeirantes. 8 da noite, mais 2 minutos. Começa aqui Concentração Bandeirantes. Hoje a dupla dinâmica, hein? Ponte e Guarani, Guarani e Ponte se degladiado no derby, se enfrentaram no derby. Agora, no brinco, o Bugre pega a Chapecoense. Começa 21h15. E 21h30 começando o jogo da Macaquinha lá em São Luís contra o Sampaio Correia. Então, estamos nosso Concentração depois da Voz do Brasil. Vamos bater um papo até 21 horas. Depois, Leandro Boles narra o jogo da Ponte. E o CH com as informações do brinco com Guarani e Chapecoense. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro e ele, o incrível Gilberto Sulfi. É, no cacuete do rádio. Deixa o nome dele por último quando tá na mesa, para ele exatamente soltar essa vinheta sensacional. Muitas e muitas histórias. O grande Gilberto Sulfi, nosso técnico. O Gabriel Ribeiro é a mais nova contratação da Bandeirantes. E o Gil Kleber, o incrível Gil Kleber, sensacional pela ponta. Meus amigos, ó, tem bola rolando, hein? Tem gol fervendo a Série B. E atenção, Palmeiras vence na Libertadores. Lá em Assunção, Portenho 0, Palmeiras 1, gol de Arthur 1-0 Verdão, tá no intervalo. Sul-Americana, Fortaleza vence no Castelão, Fortaleza 2, São Lourenço Almagro 1, 2-1 Fortaleza. Contra os argentinos. Atenção, atenção. Brasileiro da Série B. Thiago Carpini chegou e tudo mudou. Intervalo Juventude 2, Atlético Goianiense 0. O Thiago Carpini, técnico agora do Juventude, já estreou ganhando. O Juventude ganhou da Chapecoense, lá em Chapecó 2-0, estreia de Carpini. E agora 2-0 Juventude contra o Atlético Goianiense. Esse resultado é bom pro Guarani, hein? Derrota do Atlético Goianiense, bom pro Guarani. Londrina 0, Ceará 3. Intervalo. A Macaquinha foi para Londrina, tomou de 3 o Londrina. E agora o Londrina recebe o Ceará, 3-0 o Ceará. Atenção, atenção. Em Goiânia, intervalo Vila Nova 1, Ituano 0. O Vila Nova, nesse momento, lidera a Série B com 17. Deixa eu ver aqui o que mais. Intervalo... Vitória 0, CRB 0. Vitória deu uma bela brecada, hein? Vitória 5 jogos, vem de 5 jogos, 5 vitórias. Tinha marcado 15 gols, não sofrido nenhum. E de repente colhe 2 derrotas e agora empatando em casa. 21h15, repito, Guarani Chapecoense. 21h30, Criciúma Sport. 21h30, Sampaio Correia e a Ponte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá a Macaquinha. E o velho Bugre. Olha, o Vila Nova então, 17 pontos nesse momento. Em segundo, Vitória empatando vai 16. Ontem o Botafogo ganhou. Botafogo ontem ganhou 1-0 do Mirassol. Em terceiro, o Botafogo com 15. Em quarto, o Atlético Goianiense, que vai perdendo, tem 15. Em sexto, o Novo Horizontino com 14. Em sexto, o Criciúma, 14. Em sétimo, o Guarani com 13. Mas o Guarani vai jogar. Ontem,
O Novo Horizontino ganhou 2-0 do Avaí. Por enquanto, momentaneamente, o Novo Horizontino ultrapassou o Guarani. O Botafogo, repito, também ganhou 1-0. Do Mirassol ultrapassou o Guarani. E o ABC ganhou, rapaz, Tombense, ABC 1, Tombense 0. Bom, essa é a situação. Depois que o Guarani jogar, o Vila Nova ainda vai ficar com um jogo a menos. Desses aqui, tá? Um jogo a menos. O Sport está em 10º com 11 pontos. Deixa eu ver o Sport aqui. O Sport vai jogar com o Criciúma, 21h30. O Sport vai ficar com 2 jogos a menos ainda, tá? A Ponte, nesse momento, 17ª com 6. Acima da Ponte está o Avaí, com 7 pontos. O Avaí joga com quem, hein? Onde é que joga o Avaí? Deixa eu ver, o Avaí... Não, o Avaí já jogou. O Avaí perdeu ontem para o Novo Horizontino, 2-0. Então, ó, derrota do Avaí interessou a Ponte. O CRB vai empatando com o Vitória. O bom para a Ponte seria a vitória do Vitória. Mas em todo caso, empatando, a Ponte ainda fica na frente do CRB. Tá? Então a Ponte, 17ª com 6. CRB tem 6. Tombense tem 4. E o ABC com a vitória foi a 4 pontos. A primeira vitória do ABC Série B foi ontem. ABC 1, Tombense 0, conforme eu disse. Vamos lá, então. É o seguinte, hoje quem narra então é o Bolis. E o CH acompanha as coisas de Ponte Sampaio Correia. Ó, é o seguinte, Giba. Atenção, hein? Autoridades ao palanque. Vamos com Ponte e Sampaio Correia. Depois daquele jogo de 13 de outubro de 77, gol do Basílio no Morumbi, Corinthians campeão paulista depois de 23 anos, Rui Rei expulso no primeiro tempo no comecinho por Dulcido Vanderlei Bosquilha, patati, patatá. O Basílio só trabalha dia 13 de outubro. Trabalhava, né? Agora nem comemora mais dia 13 de outubro o título do Corinthians. Mas depois, por que você tá falando isso, senhor Edu? Porque, veja bem, 6 dias depois daquele jogo, onde é que a Ponte jogou? Jogou em São Luís com o Sampaio Correia. Isso não muda o preço do dólar. Apenas uma curiosidade. Depois da decisão de 77, o primeiro adversário da Ponte foi o Sampaio Correia. Um honroso 0-0 lá em São Luís. Olha a macaquinha com Carlos Jair Pisserni, Oscar Polozzi Odirei, Vanderlei Marcorelli de cá, Lúcio Parraga e Tuta, técnico Zé Duarte. É claro que o Rui Rei não estava aqui, né? Aquilo que aprontou no Morumbi teve que sumir da Ponte. E aí a Ponte foi contratar o Dadá. O Rei Dadá foi contratado. O Sampaio Correia do técnico Moacir Bueno. Então, meus amigos, vamos lá. Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30 é o jogo comando da Bandeirantes. O Boris narra Sampaio Correia e Ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é um majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Sampaio, o teu time é uma consagração. Sampaio, és o clube do povo. Teu nome está sempre em voga, mesmo quando não há jogo. Quem te aplaudiu, quem te apoiou, vai te aclamar de novo. Sampaio, o teu time é uma consagração. Sampaio, és o clube do povo. Teu nome está sempre em voga, mesmo quando não há jogo. Quem te aplaudiu, quem te apoiou, vai te aclamar de novo. Futebol é com a Bandeirantes.
expande. Entre os estados tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só. A imensidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre em Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. Hinos das equipes de Campinas e seus respectivos adversários. Olha, agora em Chapecoense, teve um jogo em Chapecó, agosto de 2020, sabe o que aconteceu? Chapecoense 2, Guarani 0. Mas não é esse o detalhe. O detalhe é que o Guarani perdeu 2 pênaltis. Já estava 2-0 o Chapecoense. E aí, 23 segundo tempo, pênalti para o Guarani. Júnior Todinho cobrou e o goleiro João Ricardo defendeu. E depois, a 39 minutos, finalzinho, novo pênalti. Giovanni Augusto cobrou na trave. Inacreditável. E aqui o Thiago Carpini, uma das suas últimas partidas. Foi a penúltima partida do Thiago Carpini, 24 de agosto de 2020, no comando do Guarani. O Carpini que assumiu 2019, salvou o Guarani do rebaixamento, pegou o bug na última colocação. E aqui já havia um desgaste, porque no Campeonato Paulista 2020, aquela tristeza, a Covid e tal, teve aquele derby que o Guarani virou 3-2, ganhou 3-2 no Brinco, já portões fechados e tal, o Covid, aquela confusão toda, aí ficou 4 meses parado no campeonato. Quando voltou, o Guarani acabou perdendo os 2 jogos que restaram e o Corinthians ganhou os 2 que restavam. E o Guarani ficou fora do mata-mata do Paulista 2019. Já vi esse desgaste. E numa dessas estávamos em 2020, porque o campeonato se estendeu, e aí então, na partida seguinte, o Guarani no Brinco perdeu do Náutico 2-1 e o Carpini acabou caindo. Apenas uma curiosidade. E no último confronto, né, gente? No Brinco, Guarani 1, Chapecoense 0. Gol de quem? Gol do Edson Carioca. Mozart no comando. Era a última rodada da Série B 2022, ano passado. Dia 6 de novembro. E com esse resultado, até então, o Guarani ia para a Copa do Brasil. O Guarani ia para a Copa do Brasil. Depois, quando virou aí 2023, saiu o ranking da CBF. Aquele empate entre Guarani e Criciúma foi para sorteio e deu Criciúma. Vamos lá, 20h14, informações da Ponte. Olha, o Catarino chegando aqui para falar da macaquinha, quem foi, quem não foi, quem tá suspenso, quem não tá suspenso. Como é que a macaquinha vai fazer aí, o Felipe Moreira, para escalar essa ponte que precisa urgente de uma recuperação, hein? Grande abraço, seja bem-vindo. Boa noite, Vladimir Catarino. Tudo bem com o amigo? Fala, Edu, tudo bem? Ah, melhor agora. Boa noite para você. Os amigos. Uma ótima noite aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Mais uma rodada, Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo da Ponte Preta contra o Sampaio Corrêa. Ponte bastante desfalcada, né, Edu? Mais uma vez o técnico Felipe Moreira não poderá escalar o mesmo time, não tem conseguido repetir. Vai falando aí, Edu. Ah, pera um pouquinho, temos um probleminha aqui, uma adaptação. E o Catarino com as informações da Ponte Preta já foi amplamente divulgado aqui no programa que o Batista apresentou, no Esporte em Debate. Deixa eu ver uma coisa. Vamos lá, Catarino. E aí, Edu, estamos falando? Tá no fone aqui. Pois é, o técnico Felipe Moreira, então, com desfalques, 4 desfalques para esta partida, 2 jogadores suspensos, o Arthur e também o Gé receberam o 3º cartão amarelo, estão fora, e o Elvis e o Fábio Sanches foram preservados, não viajaram, preservados aí para a partida contra a equipe do Vila Nova no próximo domingo. Então, mais uma vez, vai ter que mexer bastante no time o Felipe Moreira da Ponte para enfrentar o Sampaio Corrêa. Edu. Dá uma olhada só, 3º gol do Juventude, hein, Catarino? Ó, o Thiago Carpini, rapaz, eu não acreditaria que ele conseguiria salvar o Juventude. Lógico, tem muita coisa pela frente ainda, mas segunda vitória consecutiva do Juventude contra o forte time do Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense, começou bem a Série B, segundo tempo em Caxias, Juventude 3, Atlético Goianiense 0.
Pita, essa derrota do Atlético Goianiense é bom para o Guarani, em termos de G4. Continua Londrina 0, Ceará 3, também surpreendente. E Vila Nova 1, Ituano 0, Vila Nova comandando a Série B nesse momento. E segundo tempo de Vitória e CRB, 0-0, Vitória que deu uma brecadinha. Bom, vamos lá, a gente está tratando de Ponte, né? Daqui a pouco o Tigrão comentando aqui os problemas, quem será que ele vai escalar? Tem o Amaral, o Leonaldi, o Filipinho, será que três volantes, mais o Matheus Jesus, o Cássio Gabriel e só o Pablo Diego à frente, como é que ele vai fazer, tá? Lembrando que a Ponte tem problema no departamento médico, a Ponte tem problema no seu comando técnico, que agora é uma incógnita, né? Felipe Moreira, vai dar certo ou não vai dar, tem problema financeiro, tem problema para tudo lado, e a Ponte precisa pontuar. Olha, eu coloquei aqui no banco o Edson, não sei se o Eliel também viajou, Eliel não foi relacionado para o derby, tem o Guipira, tem o Mailton, Paulo Baia, que veio do Primavera, Ramon Carvalho, volante, Samuel Andrade, volante, Thiago Oliveira, que às vezes some do banco, o lateral direito, o Everton. E, olha, o problema é que a Ponte tem um elenco muito curto, né? Não tem muita opção, então tem que improvisar, né? Na lateral esquerda, hoje quem? Júnior Tavares? A Ponte não tem muita opção. De bons jogadores, não, falta de número adequado de jogadores para compor o elenco, não tem muito o que pensar, não. Edson voltando à zaga aí juntamente com o Matheus, o Júnior Tavares na esquerda, lá no meio campo os três, né, Amaral, Leonaldi e Felipinho, provavelmente aí Cássio Gabriel e talvez o Dudu Ratamoto ao lado do Pablo Diego. Não tem muitas opções para pensar o técnico Felipe Moreira para escalar a Ponte Preta para essa partida, Edu. Beleza, olha, daqui a pouco a escalação do Guarani, o CH, ele vai estar acompanhando, né? Vamos lá, vamos chamar o CH? CH conosco? Alô CH, um abraço, boa noite CH! Tudo bem, Edu? Como é que vamos, tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo ótimo e você, tudo bem, né? Tudo bem, deixa eu ver uma coisa, você já tem escalação, CH? Já, Guarani escalado, Edu. Então vamos lá, deixa eu ver só uma coisa aqui, pedir para o maestro então, o nosso Gilberto Sufi. Guarani já escalado, olha o CH vem com a arbitragem, não sei se a Chapecoense está, mas o bugre é esse, vamos lá. Tony será o goleiro 25, Diogo Matheus 13, o capitão do time Alan Santos 12, Lucão na quarta zaga 3 e Mike lateral esquerdo meia dúzia. Meio campo do Guarani terá contra a Chape, Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18 e Regis 78. No ataque, Bruno José 17, Isaac, novidade no time titular, Isaac 29 e Bruno Mendes 9. Vou confirmar o Guarani. Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Bruno José, Isaac e Bruno Mendes, Edu. Pera, o Bruninho tá no banco então, CH, é isso? Bruninho está no banco de reservas, Edu. Deixa eu só tirar então aqui. Eu coloquei o Bruno, tô riscando, tá? Vamos ao banco? Vamos ao banco então, por favor. Pegorari 1. No banco do Guarani, Valber 4. Ivan Alvarinho 14. Diego Porfírio 15. Bernardo 28. Lucas Araújo 21. Wenderson 23. Bruninho 27. Lucas Silva 20. João Vitor 19. Neilton 7 e Derek, número 11, este é o banco do Guarani. Olha, o Neilton você falou no banco, né, Neilton? É isso, Neilton? Isso, Neilton 7. Ele estava machucado, reaparecendo. Tá, beleza. Olha, pendurados na minha contabilidade aqui, Bruno Mendes, hoje titular, Matheus Barbosa, titular, e Neilton pendurado, mas está no banco. Confere. Você tem o release aí, né? O press kit. Vamos então ao Chapecoense, CH? Eu ainda não tenho, Edu. Já eu informo para você. Espera um pouquinho, eu devo...
Espera um pouquinho só. Deve dar uma olhadinha aí que... Chegou. Chegou. Vamos ver se por acaso o Vitor Ramos jogou no Guarani, não sei se tá. Bruno Nazário, ex-Guarani, foi campeão da Série A2 em 2018. Ribamar, ex-Ponte, Argel Fux, já entrou no Guarani em 2011. Vamos lá, Chapecoense escalada. Ayrton no gol, número 1. Mendes, número 8. Rodrigo, 32. Vitor Ramos, capitão do time 3. E Cristiano, meia dúzia. Bruno, 22. Dudu Vieira, 70. Bruno Nazário, 88. E Felipe, número 94. Na frente, Alisson, 10. E Ribamar, 9. Esta Chape, Edu. Deixa eu ver aqui. No banco alguma coisa interessante da Chapecoense, CH? Tem o João Paulo, Cleilton, Mancha, Ronei Pablo Silas, ou Siles, Gabriel Xavier, Danley, Murilo e Richard. Esse é o banco da Chape do técnico Argel Fux. Olha, começa 21h15, o Guarani, a Ponte é 21h30, o jogo comando da Bandeirantes é o jogo da Ponte, tá bom? O Boris vai comandar. Vamos para arbitragem. Se não é professor de educação física, ou é funcionário público, ou é autônomo. Isso é que comanda a profissão hoje dos árbitros. Funcionário público, professor de educação física ou autônomo. Quem que apita esse H? Eu vou tentar pronunciar, tá? Prometo que vou me esforçar. Paulo Henrique Schleich, do Mato Grosso do Sul. Paulo Henrique Schleich. O bandeira 1 é o Leandro dos Santos Ribeiro, também do Mato Grosso do Sul. E a Fernanda Canger, do Mato Grosso. No VAR fica Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco, Edu. Curiosamente, os três são professores de educação física. O Paulo Henrique, que é o árbitro, lá em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, promete que amanhã cedo já vai estar dando aula na escola lá. O bandeira 1, o Leandro, ele é professor também lá em Campo Grande. Os dois vão na mesma carona, também amanhã de manhã já está dando aula. E a Fernanda, ela é de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Professora também. Amanhã de manhã também vai estar na escola dando aula. Sensacional. Muito bem. Bom, CH, agora a sua análise. Por gentileza, é diferente do derby, porque tem o Isaac e o Bruno Mendes, que entraram e fizeram a diferença, né? O Guarani sofreu o gol, mas acabou empatando com a jogada dos dois aí, Isaac e Bruno Mendes, CH. Hoje, na hora do almoço, nos Donos da Bola, nós debatimos isso, não é? Eu não esperava que o Isaac começasse a partida, porque eu acho que o Bruninho está jogando bem. Agora, o pedaço de jogo que o Isaac realizou no derby, tá aí a resposta. Merece titularidade, não dá para contestar. Se ele tivesse escalado o Bruninho, também estaria certo. Como também estaria certo se ele tivesse começado com o Derek. Mas começa com o Bruno Mendes. Os dois, na minha avaliação, que foram bem no derby, estão escalados de começo, sem contestação. Eu acho que o Guarani vai bem ofensivo. Vamos ver como é que vai ser o Isaac de começo, não é? Ele que está encontrando de novo o seu espaço, bom jogador, cara que joga com a cabeça erguida. E vamos ver, num encaixe do novo treinador, como é que ele de começo se sai na partida de hoje. Eu acho extremamente interessante. E digo que, não vou falar de justiça, mas ele deve estar treinando bem, entrou no derby, jogou bem, então está recebendo a titularidade. E tem um outro detalhe. O técnico Pivete tem duas armas fortíssimas no banco de reservas. O Bruninho, velocidade, e o Isaac, que tem característica diferente do Bruno Mendes, que é um cara mais móvel. Então, veja, ele deve ter tomado essas decisões, eu estou aqui imaginando, também combinando com o jeito do time do Argel jogar. Então, isso, com certeza, tem aí uma explicação também pelo fato do jeito do time da Chapecoense jogar. Então tá bem escalado, não dá para contestar.
E também tem uma outra alternativa, que é o Henderson, que está voltando também, e era titular, agora está no banco, enfim. Eu acho que o Guarani é favorito e deve ganhar o jogo, Edu. Repito aqui o time da Ponte Preta que encara o Sampaio Corrêa: Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Edson 3, Matheus Silva 4, Júnior Tavares 22, Amaral 8, Leonaldi 5, Felipinho meia dúzia, Matheus Jesus 20, Pablo Diego 11, Dudu Ratamoto 7. Esse é o time titular da Ponte, que daqui a pouco entra em campo em busca da vitória, em busca dos 3 pontos. No banco de reservas, o técnico Felipe Moreira. Espera um pouquinho, só, devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Quem que é? Vamos lá. Luan 30. Goleiro é Luan. Espera um pouquinho só. Luan, ok. Mailton 2. Espera um pouquinho só. Mailton, ok. Paulo Baia 9. Paulo Baia, que veio do Primavera, 2 jogos na Ponte. Né? Porque o segundo ele jogou contra o Ceará, jogou um pouquinho só. Tá, vamos lá. Contra o Londrina, aliás. Pois não. Tiagão 13. Tiagão reaparecendo no banco, zagueiro. O Everton 15. Espera um pouquinho. O Everton é... Esse não... tá aqui, lateral direito. Lateral, isso. Ok. Eduardo 16. Então esse Eduardo é menino da base? É? Isso. Eduardo 16. Que ele é atacante, será? Eu já vou pesquisar aqui. Eduardo. É o Blá, não sei o que. Será que é o Blá? Bom, vamos lá. Guipira 17. O seu Guipira, ok. Samuel Andrade 18. Volante veio do 15, ok. Cássio Gabriel 21. Espera um pouquinho só. Cássio Gabriel tá pendurado, ok. Ramon Carvalho 23. Ramon Carvalho. E o Tomás Caíque 27. Tomás Caíque, que veio do Audax. Espera um pouquinho só. É o Tomás Caíque. Exato. Tomás então, Caíque. Mas o Eliel nada ainda. Não, ainda. Não foi liberado pelo departamento médico. Nada. O Edson, zagueiro, menino da base também, não tá no banco. É titular. É titular. O Fábio Santos não joga hoje. Não joga o Fábio Santos? Não percebi. Foi poupado juntamente com o Elvis. Os dois, ambos poupados para a partida. Então a dupla de zaga da Ponte hoje com o Edson e o Matheus Silva. Mas o Fábio Santos deu uma entrevista a uma coletiva essa semana. Ontem. Ele falou ontem, exatamente poupando o Felipe Moreira do gol, né? Teve aquela questão assumindo da falha da marcação, assumindo a culpa. Ele concedeu, mas a questão física pesou também. Então pensando nesse jogo do próximo domingo, afinal vai ser 11 horas da manhã, domingo contra o Vila Nova, nem Elvis e nem Fábio Sanches viajaram. Então a Ponte sem Gé, sem Arthur, sem Elvis e sem Fábio Sanches. Tá bom. Tá, o Sampaio tá na fita aí? Tá na pedra também. O Sampaio. Será que o Pimentinha tá, né? Não? O Pimentinha tá. Hoje joga. O Pimentinha... Esse cara tem mais de... Ele tem só de Sampaio correr, mas... Eu fiz o levantamento, o número de jogos. Olha, gol do Palmeiras, hein? Mas o Palmeiras tá 3-0. Segundo tempo lá no Paraguai, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3. Vai vendo, empatou o São Lourenço, hein? Sul-Americana, Fortaleza 2, São Lourenço também 2. Continua a Juventude 3, Atlético Goianiense 0, Londrina 0, Ceará 3, Vila Nova 1, Ituano 0 e continua Vitória e CRB 0-0. O Sampaio Corrêa, Vladimir. Vamos lá, você ia falar sobre o Pimentinha, a pesquisa que você fez aí do Pimentinha. Não, esse cara tem muito tempo de Sampaio Corrêa. Ele tem mais de 100 jogos pelo Sampaio Corrêa. Pimentinha, você quer falar, é que não dá pra... Eu tenho que pegar e somar, que tá tudo no site o gol, você colocar Pimentinha e depois você coloca aí, entre aspas, o gol, né? Pimentinha, deixa eu ver. Anderson Vanderlan de Moraes Rodrigues, é o Pimentinha. Vamos lá, você fala a escalação aí do Sampaio Corrêa que eu vou tentar aqui o número de jogos dele, por favor. Vamos lá, falando, portanto, da escalação da equipe do Sampaio Corrêa, adversário da Ponte no jogo de daqui a pouco pela Série B. E só pra gente confirmar, o Eduardo é meio campista, viu, o Edu? Ele é da base da Ponte e é meio campista, o Eduardo que tá aí no banco de reservas da Ponte Preta. Então vamos lá, vamos escalação aqui da equipe do Sampaio Corrêa com Luiz Daniel, é o goleiro 1, Matheus Pivô 2,
Gabriel Furtado 3, Gustavo Henrique 4 e Vitinho meia dúzia. Maurício 5, Neto Paraíba 8, Eloir, capitão do time 15, Marcinho 10, Pimentinha 11, Vinícius Alves 22. Vou repetir aqui o time do Sampaio Corrêa, do técnico Márcio Fernandes, que tem Luiz Daniel 1, Matheus Pivô 2, Gabriel Furtado 3, Gustavo Henrique 4, Vitinho meia dúzia, Maurício 5, Neto Paraíba 8, Eloir 15, Marcinho 10, Pimentinha 11, Vinícius Alves 22. No banco, o Márcio Fernandes vai ter o Thiago Braga 12, Bill 7, Patrick Carvalho 9, Joécio 13, Léo Silva 14, Alisson 16, Rafael Vila 17, Johnny Douglas 18, o Vinícius Cascais 19, Alexandre Tan, tá voando em 20, Rodrigo Souza 21 e Luiz Otávio 23. Esse é o Sampaio Corrêa. Ele tem mais de 140 jogos pro Sampaio, porque ele jogou no Sampaio Corrêa Pimentinha 2014, 15, 16. Aí deu as danças, voltou em 2017, foi embora, voltou em 2020, está lá até hoje. Mais de 140 jogos. Ah, não tem mais aqui, 2012. Tem mais de 150 jogos, Pimentinha. Brincadeira, esse é o Pimentinha. Então tá bom, quem que vai apitar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar a ficha dos apitados. Tá fácil aí a arbitragem? Tem os nomes aí, eu falo os nomes, você fala a ficha corrida deles, porque pode ser? Assim, se não for funcionário público, é professor de educação física ou autônomo. Quem que apita lá? O árbitro é baiano, Bruno Pereira Vasconcelos. Ele é funcionário público. Funcionário público. Ele trabalha na cidade de Madre de Deus, na Bahia. Falou que amanhã de manhã tá na prefeitura. Ele tem 33 anos. Bruno Pereira, amanhã de manhã... De São Luís para Salvador não é tão longe. Não, né? Não é tão longe, é um tirico. Ele, Carlos Francisco de Oliveira, assistente 1. O Eli, ele é professor de educação física. Mas amanhã vai estar em Salvador dando aula, amanhã de manhã. Assistente 2, a Daniela Coutinho Pinto. Ela é coordenadora de treinamento. Agora, o que faz uma coordenadora de treinamento? Coordena treinamentos, né? Então, ela trabalha em Feira de Santana, na Bahia. Depois ela vai chegar um pouquinho tarde, mas vai coordenar. E no VAR estará o Charlie Wendy Straub Deret. É esse mesmo. Charlie Wendy Straub Deret. Olha, o Sampaio Corrêa tem o Bill. O Bill jogou na ponta. O Bill tá aí Tá no banco. Tá no banco? O Bill é aquele que jogou no Flamengo, jogou na ponta em 2019. O Marcinho tá escalado, Marcinho tá escalado, Marcinho é titular. Jogou no Guarani no passado, fez 10 jogos, nenhuma inteira, nenhum gol. E o Márcio Fernandes, ele passou pelo Guarani em 2014 eu tenho até aqui, viu, Catarino? Você tem tudo aí, né? Não, mas eu trouxe aqui, eu juro que eu peguei o prontuário do Márcio Fernandes. Ele chegou no Guarani numa fase difícil, porque primeiro que o Guarani disputava a Série A2, a Série C do Brasileiro. E 2014 foi o ano da Copa aqui no Brasil. E o Brinco estava sendo preparado para receber a seleção da Nigéria. Então o Guarani não jogava no Brinco. O Guarani jogava em Paulínia, jogava em Bragança, jogava em Dayatuba. Americana, um Deus nos acuda. Aí o Guarani muito mal, terrível, e o Márcio Fernandes ficou 20 jogos. O Márcio Fernandes ficou famoso porque foi ele que lançou Neymar no Santos 2009. Ficou muito famoso. E teve um jogo do Guarani contra o Santa Rita pela Copa do Brasil em Paulínia. E o Guarani perdeu de 2-1. No jogo de ida foi 0-0 lá em Boca da Mata, em Alagoas, 0-0, jogo da volta, 2-1 para o Santa Rita. E o Guarani foi desclassificado. E o Márcio Fernandes acabou sendo demitido. Aliás, esse jogo aqui foi... Quem fez o gol do Guarani foi Medina. Segunda passagem do Medina pelo Guarani, foi o último jogo do Medina pelo Guarani também. Então foi uma fase difícil do Márcio Fernandes. Só como efeito de comparação, Edu, Sampaio Corrêa, que veio jogar contra o Guarani aqui em Campinas, aliás, perdeu a partida, né? São 7 jogadores remanescentes do time titular do Sampaio Corrêa para esta partida. O Luiz Daniel, o Gabriel Furtado, o Gustavo Henrique, o Neto Paraíba, o Marcinho, o Vitinho e o Vinícius Alves também foram titulares na partida aqui no Brinco. Vamos lá, atenção, o Boris que vai narrar aqui. Sampaio Corrêa, só pegar uma boa noite aqui. Ô Boris, tudo bem, Boris? Já no CB Studio Stadium, meu caríssimo Edu Pinheiro, nesta quarta-feira. Estava acompanhando você com o Vladimir Catarino aí dentro do Concentração, trazendo informações sobre a arbitragem. Fiquei sabendo que um dos integrantes da arbitragem do jogo lá em São Luís do Maranhão, ele pediu abono, é funcionário público, então vai abonar quinta e sexta, só volta na segunda para o trabalho, viu, Edu? Tem isso aí também. Já voltamos, agora 20h35, o Tigrão vai comentar a escalação da Ponte.
Até já! Oi, gente. Aqui é o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. No ano passado, o povo se uniu para acabar com um grande pesadelo e começar a reconstruir o Brasil com Lula. O PSOL faz parte dessa luta. Como deputado federal, eu tenho atuado na construção do novo Minha Casa Minha Vida, na retomada de políticas de combate à fome e na garantia de direitos para os aposentados e pensionistas. Nós estamos trabalhando por São Paulo, lá em Brasília, e mantendo o nosso compromisso, lutar para melhorar a vida do povo. Venha para o PSOL. Eu, Helena Rizzo, tô aqui empolgadíssima com a 10ª temporada de MasterChef Brasil. Mas se mandarem mal na cozinha, aí minha doçura vai embora e o gosto amargo da eliminação vai aparecer. Por isso, o nível tem que estar lá no alto sempre. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. O União Brasil é o partido que resolve. O maior exemplo é a cidade de São Paulo. Com o prefeito Ricardo Nunes, estamos fazendo uma reparação histórica, principalmente na periferia. Levamos sinal de internet, entregamos moradias populares e pavimentamos ruas. É obra que não acaba mais. Nosso compromisso é com uma cidade mais humana e socialmente justa. Junte-se a nós. Feliz a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte: troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM. Beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade. As mulheres estão na linha de frente na luta por direitos. No PSOL, as mulheres também têm protagonismo. Somos o partido de Marielle, da primeira indígena ministra do Brasil. As mulheres são maioria na bancada do PSOL no Congresso Nacional. Aqui na Alesp, as mulheres negras são maioria na nossa bancada. Mulheres e homens estão em igual número na direção do PSOL. Somos o partido do combate à violência machista, por mais direitos e pela autonomia sobre nossos corpos. Venha para o PSOL. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Aqui é o Milton Leite.
presidente da Câmara Municipal de São Paulo. O programa de recuperação de mananciais é uma das principais conquistas da cidade de São Paulo. Executado pelo prefeito Ricardo Nunes, é responsável por despoluir as represas Binings e Guarapiranga. Já são 8 obras concluídas, 19 em andamento e R$1 bilhão em investimentos, levando urbanização e moradia de qualidade para as comunidades ribeirinhas. É assim que a União Brasil trabalha. Felice você também. União Brasil. Força e equilíbrio. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas, sempre limpas. Vamos lá, ponte escalada, olha só um pitaco aqui do Guarani já escalado, o CH já trouxe, a novidade é que entra com Bruno Mendes e Isaac e Bruno Mendes, Guarani com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Regis, Isaac, Bruno Mendes e Bruno José. E a macaquinha Tigrão escalada, hein? Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Edson e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldo, Felipinho, Matheus Jesus, o Dudu Ratamoto e o Pablo Diego. A ponte sem o Gé, sem o Arthur suspensos, sem o Elvis e sem o Fábio Sanches, zagueiro. Oi, Tigrão, um abraço, boa noite. Boa noite. Um abraço para você também, Edu, um abraço aos amigos do Concentração. Apenas uma surpresa aqui, surpresa não, né, porque também não tem nada de bicho de 7 cabeças, mas é a ausência do Fábio Sanches, né? Ele está escalando o Edson e Matheus Silva. Essa é uma dupla que não tem sequência de jogo. Mas o Edson vinha muito bem, o Matheus Silva está readquirindo o seu melhor momento, porque ficou muito tempo fora. E daí para frente, Luiz Felipe numa beirada, Júnior Tavares na outra, eu já esperava. Amaral, Leonaldo, Filipinho e Matheus Jesus. Tá tudo correto, porque o Elvis está sendo poupado. Pablo, Diego e Dudu, conforme a gente vinha dizendo desde a segunda-feira. Não tem nenhuma novidade. Eu olho o banco da ponte, Eduardo, me ajuda aí. Isso, Eduardo, exato, menino da base, volante. É meia. Eduardo. Então, você vê que isso eu não dificuldade, conheço. né? Pode ser que tenha sido relacionado, mas eu não... Você tem que levar, eu não me lembro. Eu não me lembro do Eduardo. Foi relacionado em um jogo nessa Série B, viu, Tigrão? Um jogo só. Relacionado, mas não entrou. Enquanto isso, um cara que estava prontinho aí para esse tipo de eventualidade, o Maurício, está lá em Chapecó, na Chapecoense, foi embora. Não renovaram o contrato do garoto, né? Não renovaram. Venceu dia 31 de março e deixaram o cara embora. Assim, sem nada, sem entrar nada para os cofres da ponte. Ele que estava nas fileiras de base da ponte há 13 anos, há 11 anos, perdão. 11 anos de Ponte Preta. Estava prontinho o Maurício. Inclusive na Série A2 entrou em várias partidas e fez até gol. Agora a gente vê aqui o Eduardo. Tomara que o Eduardo seja melhor do que o Maurício, né? Aí se justifica. Mas quando a gente vê aqui, por isso que a crítica ao treinador quando ele não vai bem tem que existir, mas ela tem que ser moderada e ela tem que levar em consideração algumas coisas. Luan é goleiro, Mailton é lateral direito e o Everton é lateral direito. Paulo Baia é atacante, Thiago Oliveira é back. Eduardo, então, esse menino da base aí que eu nem me lembrava. Mas boa sorte para ele, que Deus o ilumine. Não lembrava assim, porque vem sendo utilizado pouco. Guipira é um atacante de beirada. O Samuel Andrade, né? A preguiça, essa assessoria de imprensa da Ponte. O nome do cara na bola é Samuel Andrade. O nome do Ramon é Ramon Carvalho. Né? O nome do Cássio é Cássio Gabriel. Esse é a divulgação do jogador. Aliás, ele joga com esses nomes compostos, eles jogam desde sempre. Aí eles entram na partida hoje e o cara que está narrando o jogo pela televisão fala, esse é o Cássio, esse é o Ramon. E aí o jogador, né? Quem não conhece, puxa, sim,
é o Cássio Gabriel, me lembro dele, no Mirassol, não sei mais aonde. Ah, o Ramon Carvalho, sim, me lembro dele, lá no Atlético Goianiense, né? Mas os caras escrevem só um nome aqui. Acho que falta papel, né, Edu? Você podia mandar um papel lá pros negros, lá, pô. Caneta. Vou falar com o Paulinho Santana. Paulinho, Samuel tem 50 milhões de Samuel no futebol brasileiro. Agora, Samuel Andrade, sim, aquele volante que eu vi pelo YouTube, várias vezes defendendo o que? Não, os caras escrevem aqui, Samuel. Aqui, tá aqui, ó. Samuel. O Dudu, nossa, mas é o Dudu do Palmeiras? A Ponte contratou? Não. Esse é o Dudu Ratamoto. Mas tá escrito aqui, ó, Dudu. Eu adoro lá os nossos amigos lá da assessoria. Eu já dei essa sugestão aqui várias vezes, porque nós aqui conhecemos. Mas o jogo é transmitido pela televisão para o Brasil inteiro. Então, por que não divulgar mais o jogador? Por que não ajudar o jogador a ser citado do jeito que ele sempre foi chamado? Aí entra, hoje o Boris vai dizer assim, se o Ramon Carvalho entrar, o Boris vai dizer, ah lá, vai entrar Ramon Carvalho. Né? O Catarino também, eu também, o Gleger também. Agora, o cara que tá na televisão lá, vai lá, tá entrando o Ramon. Ah, agora tá entrando lá o Dudu. Olha, eles vão economizar tanta tinta de caneta que daqui a pouco o Gui Pira vai ser Gui. Né? Então é uma sugestão aí, boa, viu? Tô brincando aqui, tô com um astral legal, tô com bom humor. Eu achei que tava ácido, não tô fazendo crítica, tô dando uma sugestão. Coloca o nome inteiro dos caras, pô. Matheus Silva, olha que beleza aí. Já é evolução. Eles estavam colocando só Matheus. Agora já é Matheus Silva. Olha aí que legal, né? Senão, se a gente não der os alertas aqui, daqui a pouco o Luiz Felipe vai ser o Lu. Lateral direito da Ponte. Lu. Para com isso, pô. Agora, no banco aqui, Samuel é volante. Segundo volante. Cássio é o Cássio Gabriel, é meia atacante. Ramon Carvalho é segundo volante. E o Tomás tem outro nome aí também, né, Edu? É o Tomás Kaique, é. Tomás Kaique. Olha que nome bacana, cara. Tomás tem 7 mil Tomás aí, pô. E o Tomás é da base também, né? Não, foi contratado. Então põe Tomás Kaique. Meus amigos, um abraço pra vocês aí da assessoria da Ponte. Adoro vocês. Mas coloque o nome completo. É melhor pro jogador, é melhor pra Ponte. Divulga mais o trabalho deles. E o time, pra mim, Edu, está bem escalado dentro das carências do elenco e dos desfalques importantíssimos para hoje. Gé, Arthur e Elvis. 3 titulares absolutos. Não dá para fazer nada, na minha avaliação, melhor do que está aqui. E com relação ao Fábio Sanches, não sei se já informamos ou não, se está sendo poupado, se sentiu, ou se é opção técnica, não sei se o Catarino já falou a respeito disso. Preservado, a verdade é que viu? no Derby ele jogou até os 52. Não saiu, não. Inclusive participou do lance fatídico para a Ponte e o lance felicíssimo para o Guarani, quando a bola entrou numa furada dele. Agora, está sendo poupado? Não sei. É um quarto desfalque. Então, Elvis, Fábio Sanches, Gé e Arthur. Não dá para fazer nada melhor do que está aqui. Está bem escalado, na medida do possível. E boa sorte para Macaca. E se o Gui Pira entrar, ô Bolis, por favor, chame-o de Gui Pira, que ele é de pode deixar. Ele é seu conterrâneo. Tigrão, só tenho uma dúvida, Tigrão. Fale Samuel Andrade. Sim, pode deixar. Eu só tenho uma dúvida, Tigrão. Tá ácido, hein? Oi? Não, se o nosso comandante Batistão chegar a partir de amanhã e determinar a abreviação do nome de todo mundo. Então o Edu ficaria Edu, o Vladimir pode ser chamado de Vlad, o CH de CH, né? Carlos Henrique CH. O seu seria como? Ti? O meu seria Ti, mas pode me chamar de Grão. Boa! Atenção, hein? Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas, com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos,
e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa já, faturando. Gleger Zorzin pintando na área e comentando também sobre a ponte. Agora, 20h51. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Oi, gente. Aqui é o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. No ano passado, o povo se uniu para acabar com um grande pesadelo e começar a reconstruir o Brasil com Lula. O PSOL faz parte dessa luta. Como deputado federal, eu tenho atuado na construção do novo Minha Casa Minha Vida, na retomada de políticas de combate à fome e na garantia de direitos para os aposentados e pensionistas. Nós estamos trabalhando por São Paulo, lá em Brasília, e mantendo o nosso compromisso, lutar para melhorar a vida do povo. Venha para o PSOL. Para tudo! A 10ª temporada do MasterChef Brasil está com um sabor especial. Vamos resgatar provas icônicas do programa com novos formatos e uma disputa ainda mais acirrada. O nível aumentou e os participantes terão que se superar para levar para casa o troféu do maior reality de gastronomia do Brasil. Eu, Eric Jacan, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira estamos esperando você. Nova temporada de MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. O União Brasil é o partido que resolve. O maior exemplo é a cidade de São Paulo. Com o prefeito Ricardo Nunes, estamos fazendo uma reparação histórica, principalmente na periferia. Levamos sinal de internet, entregamos moradias populares e pavimentamos ruas. É obra que não acaba mais. Nosso compromisso é com uma cidade mais humana e socialmente justa. Junte-se a nós. Feliz a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Futebol é com a Bandeirantes. É do Pinheiro. Gleger Zorzin, seja bem-vindo ao Concentração Macaca Escala de definida, Gleger. Um abraço pra você, boa noite pro amigo ligado na Bandeirante. Você tava falando aí do árbitro, né, que vai apitar o jogo da Macaca. Da onde ele é mesmo, Edu? O árbitro da ponte aqui. Madre de Deus, é isso? É na cidade de Madre de Deus, na Bahia. Você sabe que eu joguei na Bahia 2 anos, né? Joguei em Salvador pelo Vitória 2 anos. Sim. E em 2009, uma equipe do interior da Bahia, chamado Madre de Deus, subiu da 2ª para a 1ª divisão. E sabe quem que era o goleiro desse time, Edu? 2009? É. Quem? O Jean. Ex-Ponte, ex-Guarani. Nossa, o Jean, goleiro. O filho dele tá jogando agora, né? Exatamente. Exatamente. Então, a hora que você falou aí, que você estava passando a ficha técnica do árbitro, eu lembrei daquela partida. E o Vitória, se eu não me engano, nós ganhamos de 2-0 o jogo. O Jean estava defendendo as cores do Madre de Deus. Um estádio acanhado, assim, mais bonitinho, sabe? Vinho, tudo novinho. Time que tinha uma estruturinha legal. E o Jean era o goleiro desse time. Se você puxar aí, nos sites aí que fala a história do jogador, você vai ver que o Jean, em 2009, jogou no Madre de Deus. Olha que legal. Ele estava 2003, 2004 no Guarani, 2005 também, 2006 ele subiu a avenida, foi para a Ponte e aí foi para o Corinthians. Seguiu a carreira em 2009. Tá perfeito, muito bem. Parabéns, Jorginho. Jogou 20 partidas, né? Eu tava aqui puxando aqui a ficha também. E eu me lembro desse jogo aí, nós ganhamos de 2-0 e o Jean pegou tudo, só tudo, porque era um baita de um goleiro, né? Então é uma historinha legal aí, Edu. Olha, a Ponte que tem um jogo difícil daqui a pouco, né? Então, Edu, deixa eu aproveitar também e mandar um abraço. Eu tava num evento agora aqui em Hortolândia. E falei pra galera, ó, daqui a pouco eu vou estar no ar da Rádio Bandeirantes. Então vocês acessem o YouTube, Rádio Bandeirantes, né? Tem o AM 1170, tem o FM 85.7, tem no YouTube, né? Que a audiência é fantástica, gigantesca. Então tem uma galera aqui de Hortolândia acompanhando a transmissão, tá, Edu? Que bom, abraço a eles. Muito todo bom. mundo tá acompanhando aqui a transmissão. Então, Edu, pra falar do time da Ponte, eu tô com o Tigrão nessa, viu? Eu acho que diante de todo o cenário, a Ponte tá bem escalada. Você vê que nós conjecturávamos aí a possibilidade do Felipinho jogar de lateral esquerdo, mas ele vem com o Tavares, que é o jogador da posição, né? Havia uma preocupação, até porque o Arthur tá suspenso, o Giancarlo tá machucado,
E o Tavares a gente sabe, né? Hora tá no DM, hora não joga, né? Não é convocado, de repente aparece no time titular e ele tá ali na lateral esquerda, que é a dele, viu, Edu? Nas mãos do Hélio dos Anjos ele jogava um pouco mais à frente, mas a lateral esquerda é a posição de origem do Tavares e ele tá ali escalado. O Edson, que entra na vaga do Fábio Sanches, e eu acredito, né, que como disse o Tigrão aí, o Fábio jogou o jogo todo. Jogou o derby todo. Se tivesse sentindo alguma coisa, teria saído. E aí, provavelmente, deve ser por causa do desgaste, a viagem, a logística lá para São Luís não é legal, é ruim, né? O campo em São Luís do Maranhão é muito pesado, a atmosfera, o clima é diferente. Então eu acho, até pela experiência do Fábio, do próprio Elvis também, a galera falou, ó, vamos dar uma guardada nos dois jogadores, jogo fora de casa, e a gente aproveita ele na próxima rodada. Provavelmente foi isso. Tá poupando aí o Fábio Sanches também. No mais, eu acho que é por aí mesmo. Aparece o Dudu Ratamoto à frente, né? O meio de campo nós provavelmente veremos Amaral, Leonaldo, Jesus e Felipinho, e à frente Ratamoto e Pablo Diego. Eu acho que diante de todo o cenário, a macaca tá bem escalada, viu, Edu? Olha, terminou. Legal, Gleger. Olha, terminou Juventude 3, Atlético Goianiense 0, ao Carpini 2 jogos, 2 vitórias do Juventude. Encerrado, Londrina 1, Ceará 3, marcou agora o Londrina no finalzinho, terminou então vitória do Ceará 3, vamos para cima do Londrina. Estamos nos acréscimos em Salvador com 50 minutos e 49 segundos, Vitória e CRB 0-0. Catarino, pendurados na ponte, gol do Vitória. Gol do Vitória nos acréscimos, praticamente último lance. 51 minutos. 51 minutos, gol do Vitória. E o árbitro deu 6, hein, de acréscimo, hein? Esse resultado é bom para a Ponte, né? Porque ruim pro Guarani, independente do que acontecer daqui a pouco em São Luís, a Ponte continua na frente do CRB, como continua também na frente do Tombense e continua também na frente do CSA. Ontem o CSA ganhou, encostou, né? Tava com 1 ponto, foi a 4. Edu, já falei demais pelo meu tamanho, mas você vê como que é importante o nome composto direitinho, né? O número 20 do Sampaio Correia, ele poderia ser Alexandre Azul ou Alexandre Gol, mas ele é Alexandre Tan, né? Poderia ser também Alexandre Aerolíneas Argentinas, né? Podia ser... ele podia ser, por exemplo, Alexandre Emirates. Mas não, tem que falar o nome inteiro do cara. Esse é da TAM. Alexandre Tan. O cara voa em campo, Edu. É, porque era o tanque. Aí eles abreviaram, Tigrão. Você não tá falando aí que tem que abreviar? Não, eu tô falando que tem que falar o nome inteiro. Então, só que o Sampaio fez a mesma coisa que a Ponte. Alexandre Tan. Você vê o seu caso, Gleger. Vê o seu caso. Olha, você chegou aqui como comentarista, Gleger, ninguém conhecia Gleger. A hora que você botou Gleger Zorzinho, pronto, explodiu. Vamos internamente discutir, Tigrão, com muito Sensacional. carinho. Ô, Tigrão, deixa eu só mandar um abraço pro Miguel. O Miguel, filhinho aqui do Gilberto Sulfi, hoje fazendo 14 aninhos, tá nos vendo aqui. Abraço, Miguel! Parabéns, felicidades pra você, toda a felicidade do mundo. Miguel. Um abraço, o Tigrão tá mandando um abraço pra você. Abraço. Ele tá ao vivo aqui no celular do Giba. Ele tava lá no Moisés domingo. O Giba saiu daqui com equipamento e o Miguel acompanhou o Giba lá no trabalho do pai. Foi a primeira vez, Giba, que ele foi? Não, já... Terceira vez. O Giba que nunca ficou jamais nervoso com o filho, viu, Edu? Não, jamais. Ficou. Você já pensou? Problema técnico e mais o Miguel foi nosso segurança lá domingo. Vamos lá, o Catarino, destaque final, o CH, destaque final do Guarani com a escalação, repetindo, por favor. Catarino, destaque final da Ponte, escalação pendurado. O que você tem aí? Tem o... Cássio Gabriel tá pendurado. Tá no banco. Exato, e o Fábio Sanches, que tá fora, também tá pendurado, né? O Luiz Felipe. E o Luiz Felipe também. 3 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. A Ponte que depois pega o Vila Nova no próximo domingo, 11 horas da manhã. Macaca verá campo, portanto, com Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Matheus Silva, Júnior Tavares, Amaral, Leonaldo, Felipinho, Matheus Jesus, Pablo Diego e Dudu. Então, dos que vão jogar, apenas Luiz Felipe está pendurado e domingo... E o Cássio no banco, né? E o Cássio no banco.
Bem lembrado. Então, a Ponte vai pegar o líder Vila Nova. O Vila Nova é líder da Série B com 18 pontos. E a Ponte pega... Não, perdão. O Vitória fez o gol, foi a 18. O Vila Nova é o segundo, com 17. Aí como muda, né? Mas o Vila tem 7 jogos, né, Edu? E o Vila Nova tem um jogo a menos ainda. Isso, exatamente. Vila Nova e tem domingo vem a Campinas, né? Domingo vem a Campinas. Vem a Campinas, 11 horas. Exatamente. Olha aqui, difícil, hein? Campeonato dificílimo. Ok, o CH, destaque final do Guarani. Daqui a pouco, lembrando que o jogo comando é o jogo da Ponte, 21h15 no Brinco começando. A Ponte começa 21h30. Oi, CH, destaque final do Guarani. 2 novidades no time titular. Começam o jogo Isaac e Bruno Mendes, Edu. Preparado, Bolis? Preparadíssimo. Apenas uma última informação, Edu. Já você vai trazer aí informações da rodada. O Palmeiras ganhou 3-0 do Cerro Porteño, mas o Richard Rios, ex-meia do Bugre, foi expulso no jogo. Entrou no segundo tempo, ficou alguns minutos, agrediu o jogador do Cerro e acabou sendo expulso. Normal, no Guarani também tinha esse problema. Normal. Olha, é o seguinte, para encerrar, no fundo do baú, há 30 anos... Isso não, era o preço do dólar. Está registrado? Há 30 anos, o Marquinhos Chedi, que era presidente da Ponte, contratava Hortência para o time de basquete da Ponte. A Paula já estava. A Ponte tinha Paula, Nádia, Karina, Helena Bonaccianti, Roseli. E aí chegava a Paula, a Ponte, né, lutava, conseguiu o título, tudo com a Paula, mas com a Hortência, aí não tem. E segundo o Stefano Campineiro, que levantou, juntas nunca perderam, Paula e Hortência. Maria aí, Paula da Silva. Piracicaba. Gonçalves da Silva, natural de Oswaldo Cruz, mas desde o início da vida em Piracicaba. Você sabe que a Paula, recentemente, ela estava morando na Bahia, em um sítio. Ela não quero mais saber de cidade grande, então ela estava morando na Bahia, mas ela tem o sítio da família ainda ali na região de Piracicaba, mas ela foi para a Bahia, viu, Edu? Olha, é o seguinte, aí em 94, a Paula voltou para Piracicaba, a Hortência ficou na Ponte, depois em 94 a Ponte foi bicampeã mundial em Guarulhos. Quando foi do que ela chegou na Ponte? A Hortência? É. Hortência não, foi... quem chegou primeiro? Foi a Paula chegou primeiro. Chega primeiro. O time de basquete foi montado em 92. 92 foi apresentado, o patrocinador era a Nossa Caixa. Entendi. 92. Em 91 não tinha time de Campinas, então? Não, 91 não. Não? 91. É que eu me lembro de ter... olha só, hein, eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro de ter assistido uma final de Jogos Abertos no interior, em Americana, e foi entre Paulo e Hortência, eu acreditava ter sido Piracicaba versus Campinas. É Sorocaba. Sorocaba. Hortência era de Sorocaba. Então foi isso mesmo. Isso. Então foi Piracicaba versus Sorocaba, então. Eu me lembro que tinha muita gente, me marcou realmente aquela partida de basquete entre Paulo e Hortência. É isso aí. Lá era o Leite Moça. E não tinha esse problema de escalação. Era Paula, só Paula. Porque se fosse o Tigrão, eu tinha que colocar lá Paula, não sei das quantas. Hortência era só Hortência. Porque se tivesse o segundo nome, ele ia ficar nervoso. Atenção! Não é isso que eu quis dizer. Mas se fosse abreviar a Paula? Eu quis dizer, a Paula sempre foi conhecida por Paula, então é Paula. Então é Paula. A Hortência sempre foi conhecida por Hortência. Hortência. O Oscar sempre foi conhecido por Oscar. Oscar. Não precisa Maria Agora, Paula. a Maria Esther Bueno, seria legal se alguém falasse assim, olha lá, ponto para Esther, ponto para Bueno, ponto para a Maria. Não, ela era Maria Esther Bueno. Aí o Éder Joffre dá uma muqueta lá no arada, no japonês, e nocauteia. Aí entra o cara e fala assim, olha lá, o Joffre nocauteou. Não, ele é Éder Joffre. Vamos terminar logo aí essa concentração. Segura, aí, porque atenção, tá demorando campanha muito. Sanasa. Todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Final do concentração, vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol
Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Peças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Bola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva, porque nós estamos aqui de novo no Futebol da Bandeirantes. Quarta-feira de jornada esportiva com os times de Campinas em ação. Já 9h15, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani Chapecoense. 15 minutos mais tarde, jogo comando da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta jogando longe de casa a encarar o Sampaio Correia. É o Sampaio adversário da Macaca. Ponte Preta e Sampaio Correia, 9h30 da noite, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para você ligado no Futebol da Bandeirantes, a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, estamos no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço. No FM faixa estendida 85.3. Além dos aplicativos, estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. Para você que está no YouTube, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Rumo aos 20 mil inscritos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quarta-feira, dia 9 do futebol, hoje dia 24 de maio, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 9h15, Guarani Chapecoense, 9h30, Sampaio Correia e Ponte Preta. Macaca e Bugre em ação em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Times que empataram na última rodada justamente no derby campineiro, placar de 1-1, e buscam reencontrar o caminho das vitórias, principalmente a Ponte, que nesse momento está na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 6 pontos, tem apenas uma vitória, encarando o Sampaio Correia,
que também não faz uma boa campanha. É só o 14º colocado, tem 8 pontos. Apenas 2 vitórias na competição. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Uesco e Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, esparramando som forte, pesado, de muita credibilidade, o futebol do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para Sampaio Correia e Ponte Preta para Guarani Chapecoense. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com os times campineiros em ação. Vamos com o primeiro destaque da Macaca. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço, boa noite, Vlad. Um abraço, boa noite, Leandro Boles, uma ótima noite ao amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte. A Macaca vem em busca de começar uma sequência de vitórias, Boles, para deixar a zona de rebaixamento incômoda, a zona de rebaixamento da Série B. Para esta partida contra o Sampaio Correia, mais uma vez o técnico Felipe Moreira tem problemas para montar o time. 2 desfalques por suspensão, não contará com Arthur e Gé. Receberam o 3º cartão amarelo, estão fora. E também estão preservados Fábio Sanches e Elvis. 4 desfalques, 4 mudanças terá a Ponte para encarar fora de casa o Sampaio Correia. Boles. E o Sampaio, adversário da Macaca, logo mais no estádio Castelão, Vladimir. Depois do triunfo no fim de semana sobre o ABC, o Sampaio agora tenta a sua primeira sequência de vitórias também dentro da competição. Tem como principal novidade na escalação do técnico Márcio Fernandes, o Pimentinha, que voltou contra o ABC, entrou durante a partida, estava fora por contusão. Depois do seu retorno à primeira partida como titular, confiança, palavra de ordem pelos lados do Sampaio Correia. Boles. Já Vladimir Catarino com as escalações. Agora o destaque do comentarista Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Alô, alô, Gleger Zorzinha, sua expectativa. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa, claro, é sempre de que a Ponte possa fazer um grande jogo, que a Ponte possa trazer um resultado positivo para Campinas. Eu estava dizendo isso hoje no programa Os Donos da Bola, que para mim o resultado importante para a Ponte é a vitória, até pela circunstância dentro da competição, a sua colocação na tabela. Então, por esse aspecto, claro, é importante somar pontos? Sim, mas para mim a Ponte tem que vencer o jogo, porque senão é um mar de crise. A gente sabe que a situação é complicada, é zona de rebaixamento, atrapalha demais, né? Mas o torcedor ponte-pretano tem que ter esse alento que na última partida que a Ponte precisou e perdeu alguns titulares e precisou escalar um time alternativo, foi muito bem, inclusive com um bom resultado. Então fica essa expectativa. Eu acho que a Ponte está bem escalada diante de todo o cenário e vamos ver o que preparou de estratégia e de plataforma o Felipe Moreira. Bola. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Alô, alô, Tigrão, o fera da opinião e a sua expectativa. Expectativa de dificuldade para a Ponte e esperança de que a Ponte tem uma postura guerreira. A Ponte tem que se superar, senão perde o jogo. E tem que pontuar de qualquer maneira para sair urgentemente dessa zona de rebaixamento. Para mim, dentro dos desfalques e da disponibilidade que tem no elenco o treinador, o time está bem escalado. Mais importante do que isso, do que os nomes, é a postura, a atitude, a maneira com que a Ponte vai se portar em campo. E eu espero que a Ponte seja guerreira, que a Ponte realmente se supere. Do contrário, volta derrotada do Maranhão.
Muito bem, o Guarani está jogando e agora aqui na Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate-pesado, vai trazer as escalações e acompanhar, trazer todas as informações deste jogo que já começou no brinco. Vamos com a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Vladimir Catarino com as escalações de Ponte Preta e Sampaio Correia. E na sequência o CH vai escalar Guarani e Chapecoense. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A ponte bastante modificada, vem a campo escalada pelo técnico Felipe Moreira com Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe tem 14, Edson 3, Matheus Silva 4, Júnior Tavares 22. No meio campo Amaral veste a 8, Leonaldi 5, Felipinho vem com a meia dúzia, Matheus Jesus é o 20, Pablo Diego 11, Dudu Ratamoto 7, repeteco da Ponte Preta, Kaique França é o goleiro, capitão do time hoje 12, Luiz Felipe 14, Edson 3, Matheus Silva 4, Júnior Tavares 22, Amaral 8, Leonaldi 5, Felipinho meia dúzia, Matheus Jesus 20, Pablo Diego 11, Dudu Ratamoto 7, no banco à disposição de Felipe Moreira, 30 Luan, 2 Mailton, 9 Paulo Baia, 13 Tiagão, 15 Everton, 16 Eduardo, 17 Quipira, 18 Samuel Andrade, 21 Cássio Gabriel, 23 Ramon Carvalho e 27 Tomás Kaique. O teu time é uma consagração. Márcio Fernandes manda a campo Sampaio Correia com Luiz Daniel 1, Matheus Pivô 2, Gabriel Furtado 3, Gustavo Henrique 4, Vitinho meia dúzia, 5 Maurício, 8 Neto Paraíba, 15 para o capitão Eloir, 10 Marcinho, 11 Pimentinha, 22 Vinícius Alves, repeteco do Sampaio Correia, Luiz Daniel 1, 2 Matheus Pivô, 3 Gabriel Furtado, 4 Gustavo Henrique, meia dúzia Vitinho, 5 Maurício, 8 Neto Paraíba, 15 Eloir, 10 Marcinho, 11 Pimentinha, 22 Vinícius Alves. No banco, Thiago Braga 12, Bill 7, Patrick Carvalho 9, Joécio 13, Léo Silva 14, Alisson 16, Rafael Vila 17, Johnny Douglas 18, Vinícius Cascais 19, Alexandre Tan 20, Rodrigo Souza 21 e Luiz Otávio 23. Bola rolando no brinco. Por enquanto 0-0, 4 primeiro tempo. Guarani escalado com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Isaac e Bruno Mendes. Escalado Guarani, agora Chapecoense. Ayrton no gol 1, Caio, Rodrigo Freitas, Vitor Ramos e Cristiano, Bruno Vinícius, Dudu Vieira e Bruno Nazário, Felipe Ferreira, Ribamar e Alisson Faria. São tantos títulos outrora conquistados. Arbitragem de Sampaio Correia e Ponte Preta, a cargo de Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Assistente 1, ele Carlos Francisco de Oliveira. Assistente 2, a Daniela Coutinho Pinto. Quarto árbitro, o Ranilton Oliveira de Souza. E no VAR estará a Charlie Wendy Deretti. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br.
Futebol na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na Feicom 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Tô dizendo agora aí no programa Concentração, né, que é sempre muito difícil. Tem gol. Jogar lá em... Tem gol, CH? Vamos lá. Informando o Gleger a 6 minutos do primeiro tempo, depois de uma bela jogada de Bruno Nazário, foi à linha de fundo e cruzou para trás, sozinho. Ribamar escorou e fez aos 6 do primeiro tempo. Chapecoense 1, Guarani 0, Gleger. Estamos agora aos 9 minutos. Olha, eu estava dizendo o seguinte, né? Jogar lá em São Luís é sempre muito complicado, né? Difícil, jogo duro. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar um time do Sampaio Corrêa jogando lá em seus domínios. Agora, a gente, diante de todo o cenário, eu acho que a Ponte está bem escalada e na oportunidade onde o Felipe Moreira teve problemas de escalação, ele usou um bom critério, uma boa estratégia, escolheu bem as peças e a Ponte andou bem no jogo. Então eu estou com essa expectativa. Estou com essa expectativa de que a Ponte possa fazer um bom jogo e possa, claro, trazer pontos a Campinas. E você, Tigrão, o que espera para o jogo daqui a pouco? Espero muita dificuldade, espero que a Ponte se adapte bem aos problemas que o Felipe teve aí para montar a equipe. São desfalques muito importantes. Gé, Elvis, Arthur, Fábio Sanches, todos jogadores rodados, experientes. Eu espero que a Ponte consiga se organizar, consiga absorver bem esses impactos num jogo duríssimo contra um Sampaio Corrêa que vive um melhor momento na tabela
E, evidentemente, a gente espera que a Ponte possa surpreendê-lo depois de um segundo tempo bom no derby, de alguns lampejos bons, como o jogo contra a Chapecoense, o segundo tempo contra o Botafogo, em Campinas, que a Ponte encontre esses momentos de maior qualidade, esses momentos onde ela andou bem na competição, porque a pontuação é absolutamente indispensável para que a Ponte saia o mais rapidamente possível da zona de rebaixamento. É lógico que a escalação pode ser discutida numa posição ou outra, mas as opções do Felipe Moreira são muito curtas, são muito pobres, inclusive no que tange a peças de reposição para substituir os jogadores titulares que estão fora hoje. Então, superação é a palavra, atitude é o que a gente espera, que o time pulse dentro de campo, que entenda a gravidade do momento, que se descole rapidamente das últimas colocações e que consiga fazer uma grande partida num jogo onde, pelo menos antes da bola rolar, o favorito é o time da casa, é o Sampaio Corrêa. Cabe à Ponte, com espírito de luta, cabe à Ponte com uma atitude guerreira, cabe à Ponte com um espírito de superação, mudar a teoria e na prática fazer um grande jogo, meu queridíssimo Leandro Bolles. Muito obrigado, Tigrão. Tem gol no brinco. A sua informação, CH. Depois de uma ótima jogada de Bruno José pelo lado direito, cruzamento na cabeça de Isaac que empata o jogo. Agora 12 minutos decorridos, o gol saiu a 10, né? A 2 minutos. O Guarani empata 1-1, primeiro tempo, 12 decorridos. Boles. E como é que tá o jogo? O jogo movimentado no seu início com 10 minutos, 2 gols, 1 gol para cada lado, CH. Jogo bonito, legal de ser assistido e de ser acompanhado. Os dois times buscando o gol. Guarani forte, Chapecoense perigosa nos contra-ataques. Jogo comando na Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira, Sampaio Corrêa e Ponte Preta, mas é claro, todas as informações do Guarani que joga neste momento no brinco contra a Chapecoense, placar de 1-1. Meu caro Vladimir Catarino, como estão vestidos para o jogo Ponte Sampaio Corrêa, 8ª rodada da Série B, o jogo vai começar, Vladir. Ponte Preta com uniforme na cor camisa preta, né, Boles? Aquele uniforme número 2 da Ponte Preta, enquanto o Sampaio Corrêa, o tradicional uniforme ali nas cores preta, aliás, preta não, verde, amarela e vermelha. Boles. Muito bem, a bola vai rolar no estádio Castelão, capacidade para 40 mil torcedores. O estádio é gigantesco e por isso dá a impressão que ele está vazio. Se bem que o torcedor é muito pequeno, né? O torcedor do Sampaio Corrêa marcando presença em pouco número para acompanhar o seu time diante da Macaca. Sampaio Corrêa tem 2 vitórias, é o 14º colocado com 8 pontos. A Ponte ocupa a 17ª colocação, tem 6 pontos, vencendo, ultrapassa o próprio Sampaio Corrêa na tabela de classificação. Vai autorizar o baiano Bruno Vasconcelos. A bola vai rolar pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos juntos. Você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas, Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, juntos em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, é a Macaca em campo, a Macaca para mostrar o seu valor, então arrebenta, Macaca! Em busca da segunda vitória na Série B, a vitória que escapou no finalzinho no derby, mas hoje a Ponte em campo buscando a reabilitação na Série B. Vem para o programa de ataque o time do Sampaio Corrêa, cercado, marcado, Neto Paraíba, chegou, Felipinho, dá o bote, foi pro pé de ferro, ganhou, sobrou para Matheus C. Jesus, por dentro para Leonal de boa, a bola recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, vem a passagem na direita do Luiz Felipe, vem para apoio lateral, olha para a área, ninguém na área, ele prende, segura, foi para a área, Matheus C. Jesus, encostou, Leonaldi, ainda Luiz Felipe,
prendeu, segurou, foi seguro e sofreu a falta, mas no lance sem bola, ele atingiu o rosto do jogador do Sampaio e o árbitro vai mostrar cartão para o lateral da Macaca, apesar de ter apontado a falta para a Ponte. Vladimir. Exato, deixou o braço ali o Luiz Felipe, né? Acabou deixando o braço para cima do jogador do Sampaio Corrêa. A arbitragem marcou cartão amarelo para ele, é o terceiro. Ele está fora do jogo de domingo contra o Vila Nova. Mais prejuízos para a Ponte Preta. Cartão amarelo para o Luiz Felipe. Pela falta em cima do Marcinho. Ô Tigrão, o que você acha do lance aí, ou achou do lance? Foi exagerado o cartão ou justo? Foi falta no Luiz Felipe. Ele fez um movimento normal para se desvencilhar. Ah lá, inclusive ele dá a falta para a Ponte. Ele faz um movimento normal para levar a vantagem. Acidentalmente há o impacto. Errou o juiz, começa pessimamente mal a arbitragem. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança. Vem Júnior Tavares para a bola. Ganha mais uma oportunidade no time titular. Pé canhoto. Levantou para Amaral. Ele tentou desvio de cabeça. Subiu, tirou o zagueirão do time do Sampaio. A bola saiu. E para você, Gleger, este cartão do Luiz Felipe fica pendurado no comecinho do jogo, hein, Zorzinho? Então, um lance também para mim normal. Eu acho que errou o árbitro também, viu, Boris? Lateral para Macaca bater 2:40, primeiro tempo, placar de 0-0. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol da linha do trem neste primeiro tempo. Tira lá atrás, Matheus Silva para a Ponte com a linha ofensiva e defensiva também alta. Tentativa de passe do comando por time do Sampaio. Chega bem o garoto Edson. Recupera a posse de bola para Macaca. Solta na ponta para Dudu. Volta para Júnior Tavares. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ponte Preta e Sampaio é o jogo comando do futebol da Bandeirantes nesta quarta-feira. Alô, Macacada! A Macacada reunida, esperando mais uma vitória da Ponte, que tenta vir por campo de ataque, mas sem bola. Matheus Jesus fez a falta para cima do Gabriel Furtado. O árbitro marcou apenas lateral por time do Sampaio Corrêa a cobrar. Optou por marcar a falta. Falta no campo ofensivo para o time maranhense bater. Nissan Darujo, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp. 19 é o código de área, 37561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Tenta o time do Sampaio pela direita, bola colocada para fora, lateral que Júnior Tavares cobra. Volta para Edson, recuando para o goleiro Kaique França, pressiona o Marcinho. Com o pé direito ele tira, abre para Luiz Felipe, tirou mal. Deu de graça para Vitinho, agradece o presente, levou para o fundo. Cruzou na área para Marcinho, ele girou, tentou bater pro gol, pressionado por Matheus Silva. Tira Felipe Amaral, a bola volta para Eloir. Gira por dentro para Neto Paraíba, vem o tiro, a bola vai embora. Pela linha de fundo, à direita é só tiro de meta. E a origem deste lance foi um erro do Kaique França na saída da bola em Vladimir. Desatenção da defesa ponte pretana na saída com o Kaique França permitiu a recuperação do time do Sampaio Corrêa. Na conclusão, Neto Paraíba chutou de longe sem perigo nenhum. Tiro de meta, Macaca. Sai jogando a Ponte, domina pela direita, Luiz Felipe, faz o break, encara a marcação do Marcinho, gira por dentro para Amaral, Amaral recolhe, domina, volta para Felipinho. Felipinho recolhe, domina para Macaca, com 5 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0, você ligadaço com o timaço de Carlos Batista, aqui na Bandeirantes, no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região, 85.3 para Ribeirão e toda a região. Do círculo central do campo, domina Felipe Amaral, recolhe, domina, encostou, pediu, recebeu Matheus Jesus, parou, prendeu, olhou, pensou com o pé esquerdo e sofreu a falta. Falta para cima dele, o jogo tá parado, é falta para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, primeiro tempo. Série B, 8ª rodada no Castelão, Maranhão, São Luís. O placar Bandeirantes aponta Sampaio e Ponte 0-0. Brinco de ouro da Princesa CH. 19, primeiro tempo, Guarani 1, Chapecoense também 1, Edu Pinheiro. Olha, ainda a Série B encerrado, Vila Nova 1, Ituano 0 e é gol do Criciúma. Primeiro tempo, Criciúma 1, Sport 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui sai pro jogo a Macaca com o Felipinho, sai driblando, acaba perdendo a bola, mas houve a falta pra cima dele. O Adro apontou, foi no início do lance, não foi na origem. Falta do Marcinho, não, foi na origem. É isso, né, Vlad? É na origem do lance a falta foi marcada.
6 minutos e meio, placar de 0-0 no Castelão, São Luís, no Maranhão. Estádio inaugurado em 1982. Recebeu já 4 jogos da seleção brasileira, o último nas eliminatórias para a Copa de 2002, que culminou inclusive com o pentacampeonato. O Brasil chegou a São Luís bastante pressionado com o Felipão, mas meteu 3-0 no time da Venezuela. Olha a ponte chegando, Matheus Jesus não dominou. Ali na entrada da grande área, no bom passe do Júnior Tavares, nem o Leonaldi. A sobra da bola fica para o time do Sampaio com o Vitinho. Sai driblando, escapou, limpou, fintou, rolou para Marcinho. Marcinho voltou para Eloir. De primeira fez o passe para Maurício. Maurício para Neto Paraíba. No primeiro terço do campo para o time do Sampaio. Ele abre lá na direita para o Matheus Pivô. Matheus Pivô para ele, Pimentinha. Pimentinha por dentro para Neto Paraíba. Tentou na frente para o Pivô. Entre e corta, Matheus Silva de cabeça. O Jesus se brigou, a sobra da bola fica para o time do Sampaio Correia com Gabriel Furtado. Recuando para o goleiro experiente Luiz Daniel do time do Sampaio. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Desce o time do Sampaio com Pimentinha, lançado pela direita, dominou, tentou bater cruzado no meio do caminho, chega o Edson para cortar, briga pelo rebote, foi bem o garoto. Tocou a bola nas pernas do Matheus Pivô, a bola foi embora em lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Vem para a cobrança Júnior Tavares lá pela esquerda no campo ofensivo. Dá uma pressionada o time do Sampaio Correia. Matheus Jesus tentou a finta, reclama um toque no braço, o árbitro viu. Falta marcada pelo baiano Bruno Vasconcelos. O jogo está parado, Vladimir Catarino. E a falta aconteceu, Silvio Boris. Chegou com muita vontade ali o jogador do Sampaio Correia. O árbitro em cima do lance marcou. Falta para a Ponte cobrar no seu campo de defesa. Para você que está chegando agora, Matheus Silva e Edson. A dupla de defesa da Macaca. O Fábio Sanches hoje não está entre os titulares. Matheus Silva com o pé direito tentou sair driblando, tocando, pegou mal na bola, passe horroroso e a bola saiu. De graça é lateral para o time do Sampaio Correia bater. Vamos chegar a 9 minutos do primeiro tempo, 0-0. Chamou, falou. O Fábio Sanches sequer está relacionado, né? Ele foi poupado, assim como o Elvis, 2 jogadores. Questão física pesou, poupados aí para a sequência do campeonato, já que a Ponte joga domingo, 11 horas da manhã em casa. Sai para o jogo o time do Sampaio Correia na zaga central. Gabriel Furtado para Gustavo Henrique. De novo para Gabriel Furtado. Ele soltou na ponta para Vitinho. Vem no círculo central. Fez o passe curtinho para Marcinho. Devolveu para Vitinho. Vitinho tentou a finta marcado pelo Leonaldi. Escapou do primeiro, tentou a finta do segundo. Chegou Luiz Felipe, escorregou, patinou, perdeu. Voltou para Vitinho, para Vinícius Alves. Para Vitinho na esquerda. Tentou o cruzamento. Felipinho. Chega bem para cortar. Evita inclusive a saída da bola pela linha de fundo no carrinho. Coloca a bola pela linha lateral, mas parece que não valia o lance. O ataque do time do Sampaio já estava impugnado, Vladimir. Quando o passe foi feito para o Vitinho ainda, o impedimento foi marcado, o assistente esperou terminar o lance para confirmar o impedimento do lateral do Sampaio. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Alô, Pastor Carlos. Alô, Pastora Rosa. Estão lá em Piracicaba esses dias. Eu estava lá na academia. Sabe como é que é, né, Vladimir Catarino? Tem que manter a forma. Exato. E de repente o Pastor Carlos chegou perto de mim e disse o seguinte: você não é o Boles lá da Bandeirantes? Sou eu mesmo. Tá registrado. Então manda um abraço pra mim e a Macaca vai ganhar. Então tá mandado um abraço lá pro Pastor Carlos e pra sua esposa, a Pastora Rosa. Estão ouvindo o futebol da Bandeirantes lá em Piracicaba. Não vai ser Domina por falta Mateus de oração, Jesus. Né? Como é que é? Não vai ser por falta de oração que a Ponte... Não tenha dúvida alguma. Bola para Júnior Tavares, domina para Macaca, fez o passe para Matheus Jesus na tabelinha, legal, já no campo ofensivo, Dudu Ratamoto domina pela meia esquerda, volta para Matheus Jesus, a Ponte roda a bola, Felipe Amaral no círculo central, enfiou na ponta para Júnior Tavares, ele mata o peito, coloca no terreno e na sequência perdeu. Recupera o time do Sampaio Correia, Pimentinha de primeira para Neto Paraíba, forçou no comando para Marcinho, passe errado, chega Edson, gira o corpo e sai jogando para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 11 minutos, primeiro tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo desta, você eu confirmo para você ligado no AM, no FM, no YouTube da Rádio Bandeirantes, 8ª rodada Série B, Castelão, São Luís, Maranhão, Sampaio Correia e Ponte 0-0, CH. Bom jogo no Brinco, 25 primeiro tempo, jogo movimentado, Guarani bem no jogo, Guarani 1, Chape também 1. Edu. Vamos lá, tá no ataque aí, vai, Boris. Vem o Sampaio com sempre perigoso Pimentinha. Lançado, dominou, tá na área, puxou pro pé direito, levou pro fundo, bateu cruzado, Matheus Silva. Chega pra cortar do meio da área, recupera e sai jogando a macaca. Seguindo, Edu. Libertadores encerrado, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3. E na Série B, o Vitória marca nos acréscimos e terminou assim: Vitória 1, CRB 0. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião. Os 12 primeiros minutos de jogo, 0-0 na longínqua São Luís. Tigrão. Jogo lento até agora, a Ponte não passa sufoco. Achei que o Sampaio ia começar metendo pressão, tentando amassar a Ponte do seu campo, isso não acontece. Mas um jogo, eu diria, no máximo, para ser otimista, morno, mas frio o jogo até agora. 12 minutos só de estudos e de passes errados de ambos os lados. Baixo nível técnico até esse momento, mas o Sampaio, contrariamente ao que a gente imaginava, também entra nesse marasmo de um jogo, por enquanto, só de estudos. Jogo fraco até agora. Eu disse longínqua São Luís, a distância entre Campinas e São Luís no Maranhão, 2.904 quilômetros. É longe, ali, realmente, e a logística não é fácil, né, Vladimir? Exatamente, até por isso, Boris, que houve esse cuidado com jogadores mais veteranos da Ponte Preta, no caso o Elvis e também o Fábio Santos. Jogo está parado em São Luís, tem falta o time do Sampaio, cobra Gabriel Furtado, sai jogando pro time do Sampaio Correia. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sai pro jogo o time do Sampaio, a Ponte aperta, Vitinho tentou passe na ponta, Luiz Felipe apertou, caiu o jogador do Sampaio, olhou e mandou seguir. Manda seguir o Arthur Baiano, Bruno Vasconcelos, a Ponte sai jogando na zaga central com o Matheus Silva. Fez o passe para Edson. Edson lateralmente para Júnior Tavares. Na lentidão, a Ponte tenta sair, bola para o Felipinho, apertado, ele volta para Júnior Tavares. Recolheu, dominou, Pimentinha, pressiona, a bola recuada para o Kaique França. Levanta a bola com a canhota, programa de ataque, procurando o Dudu Ratamoto. Chega por trás para fazer o corte, Matheus Pivô. A sobra da bola fica para Vinícius Alves, ele soltou por dentro para Neto Paraíba. Meteu para Marcinho entre as linhas da tabela. No apoio do Matheus Pivô, vem embora, programa de ataque, o time do Sampaio. Cruzamento para a boca do gol. Subiu, tirou Matheus Silva. A sobra fica para o time do Sampaio Correia, que esboça uma pressão no jogo, 0-0. Marcinho pela meia esquerda para Vitinho. Ele sai da ponta, vem para meio, escapou no primeiro, fez o passe Vinícius Alves, sem olhar para ninguém. Tira mal Edson. Vinícius Alves brigou, a sobra da bola fica para Macaca. Matheus Silva e toma lançamento para a corrida de Pablo Diego aqui para a direita. Sai do gol, Luiz Daniel. Dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, coloca pela linha lateral. É lateral para o time da Macaca bater. Vem embora Macaca para o campo de ataque. Leonardo é quem domina. Voltou para Felipe Baral, por dentro tem Felipinho. Recua na quarta zaga para Edson. Chegamos a 15 minutos, primeiro tempo 0-0. E aí, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Já o Gleger fala. Boa bola enfiada, Matheus Jesus para Pablo Diego. Cruzou na área, tira a defesa. Ninguém da Macaca no rebote. Sobra para o time do Sampaio que sai jogando. E aí, Gleger, 0-0 em São Luís. O jogo realmente é muito morno, né? Mas eu gosto da postura da Ponte, tá? Ela está bem posicionada. Primeira linha está bem postada ali também, né? Jogadores ali. Você vê que a Ponte não vem numa linha baixa. Vem numa linha média, em alguns momentos até linha alta, marcando, pressionando. Aquilo tudo que nós esperávamos da equipe do Sampaio, a Ponte está fazendo. Então eu gosto do posicionamento. Precisa ter um pouquinho mais de calma nessa última bola, né? Já teve 2, 3 lances ali que se pisa na bola, dá para ter uma melhor opção. É só o que está faltando para a Ponte, um pouquinho mais de tranquilidade. Bem de novo o time do Sampaio pela direita com ele, sempre perigoso, Pimentinha por dentro para Maurício, cabe o tiro, bateu pro gol, a bola passa a direita, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca, Vladimir. A Ponte tem que tomar cuidado, né? O Pimentinha normalmente é ardido, dessa vez conseguiu o arremate, mas a bola foi para fora, é tiro de meta para o Kaique França. Wallace. Fala aí, Tigrão. Tem uma novidade no ataque da Ponte, que o Pablo Diego sempre joga do lado esquerdo, né?
como hoje não tem o centroavante e a Ponte está jogando com 2 beiradas e o Ratamoto se adapta melhor ele do lado esquerdo sendo destro, houve uma inversão. Então a Ponte está enfiando exatamente o Ratamoto do lado esquerdo e o Pablo Diego hoje mais do lado direito. Aliás, onde eu acho que ele rende mais, mas nenhum treinador vê. O Hélio não via e o Felipe também não vê. Então há essa inversão, Ratamoto mais na esquerda e Pablo Diego mais na direita. E aí, quem é que se mete? Tá tentando entrar ali, né, com aquela lentidão, muita dificuldade para se movimentar. Tá tentando aparecer entre os dois quando a Ponte tenta chegar, o Matheus Jesus. Eu não gosto. Tal do falso 9 aí eu não gosto. Ah, mas não tem centroavante. Chega com o Berada. O Berada que tiver do lado que o lance não está acontecendo, ele fecha. Tá saindo do lado direito, o da canhota entra dentro da área. E vice-versa. Matheus Jesus é muito mais útil entrando com a bola de frente e não tomando joelhada nos rins lá conforme está acontecendo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17h30, primeiro tempo. 8ª rodada Série B no Castelão em São Luís, Maranhão. O placar da Bandeirantes aponta Ponte Sampaio, Sampaio e Ponte 0-0 CH. No Brinco 32, primeiro tempo, Guarani joga bem, pressiona a Chape. No placar, Guarani 1, Chape também 1 por enquanto. Alô, Edu Pinheiro. Opa, olha, Sul-Americano, o Santos vence no Chile, em primeiro tempo de Audax Italiano 0, Santos 1. E na Série B segue, primeiro tempo, Criciúma 1, Sport 0. Amanhã na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, os donos da bola, Carlos Batista girando com toda a sua equipe de comentaristas, muito comentário, opinião. Tem também os quadros do programa. E aqui desce a macaca, lançado Pablo Diego, recolheu, dominou, saiu da ponta, foi pra meia, falta pra cima dele. O árbitro marca a falta na jogada individual de Pablo Diego na meia esquerda. Falta para Macaca, Vladimir. A falta aconteceu sim, Boris. Ia levando a vantagem ali o Pablo Diego, acabou levando o rapa do Gustavo Henrique. O árbitro marcou. É uma boa oportunidade de bola parada para a Ponte Preta. Quase 19, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligadaço com o Timácio de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Pode ser um bom momento para Macaca no jogo. Placar de 0-0. Júnior Tavares e Dudu perto da bola. A macacada reunida na expectativa, capricha, 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 que dá Macaca. Zagueiros na entrada da grande área, uma fila de jogadores, Dudu saiu da bola, partiu Júnior Tavares, levantou na área, Matheus Silva, livre de cabeça para fora. Passa por sobre o gol de Luiz Daniel na melhor chance da Macaca no jogo, Vladimir. Tava sozinho ali o Matheus Silva pro cabeceio, hein? Cruzamento foi do Júnior Tavares. Entre os zagueiros do Sampaio estava o zagueiro da Ponte Preta, que acabou cabeceando por cima. A bola foi para fora, tiro de meta, mas grande chance teve a Ponte. Quase, quase a Macaca abre o placar em São Luís. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruti. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruti.com.br. Nissan Daruti, o melhor caminho entre você e o futuro. A Ponte aperta a cerebral do time do Sampaio. Chegou Pablo Diego a tocar na bola. Tira Gustavo Henrique, pressiona. Neto Paraíba domina. Dudu pressionou. Ele consegue o passe pela direita para o Matheus. Matheus tentou tirar. Felipe Amaral apertou, recuperou. Houve a falta. O árbitro está apontando falta para Macaca em cima do Felipinho. Ali na meia esquerda, Vladimir. O Maurício foi quem cometeu a falta e reclamou. Queria falta para ele, mas o árbitro disse que não. O Maurício quem derrubou o Felipinho. É um pouco mais atrás da falta anterior, mas é outra oportunidade para a Ponte Preta no campo de ataque. Boles. Aliás, eu reparei ali no Marcinho, jogador que passou pelo futebol de Campinas, ele está deixando o bigode. Algum dia você já deixou o bigode, Vladimir Catarino? Nesse momento, né? Quem está nos vendo pelo YouTube está vendo o meu bigode e com certeza está aprovando. Boles. Quase 21, primeiro tempo, placar de 0-0. De novo na bola parada, Macaca. Vem pra cobrança, Júnior Tavares. Capricha que dá. Na primeira cobrança ele meteu na cabeça do Matheus Silva, que está por ali.
Marcado pelo camisa 4, Gustavo Henrique. Júnior Tavares vem para a cobrança. Capricha aqui da Macaca. 0-0 o placar do jogo em São Luís. Para registrar do placar. Partiu para a bola. Júnior Tavares levantou para a boca do gol. Subiu, tirou a defesa com Vinícius Alves. A sobra da bola para Dudu. Com o pé direito, ele tentou passe, acabou tocando mal. Recupera o time do Sampaio, tenta o contra-ataque. Lançamento no comando, posição duvidosa do Marcinho. Ele recolheu, dominou nada. E não valia realmente o lance. Demorou a bandeira para marcar. O Marcinho claramente estava impedido, mas tem o protocolo. Tem que esperar. É o protocolo da arbitragem. Mas o Marcinho estava impedido. Opa, a informação no brinco, Carlos Henrique, diga lá, CH. Aos 35 do primeiro tempo, dentro da área, Bruno José, que faria o gol, tomou um pontapé no peito. Pênalti para o Guarani. Regis vai fazer a cobrança. Assim que o Regis cobrar, você me aciona, por gentileza, CH, que está acompanhando o Guarani Chapecoense. O Bugre tem pênalti, pode virar o jogo. Carlos Henrique está acompanhando. Aqui vem para o programa de ataque. O time da Macaca com o Dudu Ratamoto. Ele sai da ponta, vem para bem na marginal do gramado do setor esquerdo. Júnior Tavares colocou para Pablo Diego, mas não tem ninguém na área. Agora vai para a área. O Matheus Jesus encostou também. Léo Maldi. Bola recuada para Júnior Tavares. Curtinho pela meia esquerda para Dudu Ratamoto. Devolve na ponta para Júnior Tavares. É a ponte tramando ação ofensiva. Recebeu, dominou Dudu na Ratamoto. Falta. Esse time do Sampaio Corrêa não perde viagem não, hein, Vladimir? Bate muito, né? Foi o que aconteceu mais uma vez. Outra falta. As jogadas se concentram por aquele setor do campo. Agora o derrubado foi o Dudu Ratamoto. É falta para a ponte no campo de ataque. Olha isso. O Vlad tá reparando ali atrás de onde sofreu a falta do Dudu Ratamoto. O Gandula começa a colocar a capa de chuva. Começa a garoar em São Luís, no Maranhão. Ainda não é garoa. São gotículas que estão caindo nesse momento, mas a tendência é que aumente um pouco a intensidade. Mais uma falta para Macaca ali naquela região. É a terceira seguida. Edson, Matheus Silva, Felipinho, Matheus C. Jesus. É o time da ponte que vai para cima. Aí o Júnior Tavares exagerou, mas deu certo ainda porque ela chegou no Matheus C. Jesus, que não dominou. Vai atrás da bola, agora sim recolhe, domina aqui pela direita. Voltou no corredor para Luiz Felipe. Levantou na área para Matheus Silva, dividiu pelo alto com o zagueiro do Sampaio. Falta. O árbitro apontou já cobrada e cobrada de forma precipitada. Recupera Júnior Tavares. Pois não, CH. Cobrança de Regis com a perna esquerda, defendeu Tony no canto esquerdo baixo, continua. 37 primeiro tempo, o Guarani perde pênalti. Guarani 1, Chape 1, Boles. Perde pênalti o Bugre, a oportunidade de virar o jogo. CH acompanha o jogo do Guarani no brinco. São os times de Campinas em ação nesta quarta-feira e você ligado no futebol da Bandeirantes. Em São Luís, no Maranhão, quase 24, 0-0. Chicken Supremiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Então experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Nas bolas paradas, a Ponte busca o primeiro gol. Teve uma chance com o Matheus Silva. A Ponte está melhor no jogo, sim ou não, hein, Tigrão, o fera da opinião? Está ligeiramente superior. A Ponte está com uma marcação surpreendentemente positivo isso. Surpreendentemente do lado bom. Uma marcação alta, dificulta as articulações e a saída de bola da equipe do Sampaio Corrêa. E aí, claro, a bola vem quebrada, a bola vem sempre estourada, vem lá de trás sem ser trabalhada porque a Ponte aperta a saída de bola. Ligeiramente superior à Ponte, mas o jogo tem tom de equilíbrio. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Desce o time do Sampaio Corrêa, Quebra-Cangal tá com o Vitinho, ele prepara o cruzamento, encara a marcação do Leonaldi, exagerou, tentou o drible da Vaca, meia-lua, acabou perdendo, mas vacilou o Luiz Felipe, perdeu pro Vitinho, já tem cartão Luiz Felipe, Vitinho inteligentemente no calcanhar. Bate a bola nas pernas do Luiz Felipe. A bola foi embora pela linha de fundo. Ele ganha escanteio. E ele mesmo foi quem ganhou na jogada individual, Vladimir. E o Luiz Felipe se esbofeteou, né? Logicamente, lamentando o erro que começou na jogada. Linha de fundo, escanteio. Sampaio Corrêa vem
Com a jogada na bola para a área, o Marcinho quem vem na batida, Boles. É lance perigoso, é bola parada para o time do Sampaio. Gabriel Furtado e Gustavo Henrique, os atacantes não, os zagueiros vão para o campo de ataque. Zagueiros do time do Sampaio Correia. Marcinho vem para a bola, atenção, é escanteio para o time do Sampaio. Partiu para a cobrança, pé direito, levantou, fechado, Kaique Francis palmou. Quase gol olímpico, voltou para Vinicius Alves. Na sequência, o chute para fora do Matheus Pivô. Kaique França voou na cobrança do escanteio de Marcinho. Quase o Sampaio Correia abre o placar com um gol olímpico, Vladimir Catarino. Na jogada no cruzamento do Marcinho, Kaique França, a bola veio fechadinha, né? Subiu para tentar o cabeceio. Ali o Amaral não alcançou, o Kaique França espalmou. Depois, na sequência, o Matheus Pivô jogou para fora. Quase o Marcinho surpreende o goleiro da Ponte. Gleger Zorzin, grau de dificuldade, o conceito e a nota de defesa do Kaique França. Aliás, o Felipe Amaral ali foi quem falhou, viu, Gleger? Na hora H ele tirou o cabeção. Exatamente. O Zorzin tá no jogo, o Amaral ia tomar uma dura do tamanho de Nova York. Ia tomar um cascudo. Também, isso aí no vestiário, né? Porque senão é expulsão agora. Então dentro do vestiário ia tomar um cascudo agora. Não pode, né? Fez uma boa defesa, mas a bola é do Amaral. Por isso que tem jogador que quer adivinhar, né? Se ele tá no primeiro pau ali, a bola é fechada, o Marcinho todo mundo sabe que bate bem na bola, né? Então tá fechado, fica posicionado. E aí ele sai, aí quase que ele complica a vida do Kaique França. Mas foi uma grande defesa, 7,75. Olha o Mas gol. Opa, vamos com o gol lá no Brinco, CH. Mais um cruzamento perfeito de Bruno José na cabeça de Bruno Mendes. Canto direito baixo. Guarani na frente, 2 e foi um golaço, toda a jogada trabalhada, Diogo Matheus, Bruno José, perna direita, aí de cabeça ele é mortal, 2-1 pro Guarani, 40, primeiro tempo, Boles. Jogo movimentado no Brinco, o Guarani vira o jogo, acabou de perder um pênalti, na sequência marcou 2 pro Guarani, 1 pra Chapecoense. E em São Luís, o Matheus Silva tentou cortar, foi todo estranho para a bola e quase se machucou sozinho, hein, Vladimir? No joelho, né? Ficou sentindo ali o joelho da perna direita, ainda tá mancando. Atenção total no banco da Ponte, mas por enquanto segue no jogo o Matheus. O Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha em mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco! Vamos chegar a 29 do primeiro tempo, 0-0, oitava rodada da Série B, a Macaca que volta a campo no próximo domingo, 11 horas da manhã, para pegar o Vila Nova. Vila Nova que nesta rodada venceu, está no G4 do Brasileiro. É a Série B pegando fogo para você aqui na Rádio Bandeirantes. Luiz Felipe com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, corta Gabriel Furtado para o time do Sampaio. Deixa para Vitinho na marginal do campo, ele solta o jogo por dentro para Eloir, para Neto Paraíba. No círculo central para o camisa 5, Maurício abre pela direita para Matheus Pivô. A bola estava na esquerda, já está na direita, domina entre as linhas, Marcinho perigosamente para o time do Sampaio. Rodopiou, girou e aí tocou nas costas do Matheus Pivô. Nem se ele fosse aquele pivôzão de jogador de voleibol, pegaria essa bola. Passe horroroso do Marcinho, é só lateral de graça para Macaca bater. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Atenção, galera da técnica. Caiu o retorno do narrador. Vem embora pro campo de ataque, a Macaca com o Leonardo. Recolhe, domina, carregou, tentou. Aqui na ponta, prende, olha, pensa, observa, gira para Matheus Jesus. Ele fez o passe por dentro para Felipinho. Simona Júnior Tavares, devidamente acompanhado por Pimentinha. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Edson. Uma ponte todinha no campo ofensivo. Atrás o time do Sampaio Correia. É a ponte quem toma iniciativa, buscando a segunda vitória na Série B, a Macaca. Felipinho é quem domina. Protege bem, já se mandou Júnior Tavares. Um bolão para ele na ponta, prepara o cruzamento, levanta a cabeça de primeira, levantou, cruzou muito forte, tira Vitinho, coloca a bola pela linha de fundo, escanteio para Macaca, Vladimir. O cruzamento do Júnior Tavares foi muito fechado, né? Até deu a impressão que sairia pela linha de fundo, mas o Vitinho não quis arriscar não, colocou o pé nela, permitiu que ela saísse em escanteio para a Ponte cobrar. A bola vai ser cobrada aqui pelo setor direito do ataque Ponte Pretano. Vem bola para a área, a cobrança vai ser com Júnior Tavares. Boris. Escanteio para Macaca bater, placar de 0-0, capricha, aí sim com assistência de Gilberto Sufiujiba.
Agora sim, legal, bacana. Sou eu. É isso aí. Atenção, escanteio para Macaca bater. Igiba, volta. Escanteio para Macaca, partiu Júnior Tavares, levantou na área, tentou de cabeça o Pablo Diego, a bola passou. Foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro time do Sampaio bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 cravados. Primeiro tempo. Oitava rodada, Série B no Castelão, em São Luís, Maranhão. Sampaio Correia 0, Ponte também 0, CH. Olha, adiantando o CH, é o seguinte, primeiro tempo no brinco de virada, hein? Guarani 2, Chapecoense 1, encerrado. Juventude 3, Atlético Goianiense 0. Edu. Vai lá, CH. No brinco, Guarani 2-1, 45. Primeiro tempo, teremos 6 de acréscimo. Olha o Pimentinha, boa jogada, invadiu a área, bateu cruzado, a bola expulsa na trave. Voltou pro Sampaio, chute de fora da área para fora. Foi embora pela linha de fundo, quase o Sampaio a tocar Vladimir Catarino. Mais uma vez, o Pimentinha dando trabalho por aquele lado, passou fácil pelo Felipinho, a bola explodiu no travessão. Bola bateu na trave, depois na sequência não aproveitou o ataque do Sampaio Correia. Pimentinha, a bola desviou na zaga, né? E bateu na trave esquerda do Kaique França. Depois a zaga da Ponte Preta tirou quase o primeiro gol do jogo, Boles. É, lance perigoso, bateu nas costas do Edson e explodiu na trave. Tigrão, quase o Sampaio Correia abre o placar com aquela jogada manjada, né? Sempre com Pimentinha pela direita. É, o Júnior Tavares, também conhecido como Avenida Júnior Tavares. O Pimentinha tá deitando e rolando. Eu pergunto a você o seguinte: o Júnior Tavares hoje é o Elvis da bola parada. E aí a Ponte tem um cara que é melhor na bola parada do que ele, que é exatamente o Matheus Jesus. Ah, mas o Matheus Jesus tem que ficar lá dentro para cabecear. Vai lá. Olha a Ponte, Leonaldi de frente pro gol, a bomba! Espalma Luiz Daniel! Uma paulada de Leonaldi na entrada da grande área. Ele soltou a bomba, Luiz Daniel foi buscar no cantinho, mandou pra fora. Escanteio pra Macaca, Vladimir Catarino. O Leonaldi bate bem, bate legal, né? De fora da área arriscou o Luiz Daniel. Com muito trabalho, o goleiro do Sampaio Correia espalmou. Escanteio, Ponte, agora é o Dudu Ratamoto que cobra. Escanteio para Macaca bater, placar de 0-0, quase a Ponte abriu o placar, quase levou, mas na sequência respondeu com o Leonaldi. 33:40, primeiro tempo, vem Dudu Ratamoto, capricha aqui, dá aqui pela direita, partiu para a bola baixa, chegou Amaral, dividiu com o Vitinho, foi o último a tocar da bola, é tiro de meta. Vamos ao brinco, diga lá, CH. Ele está impossível, de novo Bruno Mendes, cruzamento de Matheus Barbosa pelo lado direito, ele só escorou, fazendo Guarani avassalador do primeiro tempo. Guarani 3, 1 para Chape, Boles. Gleger Zorzin, grau de dificuldade, conceito e a nota da defesa de Luiz Daniel no chutaço do Leonaldi Gleger. Ela fez uma curva, né, cara? E aí ela vem na meia altura e de repente ela cai. Fez uma boa defesa aí o Luiz Daniel, bom goleiro do Sampaio Correia. Esse belo chute do Leonaldi. O grau de dificuldade, 7,85. Mas nem os bons fluidos da região nordeste do Brasil fazem com que você dê uma moral pro goleiro, nada disso? É critério, o Tigrão tá aí, sabe? Fiz alguns cursos e o critério realmente subiu o sarrafo. Entendi. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha. Pois não, Tiger. Só para concluir o raciocínio, a bola parada está sendo do Júnior Tavares, falta lateral e escanteio, para tentar aproveitar a altura do Matheus Jesus. Só que a bola não chega no Matheus Jesus. O Júnior Tavares está errando todas. Então, se não vai chegar no Matheus Jesus, que vá o Matheus Jesus para fazer a bola parada, que ele bate melhor na bola, ele cruza melhor do que o Júnior Tavares. Aí trocou. Não foi o Júnior Tavares no último escanteio do lado direito. Foi o Ratamoto. Estavam todos os altos na área. Ele bateu na relva.
bola lambendo a grama. Então, tem coisa que eu vou dormir pensando, acordo pensando e não consigo entender. Não tá funcionando o Júnior Tavares na bola parada. Ah, mas tem que ter um grandão lá para cabecear. Mas não adianta, ele vai estar lá para cabecear se a bola chegar com qualidade. Se não chegar, vai ficar até amanhã tentando isso aí, né? Esse aqui é o grande problema. Então tem um problema aí, tem uma clara, né, demonstração de que, e isso é uma constatação que o jogo está nos mostrando, de que não está bem definido esse negócio com a ausência do Elvis. Não foi bem treinado isso. É, isso porque os caras treinam, né? Na questão de cobranças de escanteio de faltas. Vem bola pro campo de ataque, o time do Sampaio, lançado o Pimentinha. Já levou marcação do Júnior Tavares. Invadiu a área, Pimentinha disparou em cima do Edson. Olha a sobra da bola. A batida, ela desvia em Matheus Silva e vai embora. Pela linha de fundo, escanteio. O Pimentinha tá pedindo um toque no braço dentro da grande área. Seria pênalti, hein, Vladimir? Eu não tive a impressão de toque, não, pelo menos não para pênalti, mas o Pimentinha tá tendo muita liberdade, hein? Muito espaço por aquele setor. Depois do rebote, o chute, a bola desviou no Matheus, escanteio. Pressiona o Sampaio Corrêa em busca do primeiro gol. Boris, quem tava no lance era o Edson, ali na reclamação do toque de mão. Muito bem, jogada de novo do Pimentinha. Lance perigoso no time do Sampaio Corrêa. Pois não, CH? Aqui no Brinco terminou com 2 de Bruno Mendes e 1 de Isaac. E descontou ou saiu na frente com gol de Ribamar. O Guarani vence o primeiro tempo 3-1. E olha que teve pênalti perdido pelo Regis. Termina o primeiro tempo no Brinco, Bolis. 37,5, primeiro tempo em São Luís, escanteio pro Sampaio, a bola na área, tira a defesa, voltou pra Vitinho, pé canhoto, levantou pra boca do gol, tira Léo Nalti, a sobra da bola, Marcinho encheu o pé, carimbou o Júnior Tavares, voltou pro Marcinho, ele abre na ponta pra Vitinho, muito forte, a bola sai, é tiro de meta, ou melhor, só lateral pra Macaca bater, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 38 minutos, primeiro tempo. Brasileiro, Série B, 8ª rodada no Castelão em São Luís, no Maranhão. Ponte 0, Sampaio também 0. Edu. Olha o seguinte, então intervalo no Brinco, 3-1 Guarani e na Série B, encerrado Vitória 1, CRB 0 e no primeiro tempo, Criciúma 1, Sport 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Bruno Alves, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, tá dizendo que esse Pimentinho é um inferno. É verdade, não tá fácil a vida do Júnior Tavares. Placar de 0-0, já mandou uma bola na trave, Pimentinha. Vem para o programa de ataque, o time do Sampaio. Vitinho domina livre pela esquerda, levantou, cruzou pra boca do gol, passou por todo mundo. O Júnior Tavares estava sozinho, ninguém avisou. Por segurança, colocou a bola pra fora, escanteio pro Sampaio, Vladimir. Mas dava pra não ter colocado o pé na bola, né? Não tinha ninguém ali do Sampaio Corrêa para atrapalhar. Ninguém avisou, o Júnior Tavares colocou pela linha de fundo, escanteio. Vem cruzamento na bola, Marcinho de novo, bola. Você que está no chat ao vivo, no nosso canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, arquibancada virtual, obrigado pelo carinho, pela audiência, o Pole Position, a Pole Position é a Andréa Mantovani, sempre agitando nas redes sociais, cruzamento para a área da Macaca, quarta defesa, Gabriel Furtado com a sobra, de cabeça tentou de novo, tira novamente defesa e a bola é recuada. Do meio campo para o goleiro Luiz Daniel. Fala aí, Tigrão. A Ponte não joga mais, né? Tem que rezar muito para não tomar o gol ainda no primeiro tempo. Não joga mais. Recuou, pernas pesadas, não consegue acompanhar, já virou sufoco. Já virou. Depois dos 30 minutos só dá Sampaio Corrêa. A Ponte tem que engatar um contra-ataque rápido aí para dar um susto. Já trouxe o Sampaio todinho para cima dela, Ponte. Já teve bola na trave. Já teve bola lambendo a trave. Já teve o Kaique trabalhando. Parou de jogar a Ponte. Ou se toca, ou muda, ou aumenta a intensidade, ou vai tomar o gol ainda no primeiro tempo. Aqui vem de novo o time do Sampaio, lançado o Vinicius Alves, Matheus Silva por trás, faz a falta. E recebe cartão amarelo. Ele tá reclamando de alguma coisa que o jogador pulou, mas também se ele não pula, né, Vladimir? Chegou com muita força o Matheus, né? Acabou uma força desproporcional ali pra cima do Vinicius Alves. Reclamou bastante o camisa 4 da Ponte, mas está amarelado. Segundo do jogo, segundo para jogadores da Macaca. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa.
Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Tem falta, obrigação, o time do Sampaio, placar de 0-0, oitava rodada da Série B. Momento ruim da Macaca no jogo, inclusive com bola na trave, defesa do Kaique França. Vem pra cobrança o Marcinho. Marcinho vem pra cobrança na falta perigosa, quebra a canhota, porque ele vai levantar esta bola para a área, ou até bater direto. Toma curta a distância na bola, Marcinho. Linha lateral da grande área, setor canhoto, autorizado pelo árbitro. Vem pra bola, Marcinho, direto pro gol. Espalma, Kaique França. Quase o Sampaio, no chute forte, direto do Marcinho. Kaique França se jogou na bola e fez a defesa. Tem mais esse Sampaio, lançamento para a boca do gol, tira a defesa. Mais uma boa defesa no Kaique França, Vladimir Catarino. Mais uma bela defesa, na cobrança de falta caiu meio estranho ali o Kaique França, mas o suficiente para defender e impedir. Seria gol direto do Marcinho na cobrança de falta. Vem Sampaio, Vitinho tentou de novo bater cruzado, a bola explodiu em Luiz Felipe, saiu. Lateral para o Sampaio, Correia bater. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E aí, Gleger Zorzinho, esta defesa do Kaique França salvando a Macaca, hein, Gleger? Então, a gente percebe que o campo tá molhado, né? Mas eu sou da época em que goleiro não pode dar rebote. Não pode dar rebote. Olha a ponte aí. Eu acho que tá impedido. O lance vai seguir, Pablo Diego, atenção, saiu na cara do gol, driblou o goleiro, vai marcar, pé direito, bateu e subiu a bandeira. Tá impedido. É isso que aconteceu. O Pablo Diego tá... Aconteceu o seguinte, o Pablo Diego não tá reclamando do juiz. Sabe por que ele tá reclamando? Que o Felipinho, quando pega a bola, ele demora 1 segundo para lançar o Pablo Diego. E aí gerou a reclamação. E o Márcio Fernandes está reclamando. Por que não marcou logo o impedimento? É que tem o tal do protocolo. O Bandeira, ele terceiriza a ação. Olha lá. Tava quando muito o Felipinho... impedido, Então, mas quando o Felipinho domina a bola, já era para ter lançado. Ele dominou, deu mais um passinho na bola. E aí, quando ele tocou, o Pablo Diego já estava impedido, né, Gleger? Foi bem isso. E voltando lá à defesa do Kaique França. Não, cara, eu sou da época que goleiro tinha que segurar a bola, né? E ela vem assim, o Vladimir disse aí, acertou, ele caiu todo estranho, cara. Podia até ter tomado o gol. Bota o corpo atrás da bola, faz o encaixe, acabou o problema, né? Sem rebote. Mas aí a defesa, querendo ou não, foi uma boa defesa, porque salvou a ponte, que a bola foi batida com muita violência. Mas eu ainda acho, viu, Boles, ouvintes, que tem que segurar. O goleiro não pode dar rebote. Dá rebote, dá segunda chance pro atacante. Grau de dificuldade, 7,75. Estas e outras defesas no decorrer do jogo, no quadro A Defesa do Jogo, dentro do jogo aberto aqui na Bandeirantes, que mais uma vez vai ter o comando dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre do Pinheiro, assim que a bola parar de rolar, vai comandar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Daruge, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% do peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Uesco e Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos. Acesse aromadas.ervas.com.br. Macaca para ataque, Dudu tentou, bateu na zaga, voltou para Matheus Jesus, toca mal pro Leonaldi. Passe errado, a bola vai saindo em lateral para o time do Sampaio. Chegamos a 45 minutos no primeiro tempo. Mais 3. 0-0 e vamos até 48. A informação de Vladimir Catarino. Nissan Daruge, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 19, é o código de área 37561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Sai para o jogo o time do Sampaio, Correia com Gustavo Henrique, levanta a bola para o grande ataque, Felipinho tentou de cabeça, escorou mais para trás, a bola voltou para Edson. Edson na zona central do campo, meteu para Dudu, Ratamoto tentou o giro, vai atrás da bola, recupera, opa, e chegou atrasadíssimo o tal do Matheus Pivô.
atingiu o Dudu Ratamoto e vai ser advertido pelo árbitro Vladimir. Cartão amarelo para ele, hein? Matheus pivô, 2, o Sampaio Corrêa perdeu na corrida ali pro Dudu Ratamoto e não teve outra alternativa a não ser cometeu a falta. Falta clara, o árbitro em cima do lance marcou a falta para Ponte. Quem sabe, né? No finalzinho aí do primeiro tempo, mais um cruzamento na área, a chance da Ponte abrir o placar. Alô, PK, tá ouvindo o futebol da Bandeirantes ao lado do R. Barcelos. Alô, R. Barcelos, perigo, perigo, perigo. Também está ouvindo, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Agora é perigo contra o gol do Sampaio. Placar de 0-0 em São Luís. Tem falta Macaca para bater na bola parada. Quem sabe a Ponte. Matheus Silva na área. No segundo pau, Matheus Jesus, Edson, Pablo Diego. Na primeira trave, Felipe Amaral. Leonardo fica no rebote, assim como o Dudu Ratamoto. Partiu para a bola, Júnior Tavares. Atenção na segunda trave. Tira a defesa para o meio da área. A bola fica viva. Vitinho afastou. Vai atrás da bola o Leonardo. Dividiu com o Vinícius Alves. Tocou na bola, a bola não sai. Vinícius Alves ainda domina. Prende a bola, segura. Soltou com o Matheus Pivô. Por dentro para Vinícius Alves. Vinícius Alves da meia direita para Marcinho. Desce o time do Sampaio Corrêa. O bonde do Sampaio. Para ele, Pimentinha. Linha lateral da grande área. Recolheu, dominou, voltou para Marcinho. Na entrada da grande área, bloqueado por Dudu Ratamoto. Tocou mal, tocou pra trás, pra Pimentinha, cortou, limpou, linda finta, vai marcar um golaço, ele bateu, Kaique França! Toca na bola e evitou o gol do Sampaio e seria um golaço do Pimentinha. Cortou o primeiro, cortou o segundo, outra finta espetacular pra cima do Júnior Tavares, ele bateu pelo alto. Kaique França estica a mão e coloca a bola pra fora, estica o braço e com a mão esquerda coloca pra fora. Vladimir Catarino. Defesaça, hein? O Gleger vai dizer que não, mas foi. Escanteio, Sampaio Corrêa no ataque. Já o conceito do Gleger, Pimentinha deitando e rolando pra cima da zaga da Macaca. Escanteio pro Sampaio bater, 47-40, vai terminar o primeiro tempo. Marcinho vem pra bola aqui pela canhota, autoriza o árbitro, partiu pra bola, levantou na segunda trave, ou melhor, fora da área, pro Pimentinha. Ajeitou a mina, tentou a finta, aí não foi nada, não, juizão, não foi nada. Aí o Pimentinha foi quem procurou o contato e o árbitro caiu na dele, né, Vlad? Eu também achei que não foi falta não, hein? O Dudu Ratamoto tá questionando ali, mas o árbitro marcou a falta. Já passamos aí dos 48, mas deu mais um. Deu mais um, né? Então vamos a 49, chance pro Sampaio Corrêa mandar a bola pra área. Mais uma falta para o time do Sampaio. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Falta para o Sampaio, reta final é pressão da Bolívia, querida, é o time do Sampaio Corrêa jogando em casa. Vem para a cobrança da falta, Pimentinha posicionado perto da bola também, Marcinho. É bem distante do gol defendido pelo Kaique França, por isso o Marcinho levanta pra boca do gol, tira Matheus Silva, a sobra para Vitinho sem deixar a bola cair, ele meteu pro gol, carimba o Ponte Bretano, a sobra da bola vai ficar para Macaco, vai brigar o Matheus Jesus, chega primeiro para fazer o corte o zagueiro do Sampaio, no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em São Luís, 0 pro Sampaio, 0 pro Macaca. Antes de passar pro Edu, ficou faltando o Gleger Zorzin conceituar a defesa do Kaique França. E aí, Gleger? Pô, o Catarino é chato, hein? Falou que eu não vou dar boa nota, o Catarino. Que conversa é essa? Não disse que não era boa nota, disse que não é defesaça. Pra mim foi defesaça porque eu fiz um curso diferente na Black Friday, era mais barato, o seu curso é um pouco mais chique. Mas esse curso seu aí foi bem. Foi uma defesaça, né, cara? Aliás, o Júnior Tavares, diria o Tigrão, vai dormir apimentado hoje, né? Vai sonhar com Pimentinha. Porque tomou um corte ali, mas o grau de dificuldade dessa aí foi 7,95. Edu Pinheiro termina o primeiro tempo em São Luís, 0 para o Sampaio, 0 para Macaca, e você já alertava no concentração, de olho no Pimentinha, olha aí, Edu. Que trabalho, hein, que trabalho da Dudu Pimentinha. Oi, meu caro Vladimir Catarino, destaque final desse intervalo aí, ô Catarino. A Ponte sai lamentando, né, Edu, teve até oportunidade com o gol que foi bem anulado aí pelo Pablo Diego, agora o técnico Felipe Moreira vai aproveitar o intervalo para tentar consertar, ajustar o time em busca da vitória. Lembrando ao torcedor da Macaca que está chegando agora, o time tem 4 desfalques importantes, não conta com o Arthur e com o Gé, suspensos com 3 cartões amarelos, também não tem Elvis e Fábio Sanches preservados, a Ponte bastante modificada mais uma vez, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Edson e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Felipinho e Matheus Jesus, Dudu Ratamoto
e Pablo Diego. Vamos lá, Zorzinho. 4 defesas do Kaique França, a Ponte toma uma na trave também. O Leonaldo, que deu um belo chute a 33, boa defesa do goleiro. No mais, meu amigo, uma cabeçada também do Matheus Silva. Numa cobrança lateral que ele poderia ter aproveitado, foi pra fora. E aí, 0-0, Zorzinho. A Ponte jogou futebol até os 20, 25, né? Depois ela abdicou de jogar bola. Tigrão alertou isso, inclusive, na transmissão, e eu concordo. Não sei se foi parece que começou a chover no campo, não sei. Não dá para entender, mas assim, a Ponte vinha fazendo um bom primeiro tempo, né? Criando algumas oportunidades, linha alta, linha baixa. Aliás, linha alta, linha média, em alguns momentos, pressionando a saída da bola, não dando espaço para o Sampaio correr, e de repente parou de jogar, né? Parou de jogar, parou de marcar. Você vê que o Pimentinha tá deitando e rolando. No início do jogo não tava. Tava bem ajustado ali a marcação. Então, eu acho que o Felipe precisa voltar para aquela estratégia que foi determinada no início do jogo, até porque a gente percebia a Ponte. Criava em alguns momentos, né? Faltava, eu dizia, inclusive, falta a última bola, falta o último passe, um pouco mais de tranquilidade, né? Levantar a cabeça, esperar o momento certo. Você vê o Boles alertando ali naquela arrancada do Pablo Diego, que ele fez o gol, mas estava impedido. Filipinho demorou demais, né? Carregou demais a bola. E a hora que sai no facão ali, você tem que meter a bola, porque ele vai entrar impedido, não tem outro jeito. Então falta um pouco disso para a Ponte, né? O time da metida de bola, né? Levantar um pouco a cabeça, ter um pouco mais de tranquilidade, é isso que está faltando. Agora, precisa voltar diferente pro segundo tempo, hein? Sampaio pressionou, chegou, criou, Kaique França fazendo defesas importantes. Se a Ponte voltar pro segundo tempo desse mesmo jeito, vai tomar o gol. E só não tomou o gol aí porque o Kaique França foi muito bem e por ineficiência do ataque do Sampaio Correia. Então não dá para ficar vacilando. Repito, fazia um bom primeiro tempo, dos 25 em diante, parou de jogar a Ponte, deu um apagão. E isso não pode acontecer. Tomara que o Felipe ajuste e a Ponte volta da mesma forma que começou o jogo, porque vinha bem até então, Edu. 0-0, intervalo em São Luís e no Brinco de Ouro, CH de virada, é isso? 3-1 Guarani e ainda perdeu um pênalti. É isso, Edu, já começa o segundo tempo, 1 minuto, 3-1 para o Guarani, que saiu atrás com o gol do Ribamar, daí com 2 gols do Bruno Mendes e 1 do Isaac, o Guarani vira o jogo e teve pênalti perdido do Regis, defesa do Ayrton, goleiro que deixou o campo, O Fux, o Argel Fux, troca 3 no intervalo. Vem com o João Paulo goleiro, com o Murilo e com o Mancha. São 3 novidades. O Guarani voltou para o segundo tempo com o mesmo time. O Guarani jogou muito bem o primeiro tempo. Poderia ter feito mais do que 3 gols. Foi um primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo que eu, pelo menos, presenciei até agora na Série B do Guarani. Edu? Olha, 3-1 Guarani, aqui intervalo, Sampaio Correia e Ponte 0-0. Na sequência vem o Tigrão para opinar essa Ponte do Júnior Tavares, hein? Ô, macaca safada! Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Como
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Leandro Paulista. Olha a ponte, Léo Naldi de frente pro gol, a bomba! Espalma Luiz Daniel! Uma paulada de Léo Naldi na entrada da grande área. Ele soltou a bomba, Luiz Daniel foi buscar no cantinho, mandou pra fora. Escanteio pra Macaca, Vladimir Catarino. O Léo Naldi bate bem, bate legal. Valdemir Gomes. Tigrão, teve essa do Leonardo, hein? Não teve muita coisa mais, hein, Tigrão? 0-0. A Ponte fez uma partida equilibrada, até que organizada, até a metade do primeiro tempo, Edu. Depois, sabe aquele negócio irritante de perna pesada? Parece que chega atrasado em todas. Por exemplo, o Matheus Jesus nunca vai perder a habilitação, sabia, Edu? Você sabe por que ele nunca vai perder a habilitação ou não? Por quê, Tigrão? Ele não corre. Quem não corre não toma multa. Então não perde a habilitação. Anda, pega, vira em torno do corpo, recebe a domicílio e entrega curtinho. Esse é o futebol do Matheus Jesus. Ele não sai no vazio para receber a bola. Ele não sai num espaço onde ele possa estar desmarcado. Então o companheiro leva a bola até ele. Aí ele recebe, olha quem está mais perto e toca curtinho. Então não tem condição física para jogar futebol dentro de uma intensidade que é a Série B do Campeonato Brasileiro. O que fez o Felipe Moreira? Ele adiantou um pouco o Matheus Jesus, já que ele não está com gás para entrar com a bola, para avançar com a bola, para tentar fazer essa conexão meio campo-ataque, a chamada transição. Então ele está mais adiantado lá, né? Mas não chega com qualidade. E o outro que chega dos 4 do meio de campo, já que a Ponte está jogando sem centroavante, o Gé está suspenso, então fica o Pablo Diego numa beirada, às vezes eles alternam, mas predominantemente o Pablo Diego na direita e o Dudu Ratamoto, que para mim foi o melhor da Ponte no primeiro tempo, luta, vai, corre, demonstra um pouco mais de vigor físico, de um pouco mais de espírito de luta para disputar a bola como deve ser disputada, está tentando ganhar na velocidade e ganhou em 2 ou 3 oportunidades do seu marcador, ele está mais do lado esquerdo e o Pablo Diego do lado direito, e não tem ninguém centralizado. Então quem é que está chegando? Um pouquinho à frente, o próprio Matheus Jesus, mas não produziu nada. E logo atrás do Matheus Jesus, dos 4 do meio de campo, chega o Léo Naldi, que protagonizou o melhor lance da Ponte no primeiro tempo. Foram 2 oportunidades. Uma com o Matheus Silva, cabeceou por cima, pegou com o alto da cabeça, se pega de testa teria feito o gol, cabeceou sozinho. E a outra, o Léo Naldi, que acertou um chute forte, o goleiro foi meio desajeitado para a bola, o Luiz Daniel, mas conseguiu bater nela e meter para escanteio. Só isso da Ponte até agora. Só que essas pontadas, essas espetadas que a Ponte dava eram suficientes para que o Sampaio também ficasse
com uma certa preocupação, porque a Ponte estava marcando alto e retomava a bola, usava um lado, usava outro, enfim, equilibrou o jogo dentro da casa do adversário com um time bastante desfalcado. Mas depois da metade, mais ou menos metade, 25 minutos do primeiro tempo, a Ponte recuou, passou a não pressionar mais o homem da bola, passou a não pressionar mais a saída, baixou demais as linhas e aí ficou à mercê do Sampaio Corrêa, que teve bola na trave, teve milagre do Kaique França naquele chute do Pimentinha, ele no reflexo tocou de mão, botou para escanteio, enfim, foi um perereco para segurar esse 0-0 aí no primeiro tempo, inexplicavelmente porque a Ponte diminuiu totalmente a sua intensidade. E eu não posso, em sã consciência, admitir que o time cansou com 25 minutos do primeiro tempo. Eu não posso. Então eu vejo de novo, um time de pernas pesadas, desorganizado taticamente, com uma bola parada absolutamente inoperante, vai bater escanteio. O Júnior Tavares, ele bate sempre no terceiro pau, né? Sempre comprida lá do outro lado. Aí, não tá batendo legal. Vai o Ratamoto. Jogou bem o Dudu, hein? Pra mim o melhor da Ponte, mas na bola parada foi mal. Os grandes, os altos, os jogadores de boa envergadura da Ponte dentro da área, escanteio do lado direito, ele bate rasteiro no primeiro pau, o jogador só dá um toquinho, tira e sai jogando e vem contra-ataque contra a Ponte. Então, apesar de uma metade de primeiro tempo razoável, depois a Ponte tombou de bico e só não está em desvantagem no marcador, porque mais uma vez o Kaique trabalhou muito, mais uma vez a sorte, né? Naquele chute que explode na coxa do Edson e sobe e bate na trave, estava totalmente batido o Kaique França. Até acho que se ela não bate no zagueiro da Ponte, ela teria ido para a rede, teria endereço certo, não daria para o Kaique chegar. Desviou, ele não chegou também e ela bateu na trave, na sua trave esquerda. Então depois da metade do primeiro tempo foi um jogo de um time só, porque a Ponte diminuiu completamente a sua intensidade de marcação e a sua verticalidade de contra-ataque. Foi o que eu vi dentro desse primeiro tempo e com uma outra imperfeição na defesa que eu vou colocar aqui para os amigos da Bandeirantes. O Gleger que está comigo na transmissão, estamos comentando junto o jogo. Se quiser, antes de começar o segundo tempo, pode até participar de novo. Veja, o Edson sempre joga marcando do lado direito. E, até agora, nas partidas em que ele foi bem, e esteve bem mesmo, ele fez o papel do Matheus Silva, e o lado esquerdo sempre foi do Fábio Sanches. Com a ausência do Fábio Sanches, foi jogar o Edson do lado esquerdo, ele é destro, como é também o Fábio Sanches, só que o Fábio se adapta melhor. O Edson está perdido ali. E o que está acontecendo? E também não é só contra a Ponte, é sempre assim. O Sampaio Corrêa não precisa nem ver o vídeo, não precisa nem ver o vídeo do jogo do Sampaio Corrêa para entender o que acontece. É sempre com o Pimentinha, canhoto, jogando do lado direito, partindo para dentro e fazendo a diagonal e batendo em gol. Mas isso é desde quando o Pimentinha ainda nem tinha nascido. Já era assim, no útero da mãe dele. Sempre jogou assim. Agora, será que ninguém viu isso? E não, volto a dizer, não precisa estudar o Sampaio Corrêa. Isso faz 10 anos que é assim. Desde quando o Pimentinha apareceu no Sampaio Corrêa. E ele está lá faz um caminhão de tempo. E aí o que está acontecendo? Ele está deitando e rolando em cima do Júnior Tavares, que está pesado e marca muito mal, e o Pimentinha é driblador, ele faz realmente a fumaça, ele é um cara que vem com a bola dominada, ventando e balançando, e é difícil de ser marcado. E quem que está tentando cobrir? O Edson, só que o Edson está totalmente desambientado. Marcando do lado esquerdo, nunca chega. Então o Pimentinha tira o Júnior Tavares, levanta a cabeça e escolhe o canto. E se for assim de novo no segundo tempo, o Pimentinha vai fazer gol. Então tem algumas coisas erradas no time da Ponte. Ah, mas não tem outro, concordo. Mas então tem que colocar, porque é básico, é beabá no futebol, quando você tem um driblador, desde os tempos da Copa de 58 com o Garrincha, se você tem um driblador jogando contra você, você tem que botar um nele e um na sobra. Quando ele sai do primeiro, a sobra, a cobertura vem e desmancha. Mas não está tendo cobertura, ele está driblando como quer, ele está deitando e rolando em cima do Júnior Tavares e não tem ninguém na cobertura.
ele dribla e escolhe onde vai chutar. E por muita sorte a Ponte não tomou o gol no primeiro tempo. Então tem que corrigir para ver se vai ter alguém dando ali um apoio para o Júnior Tavares, que está tomando um baile do Pimentinha. E se não for o Edson, cola um dos volantes ali. Ou cola um volante para dar o primeiro combate no Pimentinha e deixa o Júnior Tavares na sobra. O Júnior Tavares de mano com ele está passando vergonha. Mais ou menos é esse o desenho do primeiro tempo, com a bola já começando a rolar no segundo. Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar em São Luís, no Maranhão. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos juntos em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, é a Macaca em campo a Macaca para mostrar o seu valor, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Desce o time do Sampaio Corrêa, que vem com uma novidade para a etapa final. Vinícius Alves tentou a finta, foi desarmado por Matheus Silva, vem para o zagueirão, saiu driblando, passando as largas, escapou, limpou, fintou e sofreu a falta. Falta para cima dele, o jogo está parado, a informação da alteração, Vladimir Catarino. Saiu Eloir com a 15 no Sampaio Corrêa, entrou 19 Vinícius Cascais. Vinícius Cascais entrou no lugar do Eloir. Uma única alteração no intervalo, a Ponte volta com a mesma formação. Boles. Matheus Silva tentou o passe no comando com Pablo Diego, corta Gabriel Furtado, a sobra da bola para Vitinho, lá pela esquerda no câmbio ofensivo, levanta a bola para o grande ataque no peito do Pimentinha, tentou Marcinho, acabou errando, voltou para Felipe Amaral, ajeita, domina para Macaca, pela meia direita, vem trazendo a Ponte para o campo ofensivo, ele cortou, limpou, fintou, soltou para Matheus Jesus, domina entre as linhas, limpou, clareou para bater para o gol, apoio aqui na ponta de Júnior Tavares. Encostou Dudu Ratamoto, de primeiro passe para ele, Dudu recolhe, domina, tentou levar para o fundo, balançou, girou para cima do marcador, pé canhoto, tentou cruzamento, a bola foi desviada e saiu. Lateral para Macaca bater, comecinho no segundo tempo, no Castelão em São Luís. Para você ligado também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, se inscreva no canal. Para você que ainda não é inscrito, seja um cara legal, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pablo Diego a Júnior Tavares, a Dudu a Pablo Diego, a trama ofensiva da Macaca, Luiz Felipe centralizado, deixou para Felipe Amaral, clareou para Matheus Jesus, dominou, limpou, fintou, rolou, abriu na ponta boa, a bola para Júnior Tavares, preparou o cruzamento, levantou a cabeça, cruzou na segunda trave para Leonaldi, ele tentou o toque para o meio da área, Luiz Felipe tentou a bicicleta e furou! Fura Luiz Felipe e leva nas costas agora, contra-ataque do time do Sampaio. É que o Pimentinha foi por dentro, deixou para Marcinho, Marcinho na ponta para Pimentinha, aqui para a direita, recolheu, dominou, encarou a marcação do Felipinho, que encosta, chega para marcar, voltou para Marcinho, ele bateu cruzado, a bola bateu em cima do Júnior Tavares, sobra da bola para Macaca com Leonaldi, pé direito, enfiou no comando para Pablo Diego, lançado para o setor esquerdo, botou na frente, caiu, é falta nele. O árbitro parou, marcou falta no Gustavo Henrique, o jogo está parado. Tem gol no brinco, vai lá, CH! Depois de 2 milagres do Tony, Bruno Nazário. Bruno Nazário, a 17 minutos do segundo tempo, diminui para Chape. Jogo muito intenso. Agora Chape 2, Guarani 3. Boles. Jogo de 5 gols e o CH acompanha no brinco de ouro da Princesa. O Guarani está vencendo a Chapecoense por 3-2. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta para Macaca bater, vem Júnior Tavares para a bola. Olhar fixo, concentrado, capricha que dá só uma, Tavares. Capricha só uma, Júnior Tavares. Ele parte para a bola, levantou na segunda trave. Pablo Diego para Matheus Jesus para o meio da área. Tira a defesa do Matheus Jesus, quem subia. Tira a zaga do Sampaio Corrêa. A sobra da bola fica no meio campo com o Luiz Felipe. Nissan Darugi, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp. 19 é o código de área. 367561820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Ponte para ataque, domina Dudu Ratamoto, partiu para cima, escapou, limpou, fitou, cruzou para o Pablo Diego, tira a defesa no bate-rebate, escanteio. O zagueirão tentou tirar, se enrolou todo. Impedido. A bola foi embora pela linha de fundo, mas não valia o lance, né, Vladir? Tava à frente o Pablo Diego quando o passe feito pelo Dudu, impedimento
marcado no ataque da Ponte Preta. Bolas. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida, então experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ô, Bole. Pois não, Gleger. Uma pergunta aí. Esse lance Pergunta agora, no ar. Ele deu o impedimento do Pablo Diego. Mas aparentemente o Pablo não participou da jogada, né? Fiquei com essa impressão. Olha o Sampaio aí. Se a bola entra, o lance seria revisado. Vem o Sampaio pela esquerda, cruzamento do Vitinho na área. De primeira, finalização do Vinícius Cascais pra fora. De voleio, a finalização do atacante. Quase o Sampaio abre o placar, Vladimir. Plasticamente, um lance muito bonito, hein? Do Sampaio Correia. Tentou ali de voleio o Vinícius Cascais. Aí acabou caindo no lance. Mas a oportunidade foi boa. Cruzamento feito lá da ponta, dentro da área. Total liberdade para o Cascais, para a sorte da Ponte, ele errou o chute. Carlos Henrique, o bate pesado, acompanhando o Guarani, 3-2. O Guarani levou o gol da Chapecoense. Como é que tá o jogo, hein, CH? Bastante movimentado, o Guarani tem uma postura diferente, espera mais a Chape, que está melhor no segundo tempo, e o técnico Pivete já fez 2 mexidas. Está no campo Derek e também Bruninho. Foram embora Bruno Mendes e Bruno José. Um jogo muito movimentado. 20, segundo tempo, nesse momento a Chape é melhor. Campanha Sanasa Todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. 2 bolas em campo, Gordinho. Aliás, o Gandula entrou ali e tirou. A sobra da bola fica para Macaca. Matheus Silva levanta a bola para o grande ataque para Pablo Diego. Ficou esperando a falha do zagueiro que não ocorreu. Gabriel Furtado chega, recupera a posse da bola para o time do Sampaio. Abre para a direita para Matheus Pivô. No comando para o Cascais. Recolheu, dominou de calcanhar para Matheus, para Pimentinha. Devolveu para Matheus. Atenção, tá na área. Dividiu com o Felipinho. Chega a zaga para cortar. Acabou caindo o Matheus Pivô e o Matheus Silva deu de graça a bola pro time do Sampaio. Neto Paraíba para Marcinho, pé direito, a bomba para fora. Passa a esquerda e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, segundo tempo. Aqui vem Macaco, Matheus Jesus enfiou com Pablo Diego em lateral da grande área. Recolheu, dominou a marcação, Gustavo Henrique cutuca a bola e a bola sai. Lateral para Macaco, lateral pela direita no campo ofensivo, seguindo. Sampaio Correia 0, Ponte também 0 no Brinco CH. 21, segundo tempo. Por enquanto, Guarani 3, Chape 2. Libertadores em segundo tempo na Argentina. Argentino Júnior 0, Corinthians também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado na Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e para toda a região. Você de Ribeirão 85.3, todos também no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Vinícius Cascais, abertura para Vinícius Alves. Recolhe, domina lá pela esquerda, dominou, invadiu a área, bateu cruzado. Kaique França. Tranquilo, essa ele não teve dificuldades, né, Vlad? Essa não teve dificuldade nenhuma, a bola veio forte, mas com segurança o Kaique França fez a defesa. Bolas. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Vamos chegar a 10 deste segundo tempo. 0-0 e o jogo já o Gleger recupera a posse da bola, o time do Sampaio, bola enfiada. Edson chega no peixinho para tirar. E o jogo, Gleger? O jogo tá equilibrado, né? Os para cima, a Ponte erra muito, né? Na hora que ela rouba a bola, erra o passe, erra a transição, não consegue respirar, não consegue sair, vem o Sampaio de novo. Mas a Ponte é perigosa quando sai, né? Quando encaixa, quando acerta o passe. Mas para mim ainda o jogo tá equilibrado. Se a Ponte ajustar um pouco mais, o Sampaio tá partindo. Estou ao lado do Gleger Zorzinho, do Tigrão nos comentários, Vladimir Catarino nas reportagens, o CH trazendo todas as informações do jogo do Guarani. E aqui vem Sampaio Correia, furou Vinícius Alves, a sobra da bola fica viva, passa por todo mundo, corta Júnior Tavares.
Por muito pouco, Vinícius Alves não marca o primeiro gol do jogo para o Sampaio, que vem de novo para o campo de ataque. Neto Paraíba tenta no comando, afasta Edson. Ele furou na finalização, Vladimir Catarino. Furada tosca, vem Sampaio. De novo pela esquerda, domina Marcinho, vem embora o time do Sampaio para Vitinho. Vitinho na linha lateral da grande área, invadiu, bateu cruzado, Kaique Francis Palmo, a sobra da bola, bateu no Matheus Silva, que afastou de qualquer maneira. Volta para o time do Sampaio Correia, lá na ponta, Marcinho recolheu, dominou a linha lateral da grande área, levou a marcação do Luiz Felipe, faz o break, para, prende, olha, pensa, observa, chega Luiz Felipe, comete a falta e reclama, e tem que tomar cuidado, né? Ele teve um piti ali, ele já tem cartão, Vladimir. E vai tomar uma bronca, né? O árbitro ali, o senhor Bruno Pereira, chama o Luiz Felipe para uma conversa mais próxima no tete-a-tete. Falta pra cima do Marcinho. O próprio Marcinho vem para a cobrança. Sampaio Corrêa pressiona nesse momento do segundo tempo, Leandro. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta para o Sampaio bater, 10 minutos e meio, segundo tempo, placar de 0-0 em São Luís. Estádio Castelão, 8ª rodada da Série B. Sampaio Corrêa iniciou a rodada na 10ª, ou os jogos de hoje, o jogo de hoje na 14ª colocação, a Ponte na 17ª. O Sampaio Corrêa tem falta perigosa para bater. É praticamente um escanteio lá pela canhota. Vem bola na área da Macaca. O torcedor Ponte Bretano apreensivo nesse momento. Marcinho vem pra bola, mãos na cintura. Respira fundo antes de autorizar a cobrança. O árbitro chama a atenção do Matheus C. Jesus e também do Gabriel Furtado, que com a saída do Eloir passou a ser o capitão do time do Sampaio. Marcinho vem para a bola. 11 minutos do segundo tempo. Autorizar a cobrança. Entrada na grande área para Vitinho de primeira. Ele bate em cima do Matheus C. Jesus. A Ponte tenta recuperar, mas não consegue. A sobra da bola fica para o time do Sampaio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tanto o placar de jogo para você. 11:30, segundo tempo. Num tic-tac no tempo, no embalo desta você, eu confirmo, Série B, 8ª rodada em São Luís, no Maranhão, Estádio Castelão. Sampaio e Ponte 0-0, CH. Brinco, 25, segundo tempo, continua Guarani 3, 2 para a Chape. Olha, Sul-Americana no Chile, o Audax Italiano virou, hein? Audax Italiano 2, Santos 1. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista. Tigrão, 12 minutos, segundo tempo. 0-0 com o Sampaio em cima da Macaca, hein, Tiger? Não mudou o panorama da segunda metade do primeiro tempo, não. Só dá Sampaio Corrêa. A bola não passa pelo meio-campo da Ponte, né? É chutão lá de trás, devolve pro Sampaio e vem em sufoco, não segura. Não consegue segurar. Se a Ponte não melhorar, não sair um pouco para jogar, não juntar o time, não diminuir a distância entre as linhas, não consegue segurar esse resultado. É algo realmente previsível de acontecer, a Ponte tomar o gol. A bola está rondando a todo momento ali na risca de pequena área. E aquela imperfeição do Pimentinha, canhoto jogando pelo lado direito, imperfeição da Ponte, da cobertura também. Até agora ninguém corrigiu. Tá todo mundo vendo que é por ali o mapa da mina e o Sampaio Corrêa deita e rola. Não mudou o panorama. A Ponte é sufocada e não tem forças para ficar com a bola e para se organizar do meio-campo para frente. Volto a dizer, a bola não passa pelo meio-campo da Ponte. Não tem domínio, não tem um toque, não tem uma aproximação. O Sampaio espreme, amassa, aperta e vai acabar fazendo o gol. Mudou. Olha só, agora a TV mostrou, né, Vlad, o lance do Vinícius Alves. Ele estava sozinho na marca penal e furou. Na jogada do Pimentinha, foi a última dele. Furada está pra Fúrdia, né? Saiu Vinícius Alves, entrou o Bill. Olha o Sampaio Corrêa no ataque. Atacando pelo setor direito, Marcinho, a tabela com Pimentinha, na velocidade, linha lateral da grande área, invadiu a área, Pimentinha, chega bem Edson, na hora H, estica o compasso, bota a bola pela linha de fundo e acaba com a festa do Pimentinha, escanteio pro Sampaio, Vladimir. Escanteio sim, confirmando, saiu Vinícius Alves, 22, entrou Bill, camisa 7 na equipe do Sampaio, segunda alteração do time da casa, daqui a pouco Cássio Gabriel entra na Ponte. Escanteio para o time do Sampaio bater pela direita, vem Marcinho para a bola. Autoriza o árbitro, escanteio para o Sampaio, 0-0, partiu para a cobrança, levantou para o boca do gol, desvio da primeira trave, a bola vai embora. O árbitro está apontando mais um escanteio.
Entendeu que quem tocou pro último foi o zagueiro da Ponte, no desvio, na tentativa do Matheus Pivô. Escanteio pro Sampaio Correia. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Você tá esperando porque a bola bateu ali no braço do Amaral, mas de forma involuntária. Mas pediu para esperar, né, Vladimir? Pediu, né? Que era verificação normal. Vem a bola. Escanteio pro time do Sampaio bater, Marcinho autorizado, partiu pra cobrança, atenção, levantou pra boca do gol, tira, Matheus Jesus, a sobra encheu o pé, o Bill, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Subiu a bola do Bill e foi pra fora. Quando muda a Ponte Preta, a bola, primeira alteração, tá entrando o Cássio Gabriel. Sai Matheus Jesus, 20, entra Cássio Gabriel, 21, primeira alteração feita pelo técnico Felipe Moreira. Quero ouvir os comentaristas. Começa com você, Gleger. Atuação apagadíssima do Matheus Jesus. Entra o Cássio Gabriel no seu lugar. Apagadíssima, né? Jogou muito mal o Matheus, sem interesse nenhum no jogo. Fora da partida. Tá reclamando ali, tá gesticulando, tá balançando a cabeça, mas tava mal no jogo. Teve um lance agora aí que ele perdeu a bola e voltou andando, né? Desinteressado com a partida. E ele que é um jogador de qualidade, né? Ele é um jogador que pode desequilibrar o jogo para a Ponte. Mas tem que estar querendo, tem que estar focado, tem que estar interessado. E ele fez tudo ao contrário. Desinteresse total, acerta o Felipe Moreira. E para você, Tigrão, esta alteração, a saída do Matheus Jesus e a entrada do Cássio Gabriel na macaca. Não devia nem ter voltado para o segundo tempo. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Ponte tenta o ataque, corta lá atrás, Gabriel Furtado, Leonardo briga pelo rebate, chega também Felipe Amaral, recupera pra Ponte, pela meia direita, parou, prendeu, olho, pensou, rolou pra Felipinho, de calcanhar para apoio de Júnior Tavares, ele solta na ponta pra Dodô Ratamoto, último terço do campo, encara o marcador, devolveu na ponta pra Júnior Tavares, bola rasteira pra Cássio Gabriel, tá na área pra Dodô, dominou, limpou, vai marcar, tentou Pablo Diego, travado, voltou pra Cássio Gabriel, dominou, tentou a finta, chega a zaga pra cortar, insiste Cássio Gabriel, levou pra linha de fundo, prepara o cruzamento, voltou para Júnior Tavares, vem para a macaca, demorou para cruzar, tentou fazer a finta, fez a finta no primeiro, rolou para Cássio Gabriel, devolveu para Júnior Tavares, na esquerda levou para o fundo, cruzou, mas desequilibrado, pega mal na bola, bola passa. Quase a macaca marca com Dudu Ratamoto, Vladimir. Grande chance teve o Dudu, hein? Praticamente cara a cara ali com o goleiro Luiz Daniel, foi travado bem no momento do chute. Jogada perigosa da Ponte Preta, por pouco não sai o primeiro gol. Carlos Henrique, o bate pesado e no brinco, segue 3-2 pro Guarani CH. A Chape aperta muito, o Guarani teve que fazer mais substituições e o jogo, por enquanto, o Guarani é muito diferente na segunda etapa do que foi no primeiro tempo. Continua 31, segundo tempo, Guarani na frente, 3-2. Este é o CH analisando o Guarani Chapecoense 3-2, o Bugre vence o jogo. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. 0-0, placar do jogo, a macaca tenta o ataque, a escapada do Pablo Diego, chega primeiro para fazer o corte, Gustavo Henrique, metendo a bola para fora, cedendo o lateral, é para a Ponte bater do campo ofensivo, há pouco quase a Ponte marcou com o Dudu Ratamoto, tem lateral a macaca para bater aqui pela esquerda com Júnior Tavares, a Ponte que volta a campo no próximo domingo, 11 da manhã contra o Vila Nova, Pablo Diego recolheu, dominou pela esquerda, marginal do campo, Júnior Tavares coloca na área, Cássio Gabriel desviou, fraquinho, Luiz Daniel para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Estava bem colocado o goleiro da equipe do Sampaio Correia, né? Ficou com a bola na tentativa de chegada do Cássio Gabriel, matando a chance Ponte Pretana. A Ponte, Gleger Zorzin, que demonstra uma melhora, principalmente com a entrada do Cássio Gabriel no jogo. Então, agora tem intensidade, né? Tem velocidade, a hora que ela rouba, ela consegue evoluir. O Matheus Jesus estava muito mal no jogo, ele dominava, sabe, até ele virar, já dava tempo do Sampaio roubar a bola. Eu gostei da substituição, cara. Melhorou a Ponte. Você vê que já criou oportunidades aí com o Ratamoto. O Tavares tá começando a entrar no jogo, tá começando a aparecer ali pelo lado esquerdo. E deve ver um pouquinho mais o Luiz Felipe lá pelo lado direito para ter essa alternância dos dois lados.
Aqui perde a bola, Pablo Diego, desarmado, Marcinho recupera, soltou pra Neto Paraíba, enfiou pra ele, Pimentinha, tem Felipinho na marcação, tentou levar a marcação, Felipinho, chega bem o garoto, recupera e sai jogando pra Macá, soltou pra Júnior Tavares, tentou devolução pra Felipinho, aí forçou e perdeu, Marcinho recupera pra Matheus, pivô na direita, ele gira por dentro pra Maurício, na cabeça do grande círculo, já viu o apoio do Vitinho pela canhota, Vitinho dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou pra Bill, Bill faz o passe curtinho pra Maurício, de primeira para Marcinho, entre as linhas, recebeu da meia direita, abriu na ponta para Pimentinha, recolhe, domina, pé canhoto, cruzou para o Vinícius Cascais de cabeça, Matheus Silva chegou na disputa, o último a tocar da bola foi Vinícius Cascais, que sente o nariz do Vinícius Cascais, o jogo tá parado, Vlad. Alega ter sido atingido ali o Vinícius Cascais, né? Não tive essa impressão, não chegou limpo no lance o Matheus Silva. A bola foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Wallace. Pois não, Tigrão, antes do giro você, Tiger. Não, você viu? Primeira sambada, primeira balançada ali do Pimentinha para cima do Felipinho, o Felipinho roubou. Então tá fácil de ver aí. Saca o Júnior Tavares, traz o Felipinho na lateral esquerda e vem com o Ramon Carvalho no meio. É um cara que inclusive tem uma boa capacidade de chute, de passe, né? Tem que enxergar o jogo, tem que mexer o doce. Até agora, nós já temos 20 do segundo tempo. A Ponte mexeu só uma vez, porque era uma mexida que já era para ter acontecido no intervalo. Então, eu sei que as opções de banco não são lá essas coisas. Não são tão valiosas assim, o elenco é fraco. Mas dentro do que você tem que tentar movimentar, né? Tem que tentar. Então, tá claro que se o Felipinho for por ali, o Pimentinha não vai ter a vida fácil que está tendo em cima do Júnior Tavares. E aí a Ponte põe um outro volante, canhoto também, para tentar fazer a bola chegar com um pouco mais de qualidade. Tá no banco o Ramon Carvalho. É só uma questão de ter uma leitura correta do jogo. Já está recuperado o Vinícius Cascais, novamente completa o time do Sampaio. A Ponte tenta o ataque aqui, canhota, Júnior Tavares, curtinho na ponta para Pablo Diego. Marginal do campo, dominou, partiu para cima, pedalou, limpou, fintou, bateu cruzado. Cadê o centroavante? A bola passa por todo mundo, chega atrasado, Leonaldi. Na boa jogada do Pablo Diego. A Ponte aperta, saída de bola do time do Sampaio, que consegue sair jogando. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 22, segundo tempo. No Castelão, em São Luís, 8ª rodada da Série B. Sampaio e Ponte 0-0. Pimentinha dominou, Felipinho na marcação. Tentou levar para o fundo, Felipinho insistiu. Pimentinha ainda cruzou, desequilibrado. Chega o Edson para cortar. Seguindo 0-0, CH. Quase o Guarani faz o quarto gol numa cavada do Regis. Salva o zagueirão da Chape em cima da linha. 36, segundo tempo. Guarani 3, Chape 2. Ainda a Série B encerrado. Vitória 1, CRB 0 no segundo tempo. Criciúma 1, Sport 0. O Vladimir Catarino, Pimentinha não vai cansar nunca não, Vladir? Caramba, embora. Está com muita vontade, com muito vigor. Lá vem ele de novo pro ataque, dando trabalho para a defesa da Ponte. Pela direita, Pimentinha já encostou Felipinho, o duelo é bom, ele fez o passe para Matheus, pivô, no apoio, levou pro fundo, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, Biel acabou escorregando, a sobra da bola pro Cássio Gabriel, deixou para Luiz Felipe, tentava devolução pro Cássio, chega Vitinho para cortar, lateral para Macaca, bater pela direita no câmbio ofensivo, 23, já passamos na metade deste segundo tempo, 0-0, o Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco! Teremos alterações na Ponte Preta, Vladimir Catarino. Guipira e Ramon Carvalho estão próximos ali para entrar. 2 alterações foram feitas pelo técnico Felipe Moreira. Vamos acompanhar as alterações. Uma delas será a saída do camisa 5, Leonaldi. Leonaldi vai sair para a entrada do Ramon Carvalho. Sai 5, Leonaldi, entra 23, Ramon Carvalho. Primeira dessa dupla de alterações feitas na equipe da Ponte. Vai aguardar a segunda delas. A eu acho que é o Dudu. Dudu, né? Dudu Ratamoto saindo com a camisa 7 para a entrada do Guipira, 17, exatamente. Sai Dudu, 7, entra Guipira. 2 alterações feitas pelo Felipe Moreira.
Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Igatacá, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você chegar a 25, 2 alterações na ponte, Guipira em campo. Soltou para Júnior Tavares, Cássio Gabriel tava livre pelo meio, ele insiste com Guipira. Sai da ponta, vem pra meia, cortou, limpou, fintou. Pra Pablo Diego, escapou, cruzou na área. Cássio Gabriel de primeira, ele bate pra fora. Passa por sobre o gol de Luiz Daniel, vai embora pela linha de fundo, mas com perigo, Vladimir. E já começa botando fumaça o Guipira, né? Pelo menos pra isso ele vai bem. Bela jogada feita pela ponte e o chute foi pra fora. Posse de bola do Sampaio. Gleger Zorzin, 2 alterações. Na Macaca segue 0-0, Gleger. Então, eu não teria tirado o Leonaldo, por exemplo. Não teria. Essa colocação do Tigrão aí eu achei muito pertinente. Tiraria o Tavares, traz o Felipinho aqui. Já tá ali pro lado esquerdo, né? Fazendo uma espécie de dobrada com o Tavares até para reforçar a marcação. O Pimentinha que evoluiu demais no primeiro tempo. A gente já percebe Felipinho ali encostando, sempre dando o combate na hora que o Pimentinha parte para cima. Então traz ali o Felipinho mais pro lado esquerdo, Ramon Carvalho. Agora, ele tirou o Leonaldo. Na do Dudu Ratamoto, eu gostei. Eu acho que o Guipira traz um pouco mais de velocidade e o Dudu aparentemente estava cansado. Vem Macaca, Felipe Amaral, passe curto de graça para o Vitinho. E para você, Tigrão, estas 2 alterações na ponte. Já o Tigrão fala. Ataca o time do Sampaio. Bill, lançado pela esquerda, a linha lateral da grande área. Cortou, limpou, fintou, clareou e disparou em cima do Matheus Silva. Voltou para Bill. Bill ajeita, domina Luiz Felipe na marcação com todo o cuidado do mundo para não fazer a falta. Ele volta para Neto Paraíba. Soltou para Marcinho, para Pimentinha. Dominou, invadiu a área, cortou para o pé canhoto, disparou e a bola subiu. Foi embora pela linha de fundo, ele buscava o ângulo direito de Kaique França, tiro de meta. E aí, Tiger? Bom, se o Leonaldo não tiver pedido para sair por algum problema médico, a alteração foi equivocada. Porque o Júnior Tavares, ele não estava correndo, agora ele não está mais andando. Está totalmente extenuado fisicamente. A ponta está jogando com 10. Se o Leonaldo tiver pedido, não falo mais nada. Se não tiver pedido, alteração equivocada a saída do Leonaldo. Desce a ponte, Júnior Tavares pela canhota, levantou pra boca do gol. Luiz Daniel sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Com paradinha e tudo, 26:40, segundo tempo. Série B, 8ª rodada, com os times de Campinas em ação nesta quarta-feira. No Castelão, em São Luís, Maranhão, Sampaio e Ponte, 0-0 CH. No Brinco, 41, segundo tempo, Guarani 3, Chapecoense 2. Libertadores, hein? Segundo tempo de Argentino Júnior 0, Corinthians 0 e empate no Nublense lá no Chile. Nublense 1, Flamengo também 1. Bandeirantes. Tentou Pimentinha, perdeu a bola voltou para Cássio Gabriel para Ponte, enfiou no comando, foi mal o passe do Cássio Gabriel para o Pablo Diego, ele queria na velocidade, o Cássio Gabriel tocou na entrada ali, passando um pouco depois da risca do meio campo por baixo. Vem o Sampaio, Bill, linha lateral da grande área, ela para canhota, dominou, tentou a finta, chega bem Luiz Felipe, recupera, está jogando para Macaca. E aí, CH, instantes finais do Brinco, como é que tá o jogo? 3-2, o Guarani ainda na frente. Tá apertado, a Chape melhorou muito no segundo tempo, o Guarani caiu de produção nesse jogo. Apesar de estar chegando no final, o resultado é indefinido. E a Chape está no ataque a todo momento. Jogo complicado para o Guarani. Jogo indefinido no Brinco, CH acompanha a reta final desta partida, vitória do Guarani, vai mantendo 100% de aproveitamento em casa. Aqui vem Macaca com Guipira, boa bola para Júnior Tavares com liberdade, Pablo Diego fechou na área, recolheu, dominou, bora Macaca, bora para cima do Sampaio em busca de mais uma vitória. Seria a primeira fora, bola para Ramon Carvalho, ajeita, domina para Macaca, parou, prendeu, olhou, pensou, volta para Matheus Silva. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos. Olha a ponte com Ramon Carvalho, deixou para Cássio Gabriel, voltou para Felipe Amaral. Inverteu aqui na canhota, Júnior Tavares dominou, levantou a cabeça, parou, prendeu, olhou, pensou por baixo, Ramon Carvalho para Júnior Tavares, está na área, deixou para Guipira, ele finaliza para fora, mas a bola desviou.
Fechou o zagueiro para cortar. No toque de bola, para lá, para cá, na trama ofensiva da Macaca. Escanteio para Ponte bater, Vladimir. Esticou a perna ali o zagueiro do Sampaio e fez o corte quando da conclusão feita pelo Guipira. Linha de fundo, escanteio, a Ponte segue no campo de ataque. E tem alteração na equipe do Sampaio Correia. Saiu camisa 5 Maurício, entrou o 18 Johnny Douglas. Johnny Douglas em campo, no time do Sampaio Correia. Olha, essa bola não desvia ali no Gustavo Henrique. Não sei não se o Guipira teria feito o gol. Escanteio na Ponte, bateram aqui, caiu uma capricha aqui na Paulo Diego. Vem pra bola, mão, segura, deixou pra Cássio. Cássio abriu na cobrança do escanteio pra Caca. O Izara ao lado, virou. Fechou a bola, chamou o Guipira na primeira trave. Mandou ferrado na área. Porque sabe que virou. Mais uma vamos bater. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quase 30, segundo tempo, 0-0. Cássio Gabriel para a cobrança do escanteio. Autorizado, pé direito fechado na área. Luiz Daniel tirou a sobra da bola para fora. Pablo Diego. Incrível, praticamente sem goleiro. Após o desvio no meio do caminho, Pablo Diego livre na segunda trave. É bem verdade que a bola foi em cima dele, mas perdeu uma grande oportunidade, Vladimir Catarino. O Pablo Diego levou um susto com a bola, né, Boles? Quando a bola chegou na cabeça dele, foi que ele percebeu que estava limpo, livre no lance. Aí não conseguiu fazer o movimento de cabeceio, mas não deixa de ser um gol desperdiçado pelo Pablo Diego. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 0-0 placar do jogo em São Luís, no Maranhão. Ponte Preta e Sampaio Correia, 8ª rodada da Série B. Segue participando e interagindo conosco através do WhatsApp 971021493 e também pelo YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Falando do Pimentinha, para Matheus Pivô, devolve para Pimentinha. Martinal do campo, ele partiu para cima no último terço do campo. Dominou, aí estava muito congestionado, perdeu a bola. Bola para Felipinho. Saiu driblando o garoto. Escapou, limpou, fintou, passado das Vargas, meteu com Pablo Diego. Ao dominar, a bola escapou e saiu. Se lamenta, Pablo Diego é lateral de graça para o Sampaio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 31,5, segundo tempo. Série B, 8ª rodada, Sampaio 0, Ponte também 0 em São Luís, CH. Aqui 45, iremos a 51, 6 a mais. Continua Guarani 3, Chapecoense 2. Ainda a Série B encerrado, Vila Nova 1, Ituano 0. Chegada no time do Sampaio, bola pra fora, é só tiro de meta pra Macaca, bater o chute cruzado e o Kaique França agora senta no gramado do Castelão, Vladimir. Caiu ali o Kaique França, né, tá sentindo alguma coisa, também é pra dar uma esfriada nos ânimos, o Sampaio Correia tá vindo pra cima, o jogo tá parado pro atendimento ao goleiro da Ponte, Boles. Gleger, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, 32,5, 0-0 e o jogo, Gleger. A Ponte deu uma melhorada com as mexidas, na minha opinião, chega em alguns momentos, né, criando ali oportunidades. Você vê que já poderia ter chegado até o gol, né, mas o Sampaio também é perigoso. A Ponte tem que estar atenta nessas escapadas aí, por exemplo. Você vê que a bola passou ali na frente, ali na cara do Kaique França e não tinha ninguém do Sampaio Correia. Tem que estar mais atento o time da Ponte. Agora, 33, aí chegando aos 33 minutos, é hora de um pouco mais de volume, né, de intensidade para tentar ganhar o jogo. Se a Ponte fizer 1-0, consegue a vitória, porque vai bater o desespero no Sampaio Correia e a gente sabe da limitação do time. Então, eu tentaria adiantar um pouco mais as linhas para tentar pressionar, para tentar roubar essa bola no campo adversário, já para engatar ali um lance mais agudo. Então era isso que eu tentaria. O Kaique França tá caído ali, rapaz, tá sentindo, hein, Boris? Estamos de olho, Kaique França sendo atendido pelo médico da Ponte. Não parece nada muito sério não, viu, Boris? Parece mais a questão muscular mesmo, mas... Será que é Miguel?
vou usar esse termo porque é né? um termo politicamente incorreto, né, meu caro Gleger? Talvez seria uma medida preventiva para dar... Quem fazia isso era o próprio, né? O Gleger fazia isso? Não fazia. Muitas vezes. Não, o Tigrão, pode perguntar pro Tigrão, eu nunca fiz cera. Exato. Pode perguntar aí pro Tigrão aí, ó. Jamais assim, como uma abelha. Fazia sim. É o CH. Abelha. Até o CH entrou na conversa. Abelha. Tanta cera que fazia. Ó, é o seguinte, o Sampaio não tem mais a mesma intensidade, cansou também, né? Correu demais, a Ponte com um pouquinho de juízo aí, quem sabe consegue arrancar um ponto. Agora não pode isso, ó, devolver a todo momento a posse de bola. E que jogador frio que é o Cássio Gabriel, né? Ele entrou agora há pouco no jogo e já tá trotando, né? E aquele problema do lado ali do Pimentinha, lado direito, do Sampaio Correia, o Felipe corrigiu, a Ponte faz uma dobra ali agora com o Júnior Tavares e com a presença Felipinho. Também do Felipinho. Então, só não pode isso, a Ponte dá bobeira, tava com a bola dominada, perdeu de novo e perdeu pro Pimentinha, mas corrigiu, diminuiu um pouco a fumaça ali. O Sampaio ainda é melhor, mas não é com a mesma intensidade, porque o cansaço, desgaste físico, já tira um pouco com aquela intensidade e aquela velocidade. A Ponte tem que valorizar nesse momento a posse da bola. Agora, ó, uma falta perigosíssima cometida pelo Edson. Não sei não essa daí com o Marcinho. Ele pega muito bem na bola daí. Tomara que a Ponte esteja atenta. Mas o jogo começou a ficar menos dramático com a diminuição de intensidade por cansaço do Sampaio Correia. Só que a Ponte não se aproveita disso. Vai lá, Boris. Opa, vai lá, CH. A Chapecoense empata o jogo. Um verdadeiro castigo. Baggio, depois de uma confusão dentro da área de perna esquerda, faz o gol. 3 agora, Chapecoense, 3 para o Guarani. 49 do segundo tempo. Cede o empate, o Guarani em casa na reta final, já no tempo acrescido. O jogo não terminou ainda, 3-3, o CH acompanha. Tem falta perigosa do time do Sampaio Correia, falta frontal. Na bola parada, Vinícius Cais e Marcinho. Vai autorizar o árbitro. Falta perigosa pro Sampaio. Partiu pra bola, pé direito. Espalmou Kaique França pro meio da área. Ninguém do Sampaio Correia. Tira de qualquer maneira, Cássio Gabriel. A bola bate no adversário e sai. Kaique França voou no cantinho e fez uma difícil defesa em Vladimir Catarino. É difícil porque tem muita gente ali na frente, né? A cobrança do Marcinho foi buscar o Kaique França ali no seu canto esquerdo. Defesa importante do goleiro da Macaca. E essa defesa, meu caríssimo Gleger Zorzin, grau, conceito, a dificuldade na defesa em Gleger. Vou falar a mesma coisa que eu disse no primeiro tempo. O goleiro tem que ser seguro, cara. Defesa, a bola não veio com tanta violência. Tudo bem, tinha bastante gente na frente, mas dá para ter feito uma defesa segura. Grau de dificuldade 7,75. Olha o Sampaio Correia com Pimentinha, recolheu, dominou a linha lateral da grande área, parou, prendeu, voltou para Marcinho, a bomba para fora! Uma paulada do Marcinho, chute cruzado forte pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Teve até espaço, liberdade ali o Marcinho pro arremate, mas pegou muito embaixo, com força, mas sem direção, a bola foi por cima. Agradece a Ponte Preta e cobra o tiro de meta. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp. 19 é o código de área 3756-1820. 3756-1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Cobra o tiro de meta, Kaique França. Com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque. Tira lá atrás, Johnny Douglas. Insiste no lance, a Ponte afasta. Maurício pivô na sequência, sem bola. Houve a falta para cima do Ramon Carvalho. Jogo tá parado, tem falta, Macaca para bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Entramos no minuto final, ou melhor, da reta final do jogo. 38, segundo tempo, 0-0. Ramon Carvalho domina, tentou o comando para Cássio Gabriel. Foi desarmado por Gabriel Furtado. A sobra da bola para Vinícius Cais. Para Marcinho na velocidade de Bio. Vem bola no time do Sampaio Correia. Encara a marcação do Matheus Silva. Dominou, tentou a finta. Matheus Silva chega firme na bola e na sequência sofre falta. Termina o jogo no brinco. Carlos Henrique, diga lá, CH.
3-3, Guarani e Chape. Bruno Mendes 2 vezes, Isaac pro Guarani. Caio Mancha, Bruno Nazário e o centroavante Ribamar fizeram os gols da partida. Jogo muito movimentado. Primeiro tempo, melhor o Guarani. Segundo tempo, melhor a Chape. 3-3 no placar, Boles. E o Bugre perde 100% de aproveitamento no seu estádio e perde também a oportunidade de voltar ao G4. Este é o CH que acompanhou 3 para o Guarani, 3 para a Chapecoense. Ele volta já já dentro do jogo aberto aqui na Rádio Bandeirantes. E agora o árbitro está apontando uma falta em cima do Guipira. Um pouco depois da risca no meio campo, é falta para o Macaca, Vladimir Catarino. É falta sim, bem ali quase que na intermediária, né? Já no campo ofensivo da Ponte, a oportunidade mais uma vez de cobrança com o Júnior Tavares. A Ponte tenta apertar no finalzinho, Boles. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Vamos chegar a 40 minutos de segundo tempo, 0-0. Matheus Silva tentou passe errado, a bola saiu. De graça é lateral para o time do Sampaio Correia bater. Vitinho tentou passe, não dominou por dentro. Vinícius Cascais. Felipe Amaral tentou o comando para Pablo Diego. Afasta Gabriel Furtado. A sobra da bola, houve a falta agora do Cascais para cima do Luiz Felipe, que está caído no gramado do Estádio Castelão, bem na risca do meio campo. A falta já foi cobrada, mas o Luiz Felipe segue caído. Agora vai se levantando. Tenta Guipira, sobra da bola para Filipinho. Do círculo central, dominou para Cássio Gabriel na meia direita. Enfiou no comando para Pablo Diego. Na cara do gol de primeira, bateu, defendeu! Luiz Daniel! Luiz Daniel faz uma grande defesa na finalização de primeira de Pablo Diego. Após a linda bola enfiada por Cássio Gabriel. Quase a Macaca abre o placar, Vladimir Catarino. Passe lindo do Cássio Gabriel, né? Achou o Pablo Diego dentro da área, se esforçou, esticou a perna, conseguiu tocar nela, foi buscar o Luiz Daniel. A bola foi rente à trave ali no canto direito do goleiro do Sampaio Correia. Defesaça impedindo o gol da Ponte. E essa defesa do Luiz Daniel, grau de dificuldade, conceito e a nota, Gleger Zorzin. Essa defesa mais importante do jogo até o momento, sem dúvida nenhuma. Olha, Macaca, Cássio Gabriel acabou errando, só porque eu acabei te importunando no comentário, Gleger. Não, tá tudo tranquilo. Então, muito obrigado. Pra mim, a defesa mais importante do jogo, tá? Grau 7.95. Defesaça do Luiz Daniel, esta e outras defesas você acompanha já dentro do jogo aberto no quadro A Defesa do Jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 41,5 segundo tempo. Em São Luís, no Maranhão, 8ª rodada da Série B. Sampaio e Ponte 0-0. Edu. Olha, no brinco encerrado, a Chape empata aos 49, Guarani 3, Chapecoense 3, público 3.813. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio com o Timaço de Carlos Batista. Deixe o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos lá, Vladimir Catarino. Sampaio Correia, saiu Neto Paraíba 8, entrou 21, o Rodrigo Souza 21, entrou no lugar do Neto Paraíba. E saiu o Marcinho 10 para a entrada do Rafael Vila 17, Rafael Vila entrou no lugar do Marcinho. E agora uma chegada fortíssima do Edson. Ele chegou atrasado em cima do jogador do Sampaio. Está caído, inclusive, no gramado. O árbitro já está com um cartão para mostrar para ele. Foi exatamente em cima do jogador que acabou de entrar ali no time do Sampaio Correia, Rodrigo Souza. Jogo parado, Vladimir. Vai pintar cartão amarelo para o Edson, né? O árbitro já está anotando, inclusive. Está caído o Edson com cãibras, mas não vai se livrar, não. Assim que se levantar, vai receber cartão amarelo o zagueiro da Ponte Preta. E já, assim que a bola parar de rolar em São Luís, no Maranhão, vai começar o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro, com aquela categoria de sempre, vai dar o recado aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos
temperos. Acesse aromadas-ervas.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Daruge, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Uesco, vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Saindo com a maca o Edson, não vai dar mais pra ele não, o Vladimir Catarino. Não deu prejuízo pra Ponte, tá saindo com a camisa 3 para a estreia do Tomás Kaique. Tomás Kaique, 27, tá entrando no lugar do Edson na equipe da Ponte. Já entrou e já foi lá pro setor defensivo, porque o time do Sampaio tem falta para bater. Pimentinha, o incansável Pimentinha, mãos na cintura, preparado, concentrado, placar de 0-0 em São Luís. A Ponte até aqui vai trazendo um ponto para Campinas, mas tem jogo ainda. Vem Pimentinha para cobrança, você ligado no futebol da Bandeirantes, partiu para a bola, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. E aí, Tigrão, o que esperar da reta final do jogo? 0-0, Tiger. Vai ter uma pressão final aí, claro que o Márcio Fernandes deu uma oxigenada aí física no seu time, fez já 5 alterações, mas a Ponte já viveu momentos piores dentro da competição. Acho até que evoluiu depois dos 30 minutos, teve 2 boas oportunidades. Agora é concentração total para não acontecer o que vem acontecendo de forma recorrente. Chapecoense, no próprio derby, ou seja, tomar gol no finalzinho, né? Agora é concentração, todo mundo se doar um pouco com mais. Um ponto não é ruim, não, até diante das circunstâncias, das dificuldades e dos desfalques da Ponte. Concentração total e de repente uma escapada aí de contra-ataque como já aconteceu pode surpreender, mas a pressão vai ser grande nesse finalzinho e teremos mais 8 minutos, vamos até 53 e aí imagina, né, o sufoco que a Ponte pode tomar. Só que tem um detalhe, o Sampaio Corrêa está indo com tudo e abre as suas costas, o jogo com o placar completamente em aberto ainda. É isso, um acréscimo generoso do baiano Bruno Vasconcelos, o árbitro do jogo. Portanto, 8 minutos acrescido. Aqui desce o time do Sampaio Corrêa. Boa jogada do Rafael Vila, cruzou para a boca do gol. Kaique Francisco palmou por meio da área, passa por todo mundo. Guipira fica com a sobra, deixou com o Pablo Diego, foi seguro, falta. O árbitro tem que mostrar cartão pro cara que puxou, não vai mostrar cartão. Não vai mostrar cartão, não deveria mostrar pro Rodrigo Souza, hein, Vladimir Catarino? É, porque puxou e impediu um contra-ataque da Ponte, né? O árbitro agora deu uma amarelada e não aplicou o cartão amarelo. Aliás, o Rodrigo Souza, camisa 21, dos últimos jogadores da atualidade no futebol do Brasil e no futebol mundial, que atua com a camisa por dentro do calção. Felipe Amaral faz boa jogada, arrastando a Ponte pro campo ofensivo. Recolheu, dominou na meia direita, faz o break, desacelerou, voltou para Luiz Felipe para Cássio Gabriel. Para Luiz Felipe, agora sim, vem para apoio, ele faz a inversão. Da direita para a esquerda, mais uma peça em inversão. Dá de graça para Pimentinha, agradece o presente, sai driblando, fintando, correndo, falta por trás do Felipinho. Levou vantagem, não houve não. Falta dura do Felipinho por trás para cima do Pimentinha, Vladimir Catarino. Mais um amarelo agora pro Felipinho, né? Felipinho que tá voltando depois de cumprir suspensão automática por 3 amarelos. Camisa meia dúzia da Ponte recebe o cartão. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. E aí, Gleger Zorzinho, esse empate é um bom resultado para a Ponte nesse momento, Gleger? Nesse momento, sim. Nesse momento é um bom resultado. Jogo duro, jogo difícil, né? Ainda temos alguns minutos de jogo ainda. 5 minutos e meio. Então, assim, mas dá pra tentar ainda, viu, Bolis? Tentar aí arrancar um gol aí no finalzinho, 3 pontos, seria importante. Agora, é aquele ditado, né? Se não der pra ganhar, não vamos perder. É isso, e quem tem falta é o time do Sampaio Corrêa. Já estamos no tempo acrescido pelo árbitro, vamos até 53 em São Luís. Falta pro Sampaio Corrêa, Rodrigo Souza. Toma uma longa distância na bola pela meia direita, é perigo contra a meta da Macaca. Partiu pra bola, pé canhoto, levantou, cruzou na área de cabeça, o desvio pra fora. Vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Gabriel Furtado, quem tava lá pra tentar o cabeceio, e quando ele sobe é perigo, perigo, perigo. Não foi o que aconteceu nesse lance, cabeceou pra fora. É tiro de meta, Ponte, Boles. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha.
Preparo prático e rápido para o seu dia a dia é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E todas as informações dos clubes de Campinas você encontra no portal Carlos Batista. Segue agora mesmo e acesse agora mesmo www.carlosbatista.com.br. Mais uma falta marcada pelo árbitro do meio-campo para o time do Sampaio. Falta já batida, domina o time do Sampaio, Correia com Bill. Lá pela canhota, recolheu, dominou, passou para fora, Vitinho. Para, prende, olha, pensa, observa, procura a melhor opção ofensiva. A ponte volta toda no seu campo defensivo. Domina Rodrigo Souza, curtinho para Maurício. Maurício para Matheus Pivô. Pé direito levantou para Vinícius Cascais. Chega Tomás Kaique, tentou recuperar, não consegue. A bola volta para Pimentinha. Linha lateral da grande área. Tentou cruzamento, explodiu no Felipinho. A sobra da bola para Guipira. Guipira voltou para Felipe Manal. Recolhe, domina para Macaca. Soltou na ponta com Pablo Diego. Passou Guipira pedindo de 3 dedos. Meteu para Guipira. Chegou por baixo o Rodrigo Souza. E na bola, recupera por time do Sampaio. Sai jogando com Matheus Pivô. No campo defensivo ainda por time do Sampaio. Deixou para Rodrigo Souza. Rodrigo Souza fez o passe no comando. Lá na frente a bola chegou no Pimentinha. Pimentinha para Rafael Vila. Linha lateral grande área. De primeira cruzou para boca do gol. De primeira bateu no canto. A bola desvia em Matheus Silva e vai embora. Pela linha de fundo ele chapou a bola perigosamente. A bola foi embora. Escanteio para o Sampaio, Vladimir Catarino. Teve a chance o Sampaio Correia, hein? Tem mais time no ataque. Pimentinha, linha lateral da grande área, cruzou para a boca do gol. De cabeça, tirou o Luiz Felipe. A bola ficou viva. Furou na finalização Cascais. Ele insistiu, bateu na bola. A bola bateu no zagueiro, foi embora. Primeiro, um chute que ele tentou e furou. E na sequência ele ganhou escanteio, pressiona o Sampaio Correia, Vladimir. Em ambos os lances, o Luiz Felipe foi quem fez o corte, né? O último a tocar na bola e mais uma vez escanteio. Agora lá pela esquerda do ataque, o Sampaio Correia no final do jogo pressiona, bola. 50 minutos e meio, segundo tempo, vamos até 53, 0-0, Sampaio Correia e Ponte Preta. 8ª rodada da Série B, instantes finais em São Luís. Vem Vitinho para a bola, pé canhota, atenção. Levantou, cruzou para a boca do gol, tentou de cabeça, Gabriel Furtado, tira a defesa. A Ponte tenta armar o contra-ataque. Júnior Tavares, recolheu, dominou, meteu para Cássio Gabriel. Fugiu no comando Pablo Diego, tocou nas costas do Pablo Diego. Mesmo assim ele domina, controla a bola, escapa da falta, mas o outro marcou. No segundo lance, a falta cometida pelo Rafael Vila. O jogo está parado, Vladimir. Mas era um contra-ataque gigante da Ponte, né? Eram 2 contra 1. O passe do Cássio Gabriel foi às costas do Pablo Diego. Permitiu a recuperação da defesa do Sampaio Correia, mas a Ponte ainda tem a cobrança de falta, Boles. Jogo aberto indefinido em São Luís, placar de 0-0. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Júnior Tavares levantou para a boca do gol, afasta Gabriel Furtado. A sobra da bola aqui atrás para Ramon Carvalho, para Cássio Gabriel, para Ramon Carvalho. Recolheu, dominou com o pé esquerdo, levantou na entrada da grande área, Matheus Silva. Gabriel Furtado chega por trás para cortar. Felipe Amaral desvia a bola sobra para o time do Sampaio. Vinícius Cascais carregou a zaga correndo para trás. Cascais recolheu, dominou, fintou, bateu em cima do Júnior Tavares. A sobra da bola afasta de qualquer maneira a zaga da Macaca. Ramon Carvalho tirou e afastou o perigo, Vladimir Catarino. Sorte da Ponte que o Cascais foi fominha, né? Porque o Pimentinha estava esperando livre aqui. Perdeu a chance o Sampaio Correia, que ainda está no ataque. 52, entramos no minuto final, 0-0. Bola para o time do Sampaio Correia. Rodrigo Souza para Matheus Pivô, ameaça o cruzamento. Primeiro passe curto para Pimentinha. Dominou, puxou para canhota, levantou na área, subiu, tirou lá dentro. Tomás Kaique. Voltou ainda para o time do Sampaio. Pimentinha recolheu, dominou o setor direito, escapou no primeiro, tentou a finta, falta. E o Pablo Diego foi juvenil. Era tudo que o time do Sampaio Correia queria. Ele cometeu a falta brigosa para o Sampaio, Vladimir Catarino. Não tinha o que fazer ali o time do Sampaio Correia, né? O Pimentinha jogou à frente e esperou o combate. E surgiu com o Pablo Diego. Derrubou o atacante do Sampaio Correia. O time da casa tem falta no que vai ser o último lance do jogo. É isso, o último lance do jogo. É perigo contra a meta da Macaca. É perigo. É falta para o time do Sampaio bater 0-0. Placar do jogo em São Luís. Todo mundo lá dentro. Vem pra cobrança, Rodrigo Souza. Aqui pra direita, pertinho do Márcio Fernandes, treinador do Sampaio. 0-0, partiu pra bola. Pé canhoto, levantou na segunda trave. Kaique França pegou. No momento em que apita o árbitro. Termina o jogo em São Luís.
É isso que aponta o árbitro, termina o jogo confirmando. Sampaio Correia 0, Ponte Preta também 0. A Macaca traz 1 ponto para Campinas. Não ganhou, mas também não perdeu e buscará reencontrar o caminho das vitórias na próxima rodada. Termina o jogo e vem aí no ar do futebol da Bandeirantes, o Jogo Aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Do Pinheiro. Vamos lá, Catarino, 0-0 lá em São Luís. E aí, destaque da Ponte, o Edson sai machucado, mais um problema. O Luiz Felipe, logo a 1 minuto e 30 de jogo, levou amarelo, é o terceiro, desfalca contra o Vila Nova. Destaque da Ponte aí, Catarino. Aparentemente o problema do Edson não foi tão grave, talvez mais câimbras e o cansaço mesmo. A gente vai conferir na chegada da equipe a Campinas. A Ponte chega à 4ª partida sem vitória, né? Depois o jogo contra o Botafogo não venceu mais, mas são 2 jogos sem derrota, 2 empates aí no derby e hoje também. A Ponte volta a campo no domingo. Edu joga às 11 horas da manhã contra o Vila Nova. Vai ter a volta nesta partida dos 4 jogadores que não atuaram, o Gé e o Arthur suspensos, o Fábio Sanches e o Elvis que foram preservados para essa partida. Em contrapartida não terá o Luiz Felipe. A Ponte aí que segue na zona de rebaixamento, né? Com esse ponto conquistado ainda está lá na parte de baixo da tabela, mas espera vencer o Vila Nova no próximo domingo para reagir no campeonato. Edu? Olha, é o seguinte, a rodada foi assim, Juventude 3, Atlético Goianiense 0, jogos de hoje, Londrina 1, Ceará 3, Vitória 1, CRB 0, Vila Nova 1, Ituano 0, no Brinco, Guarani e Chapecoense 3-3, o Ribamar fez 1-0 Chapecoense no comecinho, o Isaac empatou pro Guarani, aí o Regis perdeu o pênalti, aí Bruno Mendes 2-1 Guarani, Bruno Mendes 3-1 Guarani, veio o segundo tempo, Bruno Nazário, ex-Guarani, marcou o segundo Chapecoense, e aos 49 empatou a Chapecoense, com Baggio.
3-3, público 3.813. Tivemos também Criciúma 1, Sport 0 e aqui Sampaio Correia 0, Ponte também 0. Guarani cai uma posição, Guarani é o sexto colocado com 14 pontos e a Ponte continua na 17ª agora com 7, ainda a zona de rebaixamento. Vamos comentar aqui, começando com o Tigrão, primeiro tempo, Kaique França, 4 defesas, Pimentinha chutou na trave. Segundo tempo, 2 lances que marcaram. O gol perdido aí pelo Sampaio, a 9, Vinícius Alves furou, e a Ponte teve grande chance com o Pablo Diego, a 30 minutos, uma grande defesa do goleiro, e aí, no final foi eletrizante, muitos detalhes, Pimentinho, um trabalho danado. Oi, Tigrão, 0-0, queremos ouvi-lo. O resultado foi bom, Edu, dentro das circunstâncias. Sampaio Correia era favorito, não que tenha mais time do que a Ponte, não. O time da Ponte é limitado e o Sampaio Correia também o é. Mas o problema é que a Ponte foi muito desfalcada, sem 4 jogadores importantes, experientes, Fábio Sanches, Elvis, o próprio Gé, jogadores que realmente dão um contorno de experiência a esse time da Ponte, né? O Elvis, mesmo com uma condição física hoje não boa, aparentemente acima do peso, indiscutivelmente acima do peso, mas é um cara que pisa na bola, que coordena, que tem uma bola parada boa, legal. Então faltou para a Ponte, não é? Dentro de um elenco limitado, jogadores realmente de uma qualidade que, para o nível do elenco, estão acima da média do elenco. E aí vai fazer um jogo fora, contra o adversário em casa, que pressiona, num gramado difícil de jogar, numa temperatura difícil, clima úmido. Então a Ponte foi sufocada, o Sampaio foi melhor do que a Ponte, a bem da verdade, ao longo dos 90 minutos, mas não conseguiu botar a bola na rede. Esse é que é o detalhe. Não conseguiu botar a bola na rede. E em não conseguindo botar a bola na rede, nós não podemos falar que foi melhor, foi justo ou foi injusto. Justiça no futebol é bola na rede. Então a Ponte disputou o jogo com garra, com gana, alguns jogadores abaixo em termos de entrega, outros acima da média em termos de entrega. A defesa hoje segurou heroicamente o resultado, o próprio goleiro também. Eu acho que a Ponte traz para Campinas um bom resultado sem ter apresentado um bom futebol. E olha que num dos contra-ataques aí, poderia ter feito o gol, não foram tão agudos assim, em algumas oportunidades como esse a 47. O Pablo Diego, que é velocista, poderia ter saído na cara do gol, né? Poderia ter feito o gol, se recebe a bola na frente para ele arrancar e ganhar em velocidade dos adversários, mas lamentavelmente o senhor Cássio Gabriel fez questão de jogar essa bola nas costas, e aí nas costas fica muito complicado. Então, sem o Arthur, sem o Gé, sem o Elvis, sem o Fábio Sanches, você pega num time de 10, excetuando-se o goleiro, jogadores de linha, são 40%, é muita coisa. Então, o Felipe Moreira fez o que foi possível, conseguiu, logicamente, incutir na cabeça dos jogadores que teria que lutar muito. Infelizmente, nem todos lutaram com a mesma intensidade, e a Ponte bravamente, heroicamente, do ponto de vista de se defender, acabou segurando um ponto. Mas todos nós sabemos a dificuldade que foi, a pressão de primeiro tempo intensa, depois dos 25 minutos até terminar o primeiro tempo. E agora, no segundo tempo, o jogo não mudou até 15, depois o Sampaio, sempre o Sampaio à frente, sempre o Sampaio pressionando, sempre a bola triscando ali próxima do gol da Ponte, sempre a Ponte correndo riscos. Depois o Sampaio diminuiu um pouco, claramente teve alguns jogadores que caíram também fisicamente, também são seres humanos, a exemplo dos jogadores da Ponte que se cansaram, os do Sampaio também tiveram o desgaste. Aí o Márcio Fernandes fez 5 alterações, deu uma oxigenada no time, colocou jogadores fisicamente inteiros, mas
tinha jogador cansado. O próprio Pimentinha não foi o mesmo jogador no segundo tempo, apesar de ser sempre um transtorno. Só que aí méritos para o treinador da Ponte, que deu uma arrumada. Demorou muito para ver. A Ponte poderia ter tomado pelo menos 2 gols, inclusive daquela bola na trave no primeiro tempo, porque estava sendo envolvido o Júnior Tavares e não tinha cobertura. Não tinha ninguém para chegar. Com uma dobra que ele fez pelo lado esquerdo, com o Tavares e com o Filipinho, a participação do Pimentinha, apesar de boa também no segundo tempo, ela foi muito menos intensa, muito menos aguda e perigosa do que na primeira etapa. Então, ocorreram sim algumas correções, mas a Ponte teve alguns jogadores que estiveram mais uma vez em nível de intensidade, de participação e até de qualidade técnica muito abaixo. O principal deles, o Matheus Jesus, que é um cara que sabe jogar, mas que está pesado, completamente sem mobilidade, e não adianta virem me dizer, mas na Série A2 é mais fácil. Não, na Série A2 ele estava correndo, e ele, se movimentando, ele é jogador de Série A do Campeonato Brasileiro, não é de Série B. Agora, quando ele começa a pegar e tocar curtinho, quando ele começa a pegar a bola e toca curto, e aí volta andando, e aí toca curtinho e põe a mão na cintura, e toca curtinho e não recompõe. Aí não tem jeito, não tem como a coisa acontecer, não tem como o time gravitar em torno dele fazendo uma apresentação que depende muito da categoria dele. Então, técnica e fisicamente, talvez o Matheus Jesus, o jogador que mais destoou hoje no time da Ponte, até porque a gente está cobrando de quem realmente tem algo a dar e tem qualidade. Agora, jogar sem o centroavante, ora, tentou improvisar, eu disse, não dá certo, não é a dele aparecer como falso 9. Aí quem que estava tentando aparecer? O Leonaldi, inclusive naquele cruzamento do lado esquerdo, que triscou, rasgou a defesa toda, a bola passou pela risca da pequena área, o Boles até frisou na narração, cadê o centroavante? Não tinha centroavante. Então a Ponte teve muitas dificuldades. E apesar do time, tecnicamente, mais uma vez, ter errado muito e ter deixado muito a desejar e ter corrido muitos riscos, além do que precisaria ter corrido contra um adversário também limitado, a gente tem que reconhecer que, pelas dificuldades para armar o time, o trabalho acabou sendo executado de uma maneira de razoável para boa e o resultado, eu reputo, apesar de ser muito pouco, a Ponte chega a 7 pontos em 8 rodadas. É muito picadinho. É uma conquista de pontos muito miúda. A Ponte tem apenas uma vitória em 8 jogos. Mas hoje, eu acho que o papel foi bem feito. Hoje, eu acho que o resultado pode ser comemorado pela torcida. O que não pode ocorrer é perder jogo em casa. É perder jogo ganho e deixar empatar em casa. É estar com o jogo na mão em Chapecó e deixar empatar. Hoje não. Hoje, com o time desfalcado, foi brilhante? Não. Mas guerreou, fora uma ou outra exceção. Teve que improvisar um esquema com 2 jogadores de beirada e ninguém centralizado. Teve que fazer uma dobra do lado esquerdo da defesa, porque estava muito vulnerável o Júnior Tavares. Foi corrigido com o jogo em andamento. E, ao final, não é esse ponto que a Ponte conquistou só 1 e poderia conquistar 3, o problema. Não é o resultado de hoje. O que está pesando são resultados anteriores. Hoje, dentro das circunstâncias, guerreira a Ponte, sufocada, até o último minuto, uma falta lateral perigosíssima, Pimentinha bateu e o Kaique França foi buscar lá em cima e acabou o jogo. A Ponte passou o sufoco, mas tirou o pedido. Para mim, 1 ponto ganho e não 2 pontos perdidos, como em outras oportunidades. Principalmente pela dificuldade de montar o time e pelos importantíssimos desfalques que a Ponte teve dentro da partida, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Ok, vamos lá. Esse é o comentário do Tigrão. Vamos lá, Zorzinho, 0-0 e a pergunta. Afinal de contas, quem é que teve mais chance? Quem finalizou mais, hein, Zorzinho? Foi o Sampaio. Sampaio Corrêa, Edu. Sampaio Corrêa, mas eu gostei também, tá? Eu tô com o Tigrão nessa aí, cara. Eu acho que a Ponte foi pra São Luís, né? Jogar contra o Sampaio Corrêa. Jogar lá é sempre muito difícil. A gente esmiuçava isso durante toda a semana. A logística é ruim.
E acredito até a ausência do Elvis e também do Fábio Santos em questão disso, questão de dar uma preservada em 2 jogadores importantes. E a Ponte foi para lá e guerreou, cara. Um outro ali, a gente falava do Matheus Jesus também, que eu acho que é um cara que precisa voltar a jogar bem, é um cara que é importante para esse time da Ponte. Importantíssimo o Matheus Jesus. É muito bom jogador, é um cara inteligente, é um cara que a hora que tá guerreando, competindo, ele ajuda demais. Mas hoje estava meio desinteressado, não sei, desconcentrado no jogo, né? Lento. E o Matheus é um cara que, como eu estava dizendo, se ele tá bem, ele vai evoluir, ele vai ajudar, ele vai fazer gols, né? Ele vai estar presente, mas estava muito jogando de lado, para trás, né? Sem intensidade, perdia a bola, voltava andando. Então faltou um pouquinho de interesse para o Matheus Jesus hoje. Às vezes também o cara não tá num dia legal, isso aí também faz parte da vida do profissional, tá? Mas eu gostei sim, desde o início. Tudo bem que em alguns momentos ali o Sampaio era superior, mas tá jogando em casa, tá jogando ali aos seus domínios, é um campo que tá acostumado a jogar o Sampaio, e a Ponte soube se defender, tá sempre bem postada. Nós vimos aí o Edson foi substituído, mas, cara, correu uma barbaridade o Edson, né? Fez um bom jogo. Felipinho fez um bom jogo, né? O próprio Matheus Silva também, apesar de errar alguns passes ali na saída de bola, fez um bom jogo. Amaral, Leonardo, o Luiz Felipe tomou um cartão logo no início do jogo, se controlou, seguiu. O Tavares começou mal, mas depois melhorou no segundo tempo, evoluindo algumas jogadas. Então eu gostei. O Pablo Diego, né, mostrando uma evolução também. Teve uma chance lá que o goleirão fez uma grande defesa. Então, Edu, diante de todo o cenário, daquilo que a Ponte teve para essa partida, né, desfalques, dificuldade, viagem, né? Tomou um gol no finalzinho do clássico, e aí fica aquele gosto amargo na boca, desconfiança, tá na zona de rebaixamento. Mas eu dizia, inclusive, isso hoje no programa Os Donos da Bola. O resultado para a Ponte é vitória. O que importa para a Ponte nessa partida é 3 pontos. Mas diante daquilo que nós vimos no jogo, a Ponte sim traz um ponto para Campinas e, na minha opinião, merecedor. Já o craque do jogo é nome de Uesco. Quem vai ganhar a furadeira elétrica da Uesco, craque Uesco, daqui a pouquinho, tá bom? Em termos de Libertadores, tivemos hoje Cerro Porteño 0, Santos 3. Aliás, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3, perdão. Cerro Porteño 0, Palmeiras 3. Lá na Argentina, Argentino Júnior 0, Corinthians 0. E no Chile, Nublense 1, Flamengo também 1. Na Sul-Americana, Fortaleza 3, São Lourenço 2, vitória do Fortaleza. E o Santos perdeu no Chile, Audax Italiano 2, Santos 1, perdeu de virada. Na Série B, Juventude 3, Atlético Goianiense 0, segunda vitória do Thiago Carpini no comando Juventude. Londrina 1, Ceará 3, Vila Nova 1, Ituano 0, Vitória 1, CRB 0, Guarani 3, Chapecoense também 3, 1-0 Chapecoense, virou Guarani 3-1. O Chapecoense marca no começo do segundo tempo o segundo gol e nos acréscimos empata a Chapecoense. E o Regis perdeu um pênalti para o Guarani. Tivemos também Criciúma 1, Sport 0 e aqui Sampaio Correia e Ponte 0-0. Já, o craque e o CH daqui a pouco informações aí do Guarani e Chapecoense 3-3. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Brahma Duplo Malte 350ml, 3,59. Ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Vinho Alandra Tinto 750ml, 31,90. Picanha Sul Bife peça vácuo 68,95 kg. Ofertas válidas até 28 de maio. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Agora são as pretas, deputadas estaduais do PSOL. O PSOL tem compromisso com as lutas feminista e antirracista. Nossos mandatos são linha de frente no combate à extrema-direita. Chegou a hora do povo preto e periférico ocupar a política. Sou Guilherme Cortez, deputado estadual. Tarcísio quer privatizar a Sabesp, a CPTM e o metrô. Transporte público e saneamento básico não são mercadoria. O PSOL defende os servidores e os serviços públicos. Venha para o PSOL. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Muito bem, craque Uesco, Sampaio Correia 0, Ponte também 0, Leandro Boles, o moço de Piracicaba aqui na rua, aqui, começando com você. Oi, Boles, o craque. Edu, pra mim o craque do jogo, Kaique França. Se não fosse ele em algumas intervenções no primeiro e no segundo tempo, a Ponte poderia ter perdido o jogo. Com menção honrosa para o Pablo Diego, Edu Pinheiro. Se não fosse o Kaique França, nem a Série A2 a Ponte tinha vencido, viu? Vamos lá, o Catarino, Vladimir Catarino, craque. Fala, Edu, meu voto no craque vai pro Felipinho. Felipinho, jogador da base da Ponte, né? Sempre que entra, vai bem, também foi bem no jogo de hoje. Meu voto, portanto, vai pro Felipinho. Edu, um abraço. Um abraço, parabéns pelo trabalho, até domingo. Oi, Gleger Zorzinho, craque do jogo. Edu, eu vou votar no Kaique França. Pra mim, ele fez defesas importantes, garantindo o resultado da Ponte aí de empate. Kaique França, o craque do jogo, conceito bom. 2 votos, Kaique, 1 Felipinho. Ô, Tigrão, o craque do jogo. Até porque a Ponte não teve ninguém que sobressaiu assim de uma maneira mais evidente. Então, também por carência de outras opções de maior relevo, eu também voto no Kaique França. Nos momentos em que a cobra fumou, ele apagou o cigarro e diminuiu a fumaça do Sampaio Correia. Nos momentos em que foi chamado a intervir, mais uma vez mostrou que atravessa um grande momento e por isso o meu voto é dele. Hoje, não tão exigido e não tão brilhante como em outras oportunidades, mas na média de atuações individuais ele leva o meu voto com um conceito bom e ele é o craque do jogo. Mais uma furadeira para o Kaique França, é da Uesco, W-E-S-C-O. Uesco, há 10 anos a Uesco tem transformado canteiros de obras Brasil afora com uma linha de ferramentas elétricas que já passa dos 150 produtos. Reconhecida como a marca com o melhor custo-benefício do setor, a Uesco tem apresentado soluções incríveis para a construção civil em geral, como o martelo rompedor WS3250K com 1.200 watts e 15 joules de força de impacto. Ele já vem com função demolidor, carcaça de engrenagem em alumínio, sistema de encaixe SDS Max, sistema anti-vibração e muito mais. Impressionante, né? Você encontra a Uesco em mais de 3.500 revendas
e tem à disposição mais de 630 assistências técnicas. Essa é a Uesco, com uma década de história ao seu lado, mas sempre de olho no futuro. Acesse uescoferramentas.com.br para mais informações técnicas. Uesco, 10 anos construindo com você. Uesco, W-E-S-C-O. Uesco, já, viu, Giba? Na sequência, a ficha técnica em nome aí da nossa queridíssima e espetacular Brasitone. Depois, alguma fala, quem sabe, do Felipe Moreira. Tem a defesa do jogo e o gabarito, hein? Jogador por jogador, tintim por tintim. Olha, no brinco, Guarani 3, Chapecoense 3. Lá em São Luís, Sampaio Correia e Ponte 0-0. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, a ficha técnica, olha lá no Castelão, a Ponte não teve o Fábio Sanches, zagueiro poupado, o Elvis também não foi poupado, Gé e Arthur suspensos. Então começou com o Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Edson e Júnior Tavares, Amaral, Leonaldi, Felipinho e Matheus Jesus, Dudu Ratamoto e o Pablo Diego. 15 segundo tempo, a primeira alteração, sai o Matheus Jesus, entrou o Cássio Gabriel. A 23, sai o Dudu Ratamoto, entrou o Kipira e sai o Leonaldi, entrou Ramon Carvalho. E no finalzinho, a 43, Edson, zagueiro, se machuca, entrou Tomás Caí, que fez a sua estreia, veio do Audax, lá do Rio de Janeiro. A equipe do técnico do Felipe Moreira. Olha o Sampaio Correia com Luiz Daniel, Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Vitinho, Mauricinho, depois Johnny Douglas, Neto Paraíba, depois o Rodrigo Souza, Eloir, depois Vinícius Cascais e Marcinho, depois Rafael Vila, Pimentinha, número 11, incrível Pimentinha, e Vinícius Alves, depois Bill Esponte, o técnico Márcio Fernandes, apitou Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia, cartão amarelo para Ponte, Luiz Felipe, a 1 minuto e 30 de jogo, é o terceiro, está suspenso, Matheus Silva, amarelado também, o Edson e o Felipinho. E para o Sampaio, apenas o Matheus Pivô. Olha, vamos lá, 0-0, rede público não divulgado. Final no Castelão, Sampaio Correia 0, Ponte também 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Aqui é a deputada estadual Solange Freitas e eu te pergunto, por que uma mulher jornalista que sofreu violência política, física e psicológica continua na vida pública? Não vou dizer que é fácil, mas vale a pena cada conquista. E nós, mulheres, temos que estar unidas contra todo tipo de violência. Na Assembleia, somos a voz de quem mais precisa. Por isso, eu te espero no União Brasil. Venha mostrar sua força. Felice! União Brasil. Força e equilíbrio. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa. E na sequência vem aí
a defesa do jogo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, no brinco foi Guarani e Chapecoense 3-3, público 3.800, lá em São Luís 0-0 Sampaio e Ponte. A defesa e a sorte do jogo. 26, primeiro tempo, rapaz. O Kaique França evita um gol olímpico, mas o Amaral no primeiro pau falha também. Vai, Boles! É lance 2. Marcinho vem para a bola, atenção, é escanteio para o time do Sampaio, partiu para a cobrança, pé direito, levantou, fechado, Kaique Francis palmou, quase gol olímpico, voltou para Vinícius Alves, na sequência o chute para fora do Matheus Pivô, Kaique França voou na cobrança do escanteio de Marcinho, quase o Sampaio Correia, abre o placar com um gol olímpico, Vladimir Catarino. Na jogada no cruzamento. Vamos lá, 32 minutos, na trave, hein? Foi a sorte, quem? Otardo Pimentinha, mas fez uma fumaça esse Pimentinha que eu vou te contar, hein, Bolis? Olha o Pimentinha, boa jogadinha, vai na área, bateu cruzado, a bola expulso na trave, voltou pro Sampaio, chute de fora da área pra fora. Foi embora pela linha de fundo, quase o Sampaio abre o placar, Vladimir Catarino. O Bolis estava com o fio desencapado, né? Vamos lá, 33 minutos, o primeiro chute da ponte do Leonaldi sempre chutando, é o lance 4, atenção, Giba, lance 4, foi assim, Giba. Olha a ponte, Leonaldi de frente pro gol, a bomba, espalma Luiz Daniel. Uma paulada de Leonaldi na entrada da grande área, ele soltou a bomba, Luiz Daniel foi buscar no cantinho, mandou pra fora. 41, primeiro tempo, de novo o Kaique França, acho que é o Marcinho que vai cobrar uma falta, hein? Não era frontal, era uma falta meia lateral, mas mandou direto, ligação direta, hein, Bolis? Marcinho vem para a cobrança na falta perigosa, quebra a canhota porque ele vai levantar esta bola para a área ou até bater direto. Toma curta distância na bola, Marcinho. Linha lateral da grande área, setor canhoto, autorizado pelo árbitro. Vem para a bola, Marcinho, direto pro gol, espalma, Kaique França. Quase o Sampaio. E a última do primeiro tempo, 47, quem? É o Pimentinha, mas de novo, é o Pimentinha de novo, Bolis. Lance 6. Pimentinha, linha lateral da grande área, recolheu, dominou, voltou para Marcinho, na entrada da grande área, bloqueado por tudo, Ratamoto tocou mal, tocou para trás, para Pimentinha, cortou, limpou, linda finta, vai marcar um golaço, ele bateu, Kaique França! Toca na bola e evitou o gol do Sampaio e seria um golaço do Pimentinha. Cortou o primeiro, cortou o segundo, outra finta espetacular para cima do Júnior Tavares, ele bateu pelo alto. O Júnior Tavares vai sonhar com o Pimentinha. Vamos lá, segundo tempo, 5 minutos. Ele chama Vinícius, Vinícius Cascais. Olha a sorte, hein? Ele não pegou, ele tentou, foi de primeira que ele tentou. Vamos lá, é o lance 7, Giba. Veio o Sampaio pela esquerda, cruzamento do Vitinho na área. De primeira, finalização do Vinícius Cascais pra fora. De voleio, a finalização do atacante, quase o Sampaio abre o placar, Vladimir. E essa daqui então do Vinícius Alves, em 9 minutos o cara furou, foi a sorte, mas tudo começou no cotar do Pimentinha, vai, Bolis. E aqui vem Sampaio Correia, furou Vinícius Alves, a sobra da bola fica viva, passa por todo mundo, corta Júnior Tavares. Por muito pouco, Vinícius Alves não marca o primeiro gol do jogo pro Sampaio. Vamos lá, 30 minutos, segundo tempo, Pablo Diego, após escanteio, ele não esperava, de cabeça perdeu, foi a sorte do goleiro do Sampaio. Cássio Gabriel para a cobrança do escanteio, autorizado, pé direito fechado na área, Luiz Daniel tirou a sobra da bola para fora, Pablo Diego, incrível, praticamente sem goleiro, após o desvio no meio do caminho, Pablo Diego livre na segunda. E promete a última, 40 minutos, hein? Uma enfiada do Cássio Gabriel, o Pablo Diego perdeu, incrível, defende o goleiro, vai, Bolis. No círculo central, dominou para Cássio Gabriel da meia direita, enfiou no comando para Pablo Diego, na cara do gol de primeira, bateu, defendeu, Luiz Daniel. Luiz Daniel faz uma grande defesa na finalização.
Ô, Gleger, eu sei de ser de castigo aí ouvindo aí tudo, mas você já cravou nessa defesa esse lance do Pablo Diego de que grande chance é a defesa do jogo, Gleger, ou não? Ah, tinha grande chance, pra mim vai ser a defesa do jogo. Foi uma grande defesa, bola difícil no chão, né, Edu? E ele fez o Luiz Daniel fez uma bela defesa. Poderia ter sido o gol da vitória da Ponte e ele garantiu o resultado de empate. Então, pra mim, essa defesa do Luiz Daniel é a defesa do jogo. Tigrão, acho que foi enfiado o Cássio Gabriel e o Pablo Diego, ele se joga, dá um carrinho, toca na bola e o goleiro defende. Mas, na sua opinião, qual foi a defesa, Tigrão? A mesma. Essa última aí, claro que o Kaique França trabalhou muito mais do que o Luiz Daniel, mas aqui no quadro do programa, não é qual goleiro que trabalhou mais, né? Mas sim qual a defesa do jogo. Então acompanho aí o Gleger, que é especialista, jogou no gol tantos anos, eu acompanho, poderia ter dado a vitória para a Ponte aí na chamada bola do jogo, né? Aquela bola bandida e tal, e o goleiro foi muito bem, lance que Leandro Boles, nossa, tá numa fase, hein? Narrou exatamente assim. No círculo central, dominou para Cássio Gabriel na meia direita, enfiou no comando para Pablo Diego, na cara do gol de primeira, bateu, defendeu, Luiz Daniel! Luiz Daniel fez uma grande defesa na finalização de primeira de Pablo Diego, após a linda bola enfiada por Cássio Gabriel, quase a macaca abre o placar. Eu vou falar para vocês, foi 0-0, mas com muita chance, Sampaio Correia perdeu mais, mas vou falar, Ponte também perdeu, foi lá e cá, 0-0. É isso aí, então a defesa, 40 segundo tempo, Pablo Diego quase fez, pega o goleiro do Sampaio, no brinco foi 3-3, Guarani e Chapecoense, aqui 0-0, o CH vem com informações lá do brinco, temos aqui a coletiva também do Pivete, e na sequência é o nosso gabarito, em Tigrão e Gleger, né, comentando e dando o conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, para jogador, Tintim e Potidinho da Ponte. Agora, já estamos na quinta-feira, 25 de maio, agora 00:05. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Sou a doutora Sandra Tadeu, vereadora de São Paulo. Sabe por que não temos mais mulheres na política? Porque a mulher só é lembrada para preencher cotas. Mas aqui no União Brasil, não. Eleita vereadora,
Sei o que tive que abrir mão para chegar onde cheguei. Criei a lei do check-up geral, que vai garantir exames nas UBSs para as mulheres se prevenirem. Venha para a União Brasil, porque aqui a mulher faz política. União Brasil. Força e equilíbrio. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Gabarito do jogo. Vamos lá, tintim por tintim, Sampaio Correia 0.0. Oi, Gregor Zorzin, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou segundo tempo? Edu, o conceito do jogo é regular e eu gostei mais do primeiro tempo. Mas foi corrido, não? Teve muita chance. O meu papel tá tudo rabiscado aqui. Oi, Tigrão, o conceito do jogo, melhor o primeiro ou segundo tempo? Alô, Tigrão? Alô, Edu. Alô, pois não, Tigrão. Gostei mais do primeiro tempo. E o jogo de muito choque, muita trombada e pouca técnica, jogo feio, mas de muita luta, conceito regular. Ô, Jorginho, ó, o Kaique França jogando de vermelho, aquele bordô sensacional, pelas defesas que ouvimos aqui, e também o fator sorte, tem que ser sorte, assim como você teve muita sorte como goleiro, ele tem também. Na trave dele a 32, do Pimentinha, teve aquele lance que o Vinícius Cascais, ele de primeira dentro da área, mas não pegou como quis, foi um voleio. E o Vinícius Alves, que furou a 9 do segundo tempo, essas e outras. Por tudo isso, o conceito do Kaique França. Tem aquele ditado que diz, né, Edu? Sou bom e dou sorte. O Kaique foi bem no jogo hoje. Pra mim, o craque do jogo, conceito bom. Luiz Felipe, Tigrão, lateral direito, com 1 minuto e 30, foi amarelado. Não sei se correto ou não. Jogou o tempo todo, tá pendurado, é o terceiro, não joga contra o Vila Nova. Domingo, 11 horas, majestoso. Essas e outras, Luiz Felipe. Ele, pra mim, foi amarelado injustamente. Ele apenas, inclusive a falta foi nele. E ele, tentando se desvencilhar e levar vantagem do jogo, olha lá, um leve choque, não deu cotovelada, não fez nada. E aí ficou pendurado o jogo inteiro. Apoiou pouco, porque a Ponte foi pouco ao ataque, mas muito seguro na marcação. Para mim, um dos destaques da Ponte na partida, conceito bom. Zorzin e Tigrão, a dupla de zaga, Matheus Silva e Edson, começando com Zorzin. Olha, veja bem, com 12 do primeiro tempo, Matheus Silva, um corte importantíssimo, rapaz. O Pimentinha deu uma arrancada, mas estava lá o Matheus Silva para fazer o corte. Teve uma cabeçada do Matheus Silva. Júnior Tavares, uma das poucas que o Júnior Tavares acertou, uma cobrança lateral, Matheus Silva de cabeça, pumba para fora. Edson e Matheus Silva, 37, primeiro tempo, 2 cortes, bate no Edson, volta, bate no Matheus Silva. Segundo tempo, tem mais corte ainda, tem mais corte aqui, do Matheus Silva, anotei aqui, olha, no finalzinho, 49, nos acréscimos, bate no Matheus Silva. Bom, enfim, Edson também teve um corte espetacular do Edson, uma arrancada do Pimentinha, essas e outras. Saiu no finalzinho o Edson. Vamos lá, a dupla como é que foi, Zorzinho? Só dizer antes, Edu, falar pro Tigrão que ele tá comendo até o papel lá do X-Tudo que ele pediu lá, viu? Ô, Edu, eu gostei da dupla de zaga, gostei bastante. Acho que mostrou uma solidez, o Fábio Sanches tava fora, o Matheus ali, o Edson que já tem feito bons jogos, inclusive, sempre quando precisa substituir vai muito bem. E eu vou dar um conceito bom pros dois. Não tomou gol, né, Edu? Então, bom pros dois. E tem outra coisa, Tigrão. Ambos foram amarelados. O Matheus Silva agora está pendurado, o Edson não. Vamos lá, Matheus Silva e Edson. Lembrando que o Fábio Sanches foi preservado, nem seguiu. E aí, Tigrão? Edu, muita pressão em cima dos dois. Eu acho que muito sacrificado o Edson, que tem jogado com o Fábio Sanches. E quando ele joga com o Fábio Sanches, ele marca do lado direito, ele é destro. Hoje sobrou para ele fazer a quarta zaga ali e fazer essa cobertura, né, que o Pimentinha levava de roldão. Mas passava o carro em cima do Júnior Tavares
E sobrava para o Edson, não estava chegando. Então, sacrificado, estava tentando se adaptar ali, demorou um pouco para dar o encaixe, mas lutaram muito, né? Se jogaram na bola e subiram de cabeça. E quando precisou dar chutão, deu. Teve uma saída em falso do Edson, uma outra do próprio Matheus Silva, devolvendo na saída de bola ali, dentro do campo da Ponte, a posse de bola para o Sampaio. Felizmente não aconteceu nada, não saiu o gol, senão a gente teria que dar mais ênfase a isso. Mas acho que pela luta, pela garra, pela entrega dos dois, mostraram muito espírito de luta que deveria ser inspiração para outros jogadores do elenco, que às vezes, né, não tem essa mesma intensidade. Então, por esse aspecto e por não ter tomado o gol, né, conceito bom para eles e para a trave esquerda do primeiro tempo também. Olha, foi 0-0 Sampaio e Ponte. Eu vou solicitar que os dois comentem sobre o Júnior Tavares, que ele foi o jogador mais comentado no WhatsApp. Começando pelo Jorzinho, só vou falar o seguinte, o que ele fez de certo, vai, uma cobrança lateral, que eu falei aqui, 19 no primeiro tempo, na cabeça do Matheus Silva, ele perdeu o gol, chutou por cima, cabeçou por cima, e teve aos 50 e nos acréscimos um chute que bate nele. Ajudou, não sei se entraria ou não, ou evitaria aí que o Kaique França se esforçasse, enfim. No mais, vocês analisam a bola parada, as cobranças de falta, como é que ele foi com o Pimentinha, vai só com o Pimentinha, se ele ganhou alguma do Pimentinha. Zorzinho, Júnior Tavares. Primeiro tempo ele foi muito mal mesmo. E aí o Felipe Moreira, inteligentemente, o que ele faz pro segundo tempo? Ele traz o Filipinho para jogar ali numa espécie de sobra, né? Marcando, e aí ajustou. E aí o que acontece? O Filipinho ficou mais na marcação, liberou um pouco mais o Tavares. E aí criou mais assim, longe de ser aquele Tavares que o torcedor quer ver, né? Jogador experiente, bom jogador, mas realmente hoje... Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu, porque ele começou muito mal e depois ele deu uma melhorada, muito pouco, mas melhorou. Né? Claro também, em virtude da mudança tática ali que fez o Felipe. Então eu vou dar um regular para ele com muito, mas muito bom senso. Bom, Tigrão, e você? Júnior Tavares. Eu vou dar regular também. Vou dar regular. Só que é o seguinte, né? A hora que entra o Ramon Carvalho na partida... eu teria feito diferente, mas a gente aqui palpita, né? Quem tá lá dentro é que sabe. Mas a hora que entrou o Ramon Carvalho, eu não teria tirado o Leonaldo, que é um cara, a não ser que ele tenha pedido para sair. Mas é um cara muito vigoroso na marcação. Eu teria simplesmente tirado o Júnior Tavares, botado o Felipinho do lado esquerdo ali, como lateral mesmo, sem apoiar, e... botado o Ramon Carvalho no jogo, no lugar do Felipinho, puxando o Felipinho lá atrás. Ele não fez isso, tirou o Leonaldo, só que aí também a gente tem que dar mérito. Ele fez uma dobra defensiva, porque a gente fala sempre de dobra pela beirada, um faz a primeira linha, outro faz a segunda linha. Não, hoje o Pimentinha estava tão infernal que ele fez uma dobra defensiva. Um dando o bote e outro fazendo a cobertura. Ora o Filipinho dava o bote e o Júnior ficava na cobertura, e às vezes era o contrário, o Júnior que dava o bote e o Filipinho dava a cobertura. Diminuiu um pouco a intensidade, diminuiu bastante, não um pouco. Porque se continuasse de mano o Pimentinha em cima do Júnior Tavares, com o Edson tentando chegar na cobertura e não conseguindo, teria perdido o jogo. Então foi uma correção legal. Claro que a Ponte perdeu um pouco da sua intensidade para tentar chegar à frente, mas botou água na fervura. Aliás, esse filho de uma mãe desse Pimentinha, se ele jogasse sempre assim, toda essa bola que ele jogou deitando e rolando, especialmente no primeiro tempo no Júnior Tavares, ele teria que ser convocado para a Copa de 26 e o Vinícius Júnior teria que ser reserva dele. É que contra a Ponte é assim que é o negócio. Até hoje o Pimentinha parecia o Garrincha. O Pimentinha parecia o Cafuringa. Um inferno. A Ponte precisou colocar 2, 3 para segurar o Pimentinha. Veja a que ponto nós chegamos. Mas o Júnior Tavares, ele estava extenuado. E eu teria tirado muito mais
pela questão física do que propriamente pela questão técnica, que não era boa. Mas no fim acabou com essa dobra defensiva, ajustando ali o setor mais vulnerável da defesa da Ponte, e a Ponte não tomou o gol. Então, pela luta dele, que não se entregou, apesar do flagrante desgaste físico, ele leva um conceito regular. Aqui Sampaio e Ponte 0x0 no Brinco, Guarani e Chapecoense 3x3, CH operando daqui a pouco, e temos aqui a coletiva do Bruno Pivetti, daqui a pouco também a coletiva do Bruno Pivetti, técnico do Guarani. Jorginho, Amaral, jogou o tempo todo, hoje arredondou, hein? Amaral completou 60 jogos e teve um comentário numa cobrança de escanteio a 26 primeiro tempo, que o Kaique França defende, evita gol olímpico, mas o Amaral estava no primeiro pau, parece que não foi legal essas e outras. O Amaral, Zorzinho. Foi aquele lance que o Kaique... A primeira defesa, eu acho que do Kaique, né? O Amaral deu uma vacilada ali, mas isso acontece, é coisa de jogo. Quis adivinhar ali a saída da bola, acabou perdendo o tempo ali e o Kaique teve que fazer uma grande defesa. Mas foi bem no jogo, Edu. Gostei do Amaralzinho. Gostei, marcando, evoluindo. Claro, em alguns momentos ele erra muito o passe ali na transição e isso dificulta a saída, mas num contexto geral foi bem, conceito regular. Tigrão, Leonaldi deu aquele chute lá no primeiro tempo, defesa, o goleiro Pimba para escanteio. Leonaldi que jogou até 23 do segundo tempo, depois entrou Ramon Carvalho. Sacrificado taticamente. Como a Ponte não teve o centroavante, também não dá para criticar o treinador, porque não tinha opção. Então ele falou, gente, vou botar o Pablo Diego de um lado e o Dudu do outro. De vez em quando eles vão pisar na área, vão fazer a diagonal, mas quando eles fizerem a jogada pela beirada, eu preciso que alguém apareça lá dentro. E quem que tentou aparecer? Matheus Jesus, que não chegava nunca, e o Leonaldi. Tanto é que naquele lance que o Bolis fica tentando escalar o centroavante na narração, cadê o centroavante? Cadê o centroavante? Quem que chegou um pouquinho atrasado? O Leonaldi. Então a determinação dele era que, sem a bola, volta para marcar, e a Ponte com a bola tentar de vez em quando se enfiar lá na área como elemento surpresa para tentar suprir a ausência de um atacante centralizado. Lutou, eu não o teria tirado, sinceramente não, mas pode ser também que o jogador tenha pedido para sair e a gente não tenha informação. Leva um conceito regular também porque, não é, meu caro Edu? Ele acabou tendo esse sacrifício tático aí. É um jogador que gosta de vir de trás com a bola, né? Marca muito e vem de trás, olhando de frente para o gol adversário. E hoje, em alguns momentos, ele até tentou aparar, tentou segurar essa bola à frente, tentou aparecer pisando na área, mas fugindo às suas características. Mas lutou muito, hein? Conceito regular. Felipinho jogou o tempo todo, foi amarelado, é aquilo que você disse, Sorzinho, fez aquela função lá de também marcar o Pimentinha, dar uma força lá pro Júnior Tavares, o Felipinho. Gostei. Gostei. Para mim, o Felipinho... É que o Kaique França fez grandes defesas, né? Senão teria escolhido o Felipinho. Gostei do voto do Catarino. O Catarino votou no Felipinho. Foi muito bem, né? Desarme. Ele tem um senso de desarme impressionante. Tem o time do negócio. Então eu gostei. Acho que ele foi bem no jogo, Felipinho. Conceito bom para ele. Matheus Jesus, hoje arredondou 70 jogos, somando as suas duas passagens. Foi o primeiro a sair. Saiu a 15 do segundo tempo, a entrada do Cássio Gabriel. Matheus Jesus, Tigrão. Eu falei bastante dele durante o jogo. Vou resumir aqui, porque já se faz tarde, né? E amanhã o bicho pega logo cedo. Assim, tá sem intensidade, né? Tá sem intensidade, sem confiança, aparentemente desinteressado, mas não é falta de interesse, não. Ele não consegue. Ele não tá tendo a explosão que teve física e tecnicamente ele sabe jogar na Série A2. Ponto. Tá pegando a bola, entregando a domicílio, toca curtinho, o time perde a bola e volta andando, não tá conseguindo recompor. Hoje, claro, que jogou um pouco mais à frente em alguns momentos e também não tem essa característica, ele rende mais vindo de trás com a bola, mas tem que estar firme, né? Tem que estar com a perna firme, tem que estar saindo no vazio para receber a bola, tem que estar com arranque, com explosão, para arriscar um drible, para arriscar meter uma bola. Hoje ele não fez nada disso. E parece que não gostou, não sei. Saiu balançando a cabeça, se aquele sinal de não para lá e para cá, tal, com a cabeça, pode ser que tivesse até se referindo
a algum outro fato, até algum problema físico dele mesmo. Mas aparentemente não gostou de ser substituído e eu nem teria voltado com ele para o segundo tempo e o conceito dele hoje é ruim. Ô, Jorginho, 2 tempos com você. Primeiro, Dudu Ratamoto. Ele foi até 23 segundo tempo. Teve um lance que ele quase fez, mas foi prensado. Foi a 17 do segundo tempo. Quase marcou, foi travado, melhor dizendo, foi para escanteio. Vamos lá, Dudu Ratamoto. Ele é um jogador voluntarioso, né, Edu? Chega, corre, luta. Hoje é apenas regular. E você emenda com o Felipe Moreira. O Tigrão vai falar do Pablo Diego. O Felipe Moreira, porque ele escalou, quer dizer, sem o Gé, sem o Arthur, sem o Elvis, sem o Fábio Sanches. Se as alterações foram óbvias, ele escalou quem tinha que escalar, ou poderia ter feito diferente, e como ele mexeu no time. Se bem que o Edson saiu machucado, entrou o Tomás Kaique no finalzinho, teve jeito, zagueiro por zagueiro. Nas demais, como é que ele foi? Mas eu gostei. Gostei, assim, e deu para perceber uma coisa que a gente falava lá no intervalo, e ele detectou, né, que era aquele lado direito de ataque e lado esquerdo de defesa da Ponte, direito de ataque do Sampaio, esquerda de defesa. Com o Tavares ali, com o Pimentinha. Ele ajustou isso aí, hein? Pimentinha no primeiro tempo foi um tormento lá para a defesa da Ponte. Segundo tempo ele desloca o Felipinho ali para fazer uma espécie de sobra, né? Uma dobrazinha ali, adianta um pouquinho o Tavares e o Felipinho encosta por ali e resolveu. Resolveu. Claro, teve um lance ou outro ali, mas o Felipinho sempre estava ali. Isso aí é o cara que tem a visão do jogo. Tá vendo o jogo, né? Tá vendo, os auxiliares estão vendo. Então eu acho que ele melhorou a Ponte nas mexidas corretas, na minha opinião. E eu gostei do Felipe hoje. Gostei mesmo. Não só pelo resultado, mas pelo empenho do time, né, do jeito que o time se apresentou. Primeiro tempo primeiro tempo bom, segundo tempo voltou meio, né, não estava legal, de repente ajustou, fez uma mudança aqui, outra ali, o time começou a evoluir, criou oportunidades. Então tá evoluindo, Edu. Gostei do Felipe Moreira hoje, o conceito dele é bom. Bom dia, Gleger. Bom trabalho para você. Boa quinta. Bom descanso. Valeu, Edu. Um abraço para você também. Bom dia pro amigo da Bandeirantes e um abraço também pro Tigerman, que amanhã tem que acordar cedo. Amanhã não, agora, né, Tigrão? Daqui a pouco. Um abraço. Daqui a pouco, e eu quero dizer para você que não era um X-tudo, não. Era um bolo de duplo. Chocolate com leite condensado. É verdade. Um abraço. Aquele bolo embrulhado tava uma delícia. Que é isso? Vamos lá. Um abraço aí pro Gleger. Tigrão, olha, no brinco, Guarani Chapecoense foi 3-3, aqui Sampaio Correia e Ponte 0-0. Pablo Diego teve aquela de cabeça que ele não esperava, 30 segundo tempo, cobrança de escanteio, acabou não acreditando e foi a defesa do jogo. Pablo Diego, 40 segundo tempo, enfiada do Cássio Gabriel, e ele, né, se espichou assim, toca o goleiro no reflexo, pega, mas porém, nos acréscimos, no último lance do jogo, o Pablo Diego faz falta no Pimentinha, uma falta lateral perigosa, mas o Kaique França acabou se encarregando de pegar essas e outras. Pablo Diego. Ele poderia ter virado o vilão da vez aí, se sai o gol, né? Como não saiu o gol, aí é lógico que essa falta, para mim, desnecessária, que ele cometeu na última bola do jogo, ela fica minimizada, essa opção dele de fazer a falta. Mas você tem que ver o outro lado da história. Ele estava ali fazendo o quê? Fazendo uma trinca ali para cercar o Pimentinha, que parecia o cão chupando manga. Então ele dá o bote, e erra o bote, faz a falta, mas já tinha a cobertura. O Pimentinha ia perder a bola para o Filipinho. Então, lutou demais, né? Teve hora que a Ponte saiu para jogar, só tinha ele à frente, contra 4, 5 jogadores do Sampaio Correia. E ele encarava, tentava botar na frente, tentava botar no fundo, proporcionou ao goleiro do Sampaio Correia, o Luiz Daniel, a defesa do jogo. Teve aquela cabeçada que ali não dá nem para dizer que ele perdeu o gol, porque no cruzamento o goleiro bate nela e faz um passe, involuntário, claro, para o Pablo Diego sem goleiro. O goleiro ficou e ao rebater joga, o gol estava aberto. Só que a bola foi muito forte, muito rápida. Quando chega, que ele vai tentar fazer alguma coisa, ela bateu, ele não cabeceou a bola. A bola bateu na cabeça dele e foi por cima. Então, pela luta, pela garra, pela força de voltar, pelo que ele se desdobrou fisicamente e foi até o final da partida, o Dudu fez isso também, mas arriou fisicamente.
e o Pablo Diego aguentou a marimba. Ele leva um conceito bom. Vamos aqui ao Felipe Moreira, que, olha, ele colocou o menino Edson na zaga porque o Fábio Sanches foi preservado, colocou o Júnior Tavares na lateral esquerda porque o Arthur está suspenso, colocou mais um no meio, o Filipinho, ao lado do Amaral e Leonaldi, Matheus Jesus para armar porque o Elvis foi preservado, Dudu Ratamoto no ataque porque o Gé está suspenso, e por aquilo que ele alterou também, por essas e outras, hoje o trabalho é do Felipe Moreira. Ele tinha muitos problemas e tinha pouquíssimas opções para montar um time mais forte, até pelas próprias carências do elenco. Então fez o que deu, Edu. Poderia ter tomado gol. Eu acho que a Ponte, depois da metade do primeiro tempo, teve um apagão. Foi totalmente dominada pelo Sampaio Corrêa. Teve bola na trave, teve defesa, teve bola explodindo em zagueiro, bola que tinha endereço certo. Mas, em nível de resultado, e tendo a favor dele a atenuante de que eram desfalques muito importantes para um elenco curto, eu acho que ele fez bem o papel, conseguiu dar uma reorganizada ali com o jogo em andamento naquele lado esquerdo. Acho que demorou um pouco para ver, eu falava sobre isso no primeiro tempo, e eu não sou treinador. Daqui a pouco alguém conversou, ele também viu, ele tem equipe, ele tem os seus auxiliares, e ele foi lá e arrumou. E a Ponte não tomou o gol. Então, eu acho que não dá para você cobrar de um treinador que não teve 40% dos titulares. Hoje, lógico, considerando-se apenas os jogadores de linha, os 10 de linha. Ele não teve esses 4 jogadores. E jogadores importantes, como o Gé, nós já falamos aqui, como o Elvis, como o Arthur, como o Fábio Sanches, é muita coisa. E conseguiu, para mim, um bom resultado. Duras penas, dificuldade, correu riscos. Em alguns momentos o time desorganizou, é verdade. Mas, no geral, ele tirou leite de pedra. E hoje o conceito dele é bom. Tigrão, para encerrar, Bruno Pereira, que apitou aí 0-0, ele é da Bahia, tirando o lance, né, que você comentou, logo a 1 minuto e 30, mostrou o cartão equivocado para o Luiz Felipe, equivocado é o terceiro, o Luiz Felipe estava suspenso, então não joga contra o Vila Nova. Essas e outras aí, do senhor, o senhor apitador, como é que ele foi? Ele dá bastante falta. É tipo de juiz que qualquer contato ele está apitando falta, e isso trunca. Isso enfeia o jogo, prejudica o espetáculo. Mas assim, lance capital, lance decisivo que tem interferido, não, nada. Acho que aplicou a regra razoavelmente bem. Teve esse deslize aí, mais na encenação do jogador do Sampaio Corrêa do que propriamente pela intenção de cometer aquilo que foi encenado por parte do Luiz Felipe. Acho que não merecia o cartão amarelo, mas também não compromete. Claro que prejudica a Ponte, mais um desfalque. O jogador vem muito bem, jogador que defende muito bem, que fecha bem aquela linha ali. Quando joga em casa, especialmente em casa, ele vai, leva, arrasta a bola para frente, vai fazer falta no domingo contra o Vila Nova. Então foi um erro do juiz, mas que no todo não pode comprometer a arbitragem dele no geral. Leva um conceito regular. Tigrão, vai comer mais um pedaço de bolo, bom descanso, ótima quinta, até a próxima. Obrigado, Edu. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser, que em termos de jornada esportiva na rádio, deve ser no domingo à noite. Domingo à noite. Jogo do Guarani. E na TV estaremos no sábado à tarde. Então você vê que tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos. Tem Tigrão para todos. Graças a Deus, né, Edu? Graças a Deus tem serviço para nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. Graças a Deus. Um abraço para você, boa noite. Bom dia. E até a próxima, se Deus quiser. Olha, daqui a pouco informações, o CH vai opinar sobre Guarani 3, Chapecoense 3, Ribamar 1-0, Chapecoense com 6 minutos. O Isaac empata para o Guarani a 12 minutos, tudo isso no comecinho. Pênalti para o Guarani, o Rez cobrou, o goleiro defendeu. Aí o Bruno Mendes faz 2-1 Guarani, Bruno Mendes faz 3-1 Guarani, jogadas de Bruno José. Aí o Bruno Nazário, ex-Guarani, no começo do segundo tempo, marca o segundo Chapecoense.
E aos 49, o Bajo empata para a Chapecoense 3-3, público 3.803. Então, na sequência, o CH participando conosco aqui, falando desse jogo, e também temos a coletiva do Bruno Pivetti, agora 00:33. Campanha Sarasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Stella Artois Long Neck 330ml, 5,49. Leite Longa Vida Chefa 0 lactose 1 litro, 5,99. Filé mignon bovino peça a vácuo, 49,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 28 de maio. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Olha, essa Chapecoense aí marcou o gol na Ponte. Lembra que lá em Chapecó? Que foi a Ponte vencia, a Chapecoense nos acréscimos empatou 1-1. E aqui a Campinas no brinco hoje a mesma coisa no Guarani de novo. Chapecoense de Argel Fux, 3-3. Público 3.803 no brinco. Oi, CH, vamos lá. Que jogo foi esse? É com você, CH. Estou de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes para falar do empate 3-3 Guarani e Chapecoense. Foi um jogo extremamente movimentado. Primeiro tempo totalmente do Guarani. Guarani fez 3 gols, perdeu um pênalti e ainda teve mais 2 grandes oportunidades. Guarani perdeu a oportunidade no primeiro tempo de aniquilar a partida, definir o jogo. Foi um futebol muito legal praticado pelo Guarani no segundo tempo. Veio a segunda etapa e a Chapecoense veio com modificações e melhorou muito o desempenho. E o Guarani também fisicamente caiu muito de produção. Cresceu a Chape, não dá para discutir os números. Se o primeiro tempo foi muito bom da equipe do Guarani, no segundo tempo o Argel Fux fez modificações, ele oxigenou o time e a Chape mereceu o empate. Foram muito mais conclusões a gol. O Guarani só teve 2 ataques incisivos, enquanto a Chape teve mais de 10 oportunidades no segundo tempo. O time cansou, as mexidas do Bruno Pivetti não surtiram efeito e o Guarani acabou sucumbindo de uma partida que ele tinha na mão. Primeiro tempo, repito, muito bom. Segundo tempo, muito ruim. Acho que, à distância, o time acabou sentindo a parte física. Porque no primeiro tempo, o Guarani desempenhou um futebol muito legal. Repito, poderia ter feito 5 gols no mínimo. Aí veio a segunda etapa, com o desgaste físico de alguns jogadores, não é? As mexidas elas tiveram que acontecer, porque os jogadores estavam extenuados, e aqueles que entraram no jogo
acabaram entrando mal. E o Guarani conhece o seu primeiro empate dentro de casa. Perdeu 100% de aproveitamento. O Guarani que conquista agora seu 14º ponto na competição. Edu. Olha, é o seguinte, CH, segura já o craque do jogo na sua opinião. A Libertadores, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3. Tivemos ainda Argentino Júnior 0, Corinthians 0. Não foi dessa vez que o Luxemburgo venceu, mas bom resultado na Argentina. E o Flamengo empatou no Chile, no Blense 1, Flamengo também 1. Na Sul-Americanos brasileiros, Fortaleza 3, São Lourenço 2 e o Santos no Chile perdeu de virada. Audax Italiano 2, Santos 1. Série B, Juventude 3, Atlético Goianiense 0, Londrina 1, Ceará 3, Vila Nova 1, Ituano 0, Vitória 1, CRB 0, Guarani e Chapecoense 3-3, estamos comentando exatamente esse jogo, Criciúma 1, Sport 0, Sampaio Correia e Ponte 0-0. Vamos aqui à classificação, a situação dos clubes de Campinas. O Guarani era quinto antes da rodada, desceu uma, é sexto colocado. O Vitória tem 18, Vila Nova tem 17, em terceiro Criciúma 17, em quarto Botafogo de Ribeirão 15, em quinto o Atlético Goianiense com 15, em sexto o Guarani com 14 pontos, sendo que, olha, o Vitória venceu, o Vila Nova venceu, o Criciúma venceu, o Botafogo venceu, então foi uma rodada realmente com prejuízos. E além do que perdeu uma posição. Lembrando que o Vila Nova está à frente do Guarani, tem 3 pontos a mais e tem um jogo a menos ainda, hein? Aliás, em relação a todos aqui na ponteira, o Vila Nova um jogo a menos. E a Ponte é 17ª com 7 pontos. Acima da Ponte, o Avaí também com 7, mas tem 2 vitórias contra uma da Ponte. Então o Avaí 16º com 7, depois Ponte 17ª com 7, já a zona de rebaixamento. CRB 18º com 5, Tombense penúltimo com 4 e o ABC último colocado com 4 pontos ganhos. A Ponte joga domingo de manhã contra o Vila Nova, segundo colocado, domingo 11 horas, majestoso Ponte Vila, e o Guarani joga domingo 18h15 em Muriaé contra Tombense, que é a penúltima colocada. CH, e aí o craque, hein? Olha, o Regis perdeu pênalti. Outra coisa também, teve um jogo 2020 lá em Chapecó, 2-0 Chapecoense, e o Guarani perdeu 2 pênaltis com Júnior Tavares e Giovanni Augusto, né? Já estava 2-0, 2 pênaltis perdidos e hoje perde com Regis. Vamos lá, CH, o craque. Edu, eu dividiria o prêmio. Pelos gols, Bruno Mendes, não dá para discutir, fez 2 gols. Mas o Bruno José jogou muita bola no primeiro tempo. E no segundo tempo foram os 2 primeiros que pediram para sair. Cansaram. E depois da saída desses 2, o Guarani piorou demais de produção. Entraram Derek e Bruninho no lugar deles e o desempenho não foi a contento. Mas o craque do jogo de Guarani 3, Chape 3, foi Bruno Mendes, com 2 gols. Edu. Bruno Mendes fez o gol importante no derby, empatando nos acréscimos, hoje marcando 2 também. Vamos lá, olha, daqui a pouco o Bruno Pivetti, a coletiva do Bruno Pivetti, já a coletiva, mas antes, porém, o CH, analisando aí os jogadores do Guarani, dando conceito, Tony goleiro, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos, Mike, e assim vai. Vamos lá, CH, jogador tintim por tintim, o conceito é com você. 1, 2, 3... Edu, então vamos ao gabarito da partida. Guarani 3, Chape 3. Primeiro tempo 3-1 para o Guarani. Segundo tempo 2-0 para a Chape. Final de jogo 3-3. Goleiro Tony, fiquei com a impressão no terceiro gol de falha dele. Fiquei com a impressão. Então ele leva o conceito regular. Diogo Matheus, gostei do Diogo Matheus. Também acabou cansando no segundo tempo, como a maioria dos jogadores do Guarani, um conceito regular. A zaga do Guarani, Alan Santos e Lucão, eu achei que hoje o desempenho não foi tão legal assim. Eu vou dar um regular, mas um time que toma 3 gols, eu senti desatenção, principalmente em rebotes que aconteceram, enfim, os dois, Alan Santos e Lucão,
levam o regular como conceito. Lateral esquerdo, o Mike, gostei principalmente do primeiro tempo. Participou ativamente, segundo tempo muito sobrecarregado no setor. A cobertura cansou, quem estava na frente, o Isaac, cansou, o Bruninho entrou e não entrou bem. Eu vou dar um regular para ele, mas ele sofreu uma barbaridade no jogo. Meio campo de Matheus Barbosa e Matheus Bueno. Enquanto eles tiveram fôlego, jogaram muito bem. Deram saída de bola, toque de bola perfeito, toda hora encostava para fazer triangulação, mas no segundo tempo, pelo alto desgaste, os dois cansaram. Tanto é que foram substituídos aí, principalmente pelo Henderson e também pela presença do Lucas Araújo. Os dois saíram, mas o conceito dos dois regular. Regis perdeu o pênalti, no segundo tempo teve chance de fazer o quarto gol e errou passes que normalmente não erra. O Regis, eu não gostei, eu vou dar um regular / ruim para ele. Ele joga mais, ele ficou até o final, estava cansado, e o Regis, ele poderia ter decretado um outro caminho para o Guarani. Ele é um jogador que ele é o principal jogador do time. E os erros que ele cometeu também prejudicaram o Guarani para não ter conquistado essa vitória. Então, para ele, para o Regis, um regular / ruim. No ataque, eu gostei muito do Bruno José. Uma pena que ele cansou. Vou dar um regular / bom para ele. Para o Isaac, vou dar um regular, não é? Mas quase bom, também cansou. Muito desgaste, talvez tenha sido derby, mas o Guarani sucumbiu na parte física. Se o Guarani suporta a parte física, ganharia da Chape. E o Bruno Mendes, para mim, o craque do jogo, regular / bom, com 2 gols e outras assistências. Jogou muito bem, mas conseguiu jogar só o primeiro tempo. Lucas Araújo entrou, o Henderson entrou, João Vitor entrou, Bruninho entrou e Derek entrou. Todos os 5 ficam sem conceito. Os 5 entraram muito abaixo da rotação do jogo que era necessário. O trabalho do Bruno Pivetti, ele fez aquilo que ele podia, porque, vou repetir, ele foi prejudicado porque mais de 5 peças no time dele acabaram cansando. E aí o treinador não consegue trabalhar a parte tática. Ele ia levantando a mão, ele ia substituindo. Cansou, eu troco, e foi assim nas saídas do Matheus Barbosa, do Matheus Bueno, do Bruno José, do Isaac e do Bruno Mendes, que saíram todos cansados. Não dá para colocar na conta do Bruno Pivetti. Acho que ele fez um trabalho regular. E a Chape do Argel Fux tem aí o mérito de ter reagido no segundo tempo. Mas se o Guarani suporta fisicamente, a Chape sairia do brinco, eu não tenho nenhuma dúvida disso, goleada nessa noite. Infelizmente, 3-3 no placar. Repito, como já falei no comentário anterior, o Guarani perde o 100% de aproveitamento, vai a 14 pontos no campeonato. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A arbitragem sem nenhum problema. Marcou o pênalti que tinha que marcar, os impedimentos, as faltas. Gostei do trabalho de Paulo Henrique na arbitragem, do Leandro dos Santos, da Fernanda Canger e também do Gilberto Rodrigues no VAR. Tá bom, Edu? O conceito da partida é regular e melhora o primeiro tempo. O Guarani fez o melhor primeiro tempo de todos que assisti até agora dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma pena que no segundo tempo caiu muito de produção. Tá bom, Edu? Um grande abraço para você, um ótimo final de jornada e até a próxima, meu amigo. Se Deus quiser. É isso, CH. Bom descanso, CH. Bom descanso. Ótima quinta para você. Vamos lá. Você falou do Argel Fux. E a gente sempre comenta aqui, era 2011. O Guarani estava disputando a Série A2 do Paulista. E teve um jogo na Comendador Souza contra o Pão de Açúcar. Time exótico da época, né? Pão de Açúcar, Série A2. E aí o Pão de Açúcar ganhou de 5-0 do Guarani. E o Leonel Martins de Oliveira, presidente do Guarani na época, demitiu no vestiário o Argel Fux, que só usava a camisa preta. Não sei como é que ele está hoje. Mas de um treinador para outro, Bruno Pivetti. Olha, pela primeira vez, o Guarani deixa 100%, empatou em casa, enfim, não ganhou, 3-3. Vamos ver o que vai falar aqui o Bruno Pivetti, coletiva no Brinco de Ouro. Vamos lá. Realmente nós tivemos um primeiro tempo muito bom,
né? Saímos com o placar de 3-1, poderíamos ter aumentado o placar, criamos grandes oportunidades, tivemos um pênalti a favor, poderia o placar ter terminado ainda de maneira mais ampla. Infelizmente, o time pecou novamente pela eficácia ofensiva, porque nós sabemos da dificuldade que se tem um time de fazer essa bola chegar no último terço e os jogadores terem as melhores condições de finalização. A partir desse momento, nós temos que ter mais calma, mais tranquilidade, mais concentração no último toque, no último momento, para que nós possamos ter uma eficácia maior. Isso vem desde o jogo passado, é um tema que a gente conversa e está buscando ajustes, né? E tenho certeza que esse grupo vai conseguir cada vez mais melhorar essa eficiência ofensiva, que é praticamente tudo no futebol. A eficácia é muito importante. No segundo tempo, todas as trocas que nós fizemos foi em função do desgaste dos jogadores. Então, inicialmente, o Bruno Mendes vem de uma lesão na panturrilha e começou a ter sinais ali de desgaste na musculatura que ele já havia machucado, então ele solicitou a troca. O Bruno José, a mesma coisa, teve um grande volume de jogo, no último jogo, no derby, teve uma intensidade muito grande no primeiro tempo e acabou cansando, foi por isso que a gente fez as primeiras trocas. Depois, o Isaac também, nós nunca tínhamos visto a quantidade de sprint que o Isaac deu no primeiro tempo, e ele acabou pagando a conta no segundo e também solicitou substituição. O Matheus Barbosa era um jogador que já estava amarelado e também vem de um volume de jogo bem alto, então foi por isso que nós optamos a troca ali do Matheus Barbosa para a entrada do Wenderson. E no final o Bueno sentiu também as pernas pesadas, estava com início de cãibra, é um jogador que está ainda procurando o melhor condicionamento, estava muito tempo sem jogar, sem minutagem, sem volume, foi por isso que nós optamos pela substituição dele, né? Então todas as trocas que nós fizemos foi em função disso, um intervalo muito curto entre duas partidas. A gente sabe como foi o jogo passado, o desgaste não só físico, mas o desgaste emocional, de você tomar um gol no final e ir até as últimas forças para buscar o resultado. O jogo de hoje eu considero que foi um dos nossos melhores jogos do ponto de vista ofensivo. Nós conseguimos dominar as ações e acho que todos que estavam aqui viram ali 3 gols que poderiam ter significado muito mais. Agora, nós não podemos descuidar defensivamente, porque é justamente esse equilíbrio que a gente busca entre o sistema ofensivo e o sistema defensivo. E quando eu falo isso, eu coloco todos os jogadores, né? Que têm responsabilidades ofensivas, mas também as responsabilidades defensivas, não aqui elencando um setor específico da equipe. Eu gostei muito da atuação do Isaac junto com o Regis, é uma das possibilidades. Nós sabíamos que o adversário fazia muita perseguição individual, principalmente no meio de campo. Então, quando a gente faz a saída de 3, seja com o Matheus Barbosa entre os 2 zagueiros, ou seja, trazendo o Diogo para uma saída de 3 com os zagueiros, nós conseguimos dar amplitude e oferecer mais liberdade para o Isaac vir de fora para dentro. E a gente sabe que é um jogador que é um 10 de origem, então quando ele vem para dentro, ele surpreende, na maior parte das vezes, o adversário. É um jogador que tem um jogo combinativo muito bom, né? Ele tem essa capacidade de associação, um jogo a 1, 2 toques, consegue acelerar bem e tem boa capacidade de finalização. Defensivamente, quando estamos sem a bola, o Isaac fica protegendo mais o corredor esquerdo e acredito que esse não tenha sido um problema para a nossa equipe, pelo contrário, achei que nós criamos muitas oportunidades em função desse bom posicionamento do Isaac, que também pode ser feito pelo Bruninho, e nós temos outros jogadores com essa característica. Esse jogo especificamente, nós estamos num intervalo muito curto entre um jogo e outro, então nós sabíamos que iria gerar um desgaste físico, mas a melhor maneira de você combater esse desgaste é aproveitando as oportunidades que nós tivemos. Eu concordo contigo que nós não tivemos o volume de oportunidades criadas no segundo tempo em relação ao primeiro. Mas vale lembrar aqui que nós criamos grandes oportunidades também no segundo tempo. Teve uma situação cara a cara do Bruninho com o goleiro adversário, uma situação cara a cara do Regis, que ele tenta cavar, boas situações de bola parada, algumas situações que o Derek poderia ter finalizado e deu uma titubeada. Então, se nós fizéssemos ali, é claro que o Si não entra em campo, né? Mas a equipe produziu o suficiente para fazer o 4º gol e ter um pouco mais de tranquilidade. Então, nós temos que ter calma no momento de analisar.
Confesso que os ânimos estão à flor da pele, obviamente que não queríamos o resultado que tivemos hoje, e o que mais machuca é que nós produzimos o suficiente para poder sair com uma vitória tranquila daqui hoje. Infelizmente o futebol nos ensina todos os dias, e infelizmente nós vamos ter que aprender nessa situação de dor, de um empate cedido, num jogo em que nós tivemos amplo domínio, muitas criações de oportunidades de gol, mas é trabalhar, focar, melhorar e, sobretudo, confiar na boa qualidade que nós temos em termos de elenco. Já deu para perceber que, principalmente os homens de frente, que tendem a ter um desgaste maior, justamente por ações mais intensas durante a partida, a gente procura sempre fazer um rodízio, uma vez que nós temos muitos jogadores de qualidade nessas posições mais à frente, né, nas posições de ataque. Então você pode perceber que o Bruninho fez o jogo inteiro contra a Ponte, sabíamos do desgaste que ele apresentou, então foi também por esse motivo que nós optamos iniciar a partida de hoje com o Isaac. O Derek também é um menino que está retornando de uma situação de lesão que teve no início do ano. Então começou a partida contra a Ponte, sabíamos que não tínhamos o Bruno Mendes 100% contra a Ponte, daí o início com o Derek contra a Ponte, mas hoje a gente já deu um refresco para o Derek e iniciou com o Bruno Mendes. Isso serve tanto para preservar a intensidade da equipe no início das partidas, mas também de nós termos condições de agregar qualidade na equipe no segundo tempo. E foi assim que o jogo se desenvolveu, principalmente hoje, com as oportunidades que nós criamos ali com o Bruninho, com o próprio Derek. A gente teve boas oportunidades e deveríamos ter matado o jogo, ter um pouquinho mais de concentração para que nós possamos melhorar essa eficácia ofensiva. O primeiro gol que nós sofremos, infelizmente nós tivemos a infelicidade do escorregão do Alan Santos na jogada, aí um desajuste ali com o Mike que acabou significando o primeiro gol deles, né? O segundo gol, infelizmente foi um descuido nosso. A gente sabia que o adversário tinha essa característica de finalizar principalmente ali da entrada da área. O Tony conseguiu fazer as defesas e nós falhamos na conferência do rebote. Ali nós precisamos chegar. E na última bola do jogo, nós cedemos um escanteio e sabíamos da qualidade nas bolas paradas ofensivas do adversário, e foi justamente assim, numa bola reboteada, que nós não conseguimos diminuir ali o bate do Mancha, né, o lateral esquerdo da Chapecoense, e infelizmente sofremos o gol. Nós temos que trabalhar, é um ponto que a gente tem um cuidado muito grande para poder sempre estarmos concentrados nas melhores condições para defendermos bem. E o jogo passado nós sofremos um gol de bola parada, esse jogo também talvez seja um dos aspectos que a gente mais foca ao longo da semana, mas agora é trabalhar ainda mais para que nós possamos fazer esses ajustes e não sofrer as oportunidades que nós cedemos para o adversário hoje. Eu conheço bem a equipe do Tombense e pessoalmente venho acompanhando os jogos, né, do Tombense. Acredito que é uma equipe que tem muita qualidade em termos individuais, é um bom padrão de organização, só que o futebol também nos ensina isso. Às vezes uma equipe tem uma boa consistência em termos de desempenho e não alcança os devidos resultados. Então nós temos que ir com máxima atenção para o jogo do Tombense. Vai ser um jogo extremamente difícil, uma logística complicada para chegar lá até em Muriaé. Nós precisamos focar ao máximo, porque vamos enfrentar um grande adversário e precisamos estar 100% focados para poder conquistar os 3 pontos lá. Sabemos que não vai ser fácil, mas nós vamos trabalhar e fazer o possível para que nós possamos sair daqui de Campinas e conquistar os 3 pontos no próximo jogo. Ao Brinco de Ouro nós temos um apreço enorme, né? É o nosso estádio, como diz o próprio hino, é a nossa taba. Aqui sentimos muito conforto para jogar dentro de casa, a torcida nos apoiando sempre e nos acolhendo bem, nos dá mais força para poder conquistar os resultados que a gente vem conquistando dentro de casa. Até o amigo da imprensa lembrou bem, ainda temos a invencibilidade aqui dentro de casa. Então é um estádio magnífico, que nós nos sentimos muito bem, e parabenizo o nosso grande estádio. Olha a Ponte, Leonardo. Estamos indo embora. A gente, 00:57 do dia 25 de maio.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito agradecido pelo seu carinho, pela sua audiência. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e o Gabriel Ribeiro. Então, Sampaio Correia 0.0, o Bolis transmitiu e o CH acompanhou as coisas do Brinco, Guarani e Chapecoense 3-3. Domingo voltamos, 11 horas tem Ponte Vila Nova, domingo ainda 18h15, Tombense e Guarani, lá na cidade de Muriaé. Grande abraço a todos, muito obrigado. Então, domingo pela manhã, eu volto. Se Deus quiser.